Salve, salve turma! Como que vocês estão? Vocês estão bem, turma? Aliás, Liz, muito obrigada pela raidzinha. Bem-vindos aí, quem veio aí pela raidzinha da Liz, né? Agora há pouco mais cedo eu tava perturbando ela lá na live dela. Muito bem-vinda, obrigada. Perninha seca. Obrigada, turma, pelo follow aí. Obrigada. Podia tá roqueira. Uai, vocês não estão gostando da minha playlist não, chat? Pô, acho mó da hora essa playlist aqui de...
Indo nessa, vai lá, idosa, vai. Gente velha dorme cedo. É, é completar quantos? 1000 anos? 1001? Boa noite, boa noite. Hum, hum. Deixa eu ver um negócio aqui. Agora melhorou, eu tô mais perto do microfone. Aliás, desculpa aí qualquer coisa, turma. Eu tô comendinho, tá? Então, se vazar alguma coisa aí, já sabe. Oi, Kifi. Oi, turma. Oi, turma. Pronto, turma. Hoje a gente vai jogar o nosso joguinho de vampiro CLT, né? A gente descobriu os mistérios. E hoje o dia vai ser louco, porque a gente vai lá no velório da nossa irmã. E eu já sei como que vai terminar esse dia. Aliás, chat, vocês querem... Vocês gostam de omelete? Vocês querem um pedacinho de omelete? Hein? É porque o nosso vampiro, ele trabalha no hospital, né? Ele é doutor no hospital. No mesmo dia que ele foi transformado, ele conseguiu um emprego. Faz A. Ô, Tomio. Faz A. Aviãozinho. A. Faz A também, porva. Aviãozinho. Vou dar na boquinha. Toma, Rafa, você também. Ai. Deixa eu ver um negócio aqui. Alô. Eita. A sense do meu microfone tá meio esquisita hoje. Mas enfim. Vamos assistir alguns vídeos que vocês mandaram lá no canal de React, turma. Antes da gente começar a assistir. Alguns não. Eu vou escolher um ou dois no máximo. Entendeu? Hum. Nossa, mano, tá muito gostoso o omeletezinho. Eu não sei se é a fome ou se é porque realmente tá gostoso. Vou tomar banho e volto já, tá? Volta aí pra gente te cheirar pra ver se tá bem tomado esse banho aí. Deixa eu ver se vocês mandaram mais memes, chat. Vou dar uma olhadinha aqui no canal de memes. Mas tem só vídeo estranho no canal de React. Poxa, mas aí a culpa é de vocês, né? Que só manda vídeo estranho. Deixa eu dar uma... E da Lady também, né? Mais da Lady, que mandou um monte de coisa estranha. Michael Jackson fazendo compra. Paródia. É do Doguinho. Hello, olha quem chegou. Me. Yeah, eu quero fazer compra. Oxi, não tá saindo o coisa? Pera aí. Esse aqui sai. Hello, olha quem chegou. Me.
Eu quero fazer compra. Pega aquilo, eu quero. Eu não trabalho aqui não, eu só conheço. Hello, pobres. Hello, pobres. Do nada. Eu quero essa mesa de xadrez, Tem right? certeza, Michael? Ela custa mais de 100 mil É dólares. verdade. Como é que você vai arrumar todo esse dinheiro? Eu não, é você que tá comprando, ué. Não é verdade? Eu que vou pagar, né? Então eu quero. Cala a boca. Nossa, Michael. Eu também vou querer aquilo ali, viu? O que é aquilo? É o chão da loja, Não Michael. interessa, eu quero. Aquilo ali também, right? Tá anotando no bagulho? Mas eu guardo tudo na cabeça, Michael. Eu sou muito bom com isso, pode deixar. Aquela estátua eu quero, estátua. Aquilo é um vendedor, Michael. Não interessa, agora é meu, eu quero. Pode deixar, a gente vai embalar ele agora mesmo. Not my problema, vou continuar, right? Perfeito, Michael. Tem um item novo aqui que eu não sei se o senhor já tem na lista. O senhor pode ver se o senhor já tem? E esse daqui? É esse mesmo. Ah, yes. Mas vezes não também, coloca na lista. Santo Hihi, eu adorei essa mesa, the Com table. licença, senhor, ela não tá vendo. Agora é meu. Alright, ok. Adorei isso aqui também, o que é isso? Vasos encomendados pelo imperador Kim Jong-un. Good, eu quero. Ah, sim. Se eu vender, ele vai explodir a loja. Not. Note o quê? Repete. Note. My. Oh, entendi. É problema. Problema. Tá certo? Yes. Opa, sai da frente. Eu quero esses vasos aqui, right? Esses dois aqui. Pra cagar. Michael, são vasos decorativos. Vaso é pra cagar. 50 mil dólares cada, não são pra cagar. Ah, eles são de quem? Da loja. E agora que eu comprei, Totalmente seus. isso é meu. O senhor faz o que quiser. Você tá olhando pra minha nova privada. Senhor, com licença, eu gostaria de comprar um negócio. Infelizmente o Michael já comprou. Eu nem falei o que é ainda. Não interessa. Senhor, claramente o senhor não sabe o risco que tá correndo fazendo uma coisa dessa. Não interessa, sai da minha frente. Eu comprei, eu quero vir pegar. Tá bom, eu tentei te avisar. Oh, anão. Disfarce, eu quero esse anão parado aqui. Come on, anão, O que tá vambora. acontecendo? Eu ia comprar isso aqui. Eu quero. Meu Deus, cara. Deixa eu ver o outro aqui. Rapidão, chat. Eu só tô ajeitando aqui que deu um probleminha aqui no meu modelo, mas eu já tô voltando. Yo, this guy right here is Deixa eu ver se... Meu Deus do céu. mad sketchy. You ain't gotta worry, girl. I won't kidnap you. You mad ugly. Nossa, do nada, mano. Do nada. Yo, this guy right here is mad sketchy. You ain't gotta worry, girl. I won't kidnap you. You mad ugly. Toma. Aqui. Deixar o PNG enquanto isso. Tome, largar de ser trouxa. Isso aqui é um quadrinho. Deixa eu ver aqui. Esse meme, o que o pessoal mandou aqui. Ah, o cara pescou uma sereia, né? E falou: já que fui pescada por você, vai ter que casar comigo. Casariam com essa waifu aí? Casariam com essa waifu? Waifu seria? Se vocês pescassem? Não sei. Me parece um acordo a se pensar. Deixa eu só fazer um negócio aqui, um teste aqui no YouTube, pra ver se tá aparecendo o chat aqui. Ai, tá. Deixa eu dar um salve ali pro YouTube. Oi, Rafa Sadboy. Oi, Licos. Oi, Kiff. Eu sei que eu não dei oi pra vocês, desculpa. Oi pra vocês, foi mal. Aí, galerinha do YouTube, como que vocês estão? Cheiro de peixe. Tem quem goste, né? Tem quem goste. Vou julgar. Tá, vamos então pro vídeo que eu abri aqui pra gente reagir. Que é lógico, obras da nossa querida Lady, né? Contribuição da Lady. Aliás, se você quiser mandar meme ou algum vídeo pra reagir, tem um canal de memes e de react, né? A gente tá dando uma olhada todos os dias pra ver o que tem, né? E também avaliando pra ver se não é algo muito criminoso, né? Que não vá
dar algum problema aqui na live, certo? Mas é só mandar lá que a gente assiste. Vai assistindo de pouquinho em pouquinho. E tem os dias que a gente tira só pra poder assistir as coisas que vocês mandam. Tá bom? Oi, Smith, como que você tá, meu bem? Oh, cara, eu conheço umas metadinhas de pessoas aqui que se apaixonariam só pelo oi do Smith. Mó voz de locutor, mano, mó vozeirão. Pena que joga Valorant. Oi, Atum, como que você tá? Ih, a gente falou de peixe agora e apareceu um atum. Como que você tá? Na televisão, existem grandes atores conhecidos por suas brilhantes atuações. Atores esses que até conseguem nos fazer emocionar. Não precisa mais suportar isso, Goron. Já outros atores nem tanto. Ou aquele lá do Android. Do Android é o 16, né? Aquele lá que morreu. Isso, Goron. Já outros Esse daí da saga de Cell me fez chorar um pouquinho, quando ele morre. Meu Deus do céu. Foi emocionante esse episódio. De novo, os sounds não estão funcionando. Então, eu tô vendo aqui o Destroyer. O Edu. O porquê que não tá funcionando, tá? Calmou. É porque eu troquei o meu headset de lugar. Que ele tava dando mau contato hoje. Aí muito provavelmente aconteceu isso. Mas já eu resolvo. atores nem tanto. Carlito, vai onde? Fica com a gente. Atrapalha, tá atrapalhando. Tô tentando escrever. Você não tá curtindo ficar com a gente? Atrapalha. Alguns são tão ruins que chega a ser engraçado. Sabe quem sou eu? A verdadeira Paola Brat. A verdadeira Paola Brat. Então separei os piores dos piores para vocês. Vai arranjar uma perereca pra comer, sua areia safada! Então vamos começar. Não chegue perto. Eu vou inocular o meu veneno Meu no menino. Deus, velho. Os mutantes. E começaremos com as atuações péssimas que tinha na novela Laços de Família. Novela essa onde todo mundo tinha os dentes amarelos. E nessa novela tinha o Reinaldo Janequinho que Pô, não tinha aquele Colgate branqueador na época, pô. Oi, Maicon, tudo bom? Como que você tá? Não tinha aqueles produtos branqueador, né? fazia o papel de um médico tarado que traçava a velha Fischer e a sua filha. Só que o Reinaldo nessa época não tinha experiência nenhuma como ator. Foi a primeira novela dele e o cara já foi logo direto fazer o protagonista. Só que o Reinaldo parecia uma porta de tão bosta que era a sua atuação. O que você estava falando? Você é perigosa. Em todos os sentidos. Ficou sendo uma ideia fixa pra mim. Entende? Muitas vezes parecia um robô falando. Coitadinho, mano. Vamos primeiro no pronto-socorro que esse corte aí pode infeccionar. Sabe o que pode dar um ferimento desse? O que você entende disso? Eu sou médico. Parece que colaram o papel do roteiro na cara da velha Fischer e ele tá lendo. Eu não tenho tempo pra isso não, meu filho. É verdade. É? E se morrer? Tem quem me enterre. Agora deixa eu passar. Você vai comigo, nem que seja arrastada. Ele não tinha expressão nenhuma. Além de ter esse olhar fixo de psicopata que dava medo. Não posso. Eu tenho uma reunião com a turma pra resolver algumas coisas. Eu sou o presidente da comissão de festas. Então fica pra outro dia. Você queria pagar o meu trabalho, não queria? Queria e ainda quero. Olha aqui. 2 convites pra minha festa sábado. Eu espero você lá. Muito obrigada pelo convite, Edu, mas... E mais? Acho que nessa época ele era casada com a Maria Gabriela, né? Deixa eu... Nem menos. É o meu preço. Cruz credo. Alguns diálogos aliados a essa cara dele de intestino trancado rendia cenas de cair a bunda de tão vergonha alheia que era. Acho que sim, acho que sim. Não tem mais espaço. Eu lembro que ele era modelo. Eu acho que nessa época ele era modelo. E ele era casado com a Maria Gabriela. Uma parada assim. Oi, Mari, como que você tá, meu bem? Aí, era isso. Passo pra tanta saudade. Já tomou conta de tudo. Ah, Edu, se você soubesse como essa clínica tá hoje, eu tenho mais de meia dúzia de clientes marcados só pra tarde. Ouve, meu coração. Ai, que cringe. Ele tá batendo mais descompassadamente do que há tempos atrás. Por que, Edu?
Sim, Mari. Daqui a pouco a gente vai jogar o joguinho. A gente tá assistindo um videozinho aqui. Depois a gente vai jogar. Por causa da sua ausência. Horrível. Mas graças a Deus o Janequine melhorou muito como ator. Fez aula, né? Fez aula de teatro depois. Agora um ator que foi enrabado de críticas de todos os lados devido à sua atuação foi o fiasco do Fiuk. Quê? Alô? Alô? A ligação tá ruim. Alô? Fiuk começou sua brilhante carreira de ator na Malhação. E lá ele já era horrível. Se você não fosse um playboyzinho, inconsequente e irresponsável. Consequente, responsável. Ainda bem que você queria dar uns beijinhos no gato aqui, né? Claro de Cringe demais, não. Qualquer garota do colégio adorava ficar comigo. E mesmo assim, deve ter rolado algum nepotismo brabo na Globo que o fez ganhar o papel de um dos principais personagens da novela Força do Querer. E foi um desastre. As cenas que eram para serem tensas e emocionantes pareciam uma comédia. Zeca, Pronto. qual é que é a tua? Fica atrás da Ritinha, entrando na minha casa, ameaçando. Ameaçando. Fala pra mim agora. Repete pra mim o que você... Ele só tá fazendo essa expressão de quem tá fazendo força pra cagar, né? Entrando na minha casa, atrás da minha mulher, atrapalhando o meu cagão no banheiro. Aí, ó. É a única expressão que ele sabe fazer, a de dor de barriga. Você falou pra ela. Repete na minha cara. Que ela é tua. É minha! É minha! Pô, deu ruim. Tem que ir no banheiro agora. Não tá aguentando mais não. O problema era que o Fiuk sempre tinha essa expressão de uma mosca morta. Sempre fazendo a mesma cara de emo depressivo, não importando qual cena era. Mas ele bem que se esforçava. Que como assim? Nasceu! Nasceu? O quê? Meu filho nasceu! Eu não acredito! Se forçar mais ele caga. Sua atuação estava tão emedalhada que ele virou piada nacional, recebendo críticas de todos os lados. Queria mandar um beijo pro Fiuk, que é cantor, ator e modelo e consegue ser ruim nos três. A situação estava tão crítica que a Globo chegou a contratar um preparador de atores no meio da novela para tentar ajudá-lo. Vai, chora! Cadê a lágrima, meu? Tua irmã virou homem! Mas de nada adiantou. A novela se arrastou com esse peso indesejado até o fim. Quê? Tendo índices de audiência péssimos e a novela foi considerada um fracasso pela emissora. A última vez que vimos o Fiuk atuando foi na final do Big Brother Brasil, aonde ele tentou convencer o público que ele era um mendigo. E ao contrário do que todo mundo pensa, eu tenho muito problema. Eu tive que vender meu carro, minha guitarra, meus instrumentos de trabalho, até computador, principalmente nessa pandemia. Eu arrisquei minha vida toda aqui e eu tô feliz só de estar onde eu tô. E o meu grande sonho da minha vida é ganhar esse 1,5 milhão. E ao contrário do que todo mundo pensa, que eu sou famoso e não sei o que lá, minha família também precisa de ajuda. E ele perdeu. Sandy e Júnior começaram a carreira como cantores de... Pô, Sandy e Júnior, a Globo investiu, vai. A Globo investiu. Se pá, eles tinham uma série, não tinha? Tipo, uma malhação, uma coisa assim. A Globo deu investimento pesado no Sandy Júnior, mano. Só porque eles eram os queridinhos. Debaixo da asa dos pais ainda na infância. Era praticamente um trabalho infantil que todo mundo achava bonito. E fizeram e ainda fazem sucesso arrastando multidões até hoje. Confesso que eu mesmo os assistia quando era criança e gostava. Mas aí então alguém fumou 2 toneladas de orégano e teve a brilhante... Oh, verdade, a Sandy envelheceu como um Apple, né? Meu Deus do céu, ela é um pitelzinho até hoje. Eu digo mais, eu acho que ela está melhor hoje. Acho que ela envelheceu que nem vinho, mano, papo reto. Ideia de lançar eles também como atores. E esse é o resultado. Você merece todos os alunos do mundo. O Júnior também acho que ele envelheceu bem, pô. O Júnior também tá mó pitelzinho, eu acho.
Que isso, Júnior? É uma forma de te pedir perdão. Uma flor rara como você. Meu Troféu Deus. Vilk de atuação. Vejam quão expressivo eles eram. Hoje é dia, gente. Ju, te mandei muito trash pra te dar, Ju. O que foi? O patrocínio furou. Eu não falei que hoje era dia? Falando apenas sobre as atuações, se juntou aqui duas merdas e formou a super bosta. Pra falar a verdade, a ação de até que se saía Só bem. coisa brasileira, Mas o Júnior era Márcio. tão Só horrível coisa que não brasileira. conseguia nem interpretar ele mesmo. A sua presença perturba minhas ondas cerebrais. Minha linda Ritinha. E para piorar, no final de cada episódio tinha um número musical aonde todo mundo dançava e cantava. Se eu pudesse enfim saber quanto de mim ainda resta em você. Prefiro enfiar uma agulha no meus ovos do saco do que ficar ouvindo isso. Mas a carreira deles como atores foi igual à alegria de pobre. Durou bem pouco. A novelinha só teve 3 temporadas e foi tirada do ar. Ai, 3 temporadas durou muito, mano. Existem atuações regulares, ruins, péssimas, e existe a atuação da Carla Perez. Em 1998, ela estreou nos cinemas no filme Cinderela Baiana. Nossa, velho, que tem o icônico final, né, dela fazendo aquele monólogo. Meu Deus, isso é ouro demais. Um filme que era bom para jogar fora. Considerado um dos piores filmes já feitos, essa obra dantesca contava a história de como a Carla Perez saiu da mendigagem para o estrelato e sua busca por um príncipe encantado pagodeiro. Eu também sou seu amigo. Aliás, te amo muito. Quem assiste hoje esse filme vai achar que os baianos só dançam por um e comem acarajé. Mas vamos falar da atuação dela que não valia nem um peido de uma jumenta. Você leva jeito, menina. É só aprender a dançar. Até você? A garota me disse que eu não sei dançar? A Carla Perez passa o filme inteiro com essa cara de quem comeu um quibe estragado. Vejam só que belezura de atuação. Se dançar é o que você quer, então aceite. Ai, pai, eu te amo tanto. Mas cuidado, Carlinha. Essa gente é perigosa. Eu sei, eu vou tomar cuidado. E o resto do elenco também dava uma aula. Gomes, meu cunhado conseguiu para você aquela bolsa de estudos na Escola de Contabilidade em Salvador. E você vai poder trabalhar como contínuo no escritório dele. O salário não é muito, mas é mais do que você está ganhando aqui. Meu Deus do céu, que atuação, mano. Ai, cara. Parece... Eu me lembrei de um... Nossa, velho. Alguém tem que mandar o vídeo do negócio de propagandas, velho. Acho que é o... Não tem um do leitinho? Que é mó merda a animação. Parece que foi feito pelo sobrinho do dono da empresa. Mas que a atuação é incrível, mano. Leite! Não tem uma propaganda de um leitinho? Que é pique dolinho, mas só que é muito mais engraçado. Eu fui ator amador em Bragança Paulista. Fazia melhor, né? Eu confio que o Smith fazia melhor, velho. Ih! Ei, Smith, tu atuou em alguma grande obra? Só pra gente saber aqui, pra ver se a gente acha aqui na internet o seu trabalho. O baiano do Fusca. O baiano do Fusca. Mas o melhor desse traste de filme era esse cara que só falava berrando. Chamam ela de a Cinderela Baiana. Cinderela Baiana. Cinderela Baiana! Cinderela Baiana! This is Baiana! Esses dois contracenando é um show de interpretação. Muito bom. Então, barriguinha molezinha, barriguinha mole. Cinderela Baiana! Não, é brincadeira do Bush e do Chico. Não sou Cinderela nenhuma. Não é o que parece quando te vejo dançar. Que remeleixo! Parece uma baiana! Você tem uma certa habilidade para dançar.
Eu gosto de dançar. Você não gostaria de ser uma Cinderela baiana? Eu quero, não sei. Mas o melhor era no final. Até porque o filme acaba. E também porque a Carla Pérez incorpora do nada uma gerente da ONU e manda uma incrível lição de vida para as crianças pobres. Me dê isso, menina. Esse final aí do filme, pô, que é ouro, que foi até hoje é lembrado por todos como uma grande atuação, um grande discurso. Nesse daí, eu acho que a Carla Pérez deu a alma nesse finalzinho aí. Eu devia estar brincando e estudando, não jogada na estrada pra ganhar os míseros trocados, pra matar... Pô, ó, essa chamada do IQ é boa, pô, a cobra saiu, vem ver, vem. É muito bom, mano, para fome. Deixa o boi catar. Vai, passarinho, você como as crianças também tem o direito à liberdade. Coitado. Tem direito à liberdade. Anda, porra! De que adianta essas campanhas demagógicas se essas crianças continuam aqui na estrada e com fome? Todos pequeninos merecem proteção, alimentação, amor e paz. E paz. Olha esse final icônico. E paz. Pare, esqueça tudo. Olhe, entregou. Ai, mano, muito bom. Aí vai começar todo mundo a dançar. Fantástico. Todos os problemas das crianças foram resolvidos dançando e rebolando no meio da estrada ao som dessa letra bem sugestiva. Depois desse filme, nunca mais reclamo dos filmes da Xuxa. É verdade, é verdade. Agora, por favor, alguém dá uma tijolada na minha cabeça. Tudo que é perfeito a gente pega pelo braço. Acabou o videozinho. Gostaram desse material questionável? Gostaram? Ai, velho. Deixou o melhor pro final, cara. Eu gosto de... Percebe-se. Você gosta de Sharknado, pô? Nossa, mano. Aí esse comentando no meu short. Aqui, amiga. Aqui, ó. Aqui. Amiga, tu fica entretida com pouco, né? Ah, pra você ver, né? Porque às vezes eu vejo as coisas bonitas nos games, né? Aí eu tenho que depois lidar com isso aqui, ó. Tem que lidar com isso aqui. Entendeu? Olha lá. Nossa, que cadela. Aliás, eu tava mostrando uns modelos vtuber pro pessoal. Depois eu vou postar lá. Que tem umas lojas, né, que vendem um modelo vtuber. Peraí, deixa eu ver se eu acho aqui. Aí, me diga se não é a cara da ex isso daqui, velho. Deixa eu ver se eu vou achar aqui. Mano, eu achei o modelo, falei, caraca, é a cara, é a ex todinha isso aqui, mano. Só faltou o modelo ser loiro. Acho que eu não vou achar agora, mano. Não vou achar agora não. Mas quando eu achar, eu prometo que eu trago aqui e falo, cara, é a cara da ex isso daqui.
É todo o outfit dela. Pô, não vou achar agora não. Eu vou ter que depois buscar no meu histórico pra eu achar. Fiquei interessado. Interessado. Putz. E eu mostrei pro... Eu mostrei pro Pudim. O Pudim concordou comigo. Falou, cara, é a cara dela, mano. Só não sei se ela... Assim... A minha dúvida que eu tava com o Pudim é... Achei. Aqui, Edu. O Drup também tava na cal. O Drup já viu. Aqui, ó. Deixa eu só... Aqui. Sim, sim. Aí eu falei, cara... Eu não sei porque eu olhei pra esse model aqui e eu falei, é a ex todinha, cara, tá ligado? Se o modelo fosse loiro, eu falei, caraca, é a ex. Aqui, ó, tem um videozinho, né? E a cara, viu? A cara dela. Sim, sim, o rosto por azul e o cabelo loiro também. Ainda tem um chicotinho, ó, pra instalar no lombo dos outros. O chicotinho pra instalar no lombo. E tá tudo certo, é a cara dela. Sim, sim, sim. Depois eu vou pegar aqui o link. Deixa eu mandar. Eu vou mandar aqui pra ela. Eu falei, ó, ex, é a tua cara. Deixa eu mandar aqui. É que ela não tá aqui, né? Mandei pra ela no privado. O negócio é ter personalidade pra sustentar essas models que tem esse rolê meio dom, né? Dominatrix. Bom, turma. Eu vou abrir aqui o joguinho. Enquanto a gente tá conversando, deixa eu abrir aqui o joguinho. A me vou e vou deixar no leque. Obrigada, Tomio. Obrigada, Tomio. Obrigada. Ai. Boa live pra vocês. Obrigada, Chuchu. Obrigada pela presença, tá? Valeu mesmo. Beijão.
Abrindo meu joguinho aqui pra gente jogar. Ó, eu vou testar o controle de novo pra ver se dá bom, chat. Pra ver se eu conseguir ajeitar o controle. Boa noite, tu podia se lascar, ô doidão. É hoje, chat, o que? A missão... Ah, é a missão da nossa irmã lá. Ok, Rafa. Deixa eu ver aqui se... É, o controle tá meio ruim ainda. É. Jogar no teclado mesmo. Simbora. Deixa eu ver aqui. Ah, é o... Eu tava mostrando em live aqui, ô ex. A gente tava comentando aqui que eu vi esse modelo e falei, caraca, eu tava vendo um modelo com os meninos em cal e a gente achou um modelo e eu peguei e falei, pô, esse daqui é a cara da ex, cara. Aí eu tava mostrando aqui em live, compartilhando com eles o meu esse meu achismo. O Edu concordou que é a tua cara. A única coisa que a gente pontuou aqui, que é trocar no caso, eu pontuei que trocar o cabelo pra loiro, né? E o Edu observou que trocar a tonalidade roxa por azul, aí ia ficar perfeito. Falei ali, tem até o chicotinho pra dar no nosso lombo. Ah, não. Tem nada a ver comigo. Não tem nada a ver comigo. Mas não foge muito do seu tipo. Eu não tenho roupa meiçada. Imagina, Pudim, eu não tenho personalidade. Não é que eu tava falando pro pessoal também. Tu tem que ter uma certa personalidade pra sustentar esse tipo de modelo. Eu acho que eu não consigo reproduzir uma persona que tem o tipo de personalidade ali pra sustentar aquele tipo de modelo. Não, eu não tenho não. Tu tem de cavalo, mas não é só o cavala, poxa. Ser grossa. É ser dominatrix, pô. Aquilo ali é todo um rolê de dome, pô. Eu não tenho isso daí, não. Agora você, eu presumo que você não tenha vergonha de encarar uma persona nesse estilo. Agora eu tenho um certo... Eu provavelmente eu ficaria bloqueada, porque eu ia ficar com vergonha. Não tenho mesmo. Por isso que eu falei que é a tua cara, pô. Não é só o modelo ser bonito, tem que encaixar com a personalidade, poxa.
Oi, boa noite, Fernando. Como que você tá? Esse jogo aí tá na promo na Steam, 30 conto. Vale a pena? Ah, velho, é legal. Ele não é ruim, não. É que eu peguei ele de graça, né? Na Epic, na época. I never thought I would have to attend my murdered sister's funeral. Tem que ir ao cemitério. I can't forgive myself. Tem que ir lá no cemitério. I'll find the truth about what happened to us. Então, continuando aqui, o ex, eu acho que o modelo ele tem que casar com a personalidade, né, de quem tá usando. No caso, eu acho que eu não consigo ter esse tipo de persona. Eu não consigo reproduzir esse tipo de persona. Mas eu não tenho dúvidas que você não consiga, tá ligado? Você é perfeitinha pra ele. Quem sabe um dia teremos uma pudim para eu dizer yes, mommy? Não encaixa com a minha personalidade, não, é isso. E outra, pra eu chegar naquele rolê ali, eu teria que desistir do meu modelo, desse, né? De quem eu sou agora, como persona aqui. Oi, Pepo! Tenho medo, como vocês imaginam, mas não é de um jeito pejorativo. Eu acho que tem que ser bem confiante pra poder ter aquele tipo... Pra sustentar aquele tipo de modelo com o tipo de personalidade que a gente tá falando. Ou seja, não é nenhum tipo de crítica ruim. É admirável, pra ser bem sincero. Eu gostaria de ter essa coragem. Tudo bem, meu bem? Como que você tá? Tô de boinha? E a aula de literatura? Cadê? Alto. Que é a minha tática. Oxi. Como assim? Como assim? Falece de tanto rir. Qual é a tua tática, ó? Na verdade, eu vou te mostrar um modelo aqui. O ex, que eu acho que se... Vamos lá. Eu não vou mostrar pra vocês não, tá? Eu vou mandar só pra ex. Vocês vão ficar na vontadinha. Aí, eu acho que esse aqui tá um pouco mais aceitável pra minha personalidade do que aquele lá que eu te mandei, entendeu? Enfim, qual é? Porque esse primeiro, ele é muito sério. Ele é muito... Senta aí que eu tô mandando. Tchau. Vai fazer o que eu mando, não? Bem essas vibes. Chegar assim e falar assim... Como que é? Deixa eu trocar aqui. Fala pra mim. Quem é a sua mestra? Tipo essas fitas assim, tá ligado? Quem é a sua dona, hein? Fala pra mim. Você vai mesmo me desobedecer? Eu acho que você tá querendo... Eu vou parar com essas fitas aí. Voltar pro meu jogo. Será, pudim, Sama? Não sei.
Deixa eu me encontrar o meu caminho aqui que eu tô perdida. Onde que é o cemitério, mano? Não, eu vou me perder aqui no joguinho. Tem que achar o cemitério. Vocês são tudo levadinhos. Eu já vim aqui. Experimente a força do meu pau. Agora meu pau tá? Ó. Poucas. Meu pau tá forte. Posto de comando de guarda Priwin. Olha, patrulha de esse, atividade vampírica, hospital, inspecionar, investigar. 3 dias atrás, um dos nossos recrutas ouviu um rumor sobre a presença de um vampiro fêmea no hospital Pembroke. Temos apenas o primeiro nome dela, Thelma. É a doida mesmo, pô. Sua missão é ir lá discretamente observar qualquer atividade suspeita relacionada à sanguessuga, reportar diretamente para nós, então decidiremos o que ser feito. Ela só é doida, amigo. Ela só é doida. Coitada da Thelma, cara. A Thelma só é biruleibe das ideias, ti. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Eu mandei o mesmo link? Deixa eu abrir. Não. Ó, deixa eu pegar aqui de novo. Ei. Uau. Pronto. Eu botei pra compartilhar. Que? Oi, Choso, como que você tá? E isso, que eu tenho? Hã? Ué, você tem um model e não é vtuber? Como assim, Pepo? Eu acho o teu osso é mó fofinho, Pepo. Eu fui lá dar uma vasculhada no teu... nas tuas coisinhas lá na... como é que fala? Meu pai amado. Esqueci o nome da rede social. No Blue. Achei mó fofinho esse osso. Mano. Stone Bridge não é pra cá. É Blue Sky, Blue Sky, Blue Sky. Uai. Praticamente a mesma coisa. Então a outra é muito séria, pô. Eis. Eu tenho cara de que, ô sua pateta? Pera, eu tô onde? Eu tô... Enfim, deve ser por aqui. I cannot enter. Quarentena. É o quê? Oi, Starkiller, tudo bom? Eu ganhei o modelo, coisa mais linda, de graça, Chibi, mas ganhei. Ah, eu acho o Chibi coisa mais fofa.
Eu acho que combina com você, chibizinha. Você é toda itimalia. Tranquilão? Que isso, cara? Um vampiro pra dar chupada nos caras assim? É claro. É claro. Que eu tô cagado de fome. Legal que eu acho que tinha um rastro de sangue e eu não... I can't believe I'm doing this. Ei, qual é? A dona que é boba. Qual é, meu Xiaomi? É meu jeitinho, cara. Tá interditado. Tu leu minha dica? Pera, aonde? Dica aonde? Adoro o seu jeito, viu? 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 Eduardo adora o meu jeitinho, ó. Viu? 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 Jesus, o quê? Qual dica onde? Tu colocou no chat? É porque eu não consigo... quando eu tô correndo com o bonequinho, lutando, eu não consigo. A dica é ser confiante. Ah, boa. Boa. Ninguém pensou nisso. Ninguém pensou nisso. É porque na hora de fazer esses rolês aí, né? Normalmente a confiança falta, né? Ai. Toma de paulada na nuca. Stupid beast! Caraca. Sucumba, desgraçado. Tem um item aqui. Ser confiante. Eu adoro o jeito da Pudim. Ah, é só você pensar. Não sei se vou estar viva amanhã, então nada me para. Eu não sei. Ai, tá, não sei ler. Não sei ler. Eu não sei ler.
A pau. Eita. Que bom que você reconheceu suas falhas. Bem, eu vou me indo. Tchau, Kenga Izukingo. Tchau, sua arrombada. Um texto ilegível escrito em braille, apenas com título em alfabeto romano. Cura para a cegueira. Fiquei presa. Às vezes eu me pergunto se essas duas não fossem amigas, como seria a situação da ex nesse chat. Banida, certamente banida. See that fancy? É carinho. É carinho disfarçado de animosidade, o Edu. Ela me falou que eu não sei ler, mas é porque eu simplesmente não li. Eu só li a parte que ela disse. Tenha confiança, só isso. O cara do nada atirando Good evening, nos sir. sacos. Who the fuck are you? Don't you see I'm busy here? Dr. Jonathan Reed, that's who I am. And who are you? Ah, some fancy gentleman we've got here. Clear off. We don't want strangers on our streets. So you won't tell me your name, then? The name is Booth Digby. Maybe I'll ask my boys to break one or two of your bones, just so you remember it. Are you some kind of vigilante patrolling these Vigilante. streets at night? Something like that, but the police aren't in charge here. We are, see? So you're a concerned criminal, is that it?
Using funny jokes about me and my boys, are you? Fuck. You must have some balls. I saw many men like you during the war, Mr. Digby. Greedy little cockroaches who feed on despair. I could kill you for saying that. But, nah. You've been a soldier. I can respect that. So, tell me about your gang, then. What? Have you got a death wish? You really want me to answer that? Well, yes. Ah, é. Se eu fizer a You seem pergunta, so eu proud of your espero uma status. resposta, né, meu Tell me amigo? who you're working for. Oi! I'm the boss, all right? The wet boot boys work for me. All of them. Situation round here is better than other districts because of us. Because of me. What can you tell me about this part of town? Things ain't that bad, thanks to us. We give people what they need, and we control this borough. Well, you're not doing a very good job. People are still dying here like everywhere else. Yeah, well, we can't be everywhere all the time. And Edwina says if we can find more guns, we could be more efficient. More efficient? Really? You should probably tell Edwina that guns are useless against diseases and infections. Incredible. You know what? You're lucky she can't hear you right now. She's more smart than patient. My sweet queen of the docks. Goodbye, Mr. Digby. Eu conheço essa Edwina? Nem sei que área eu tô. Deu pra gente passar a mão aqui. Uns trocados. E tá trancado. It's locked, all right. It's locked, all right. Now everything seems under control, more or less. Don't forget to keep... Good evening, miss. I'm Dr. Reed. May I ask you a few questions? Who are you? Ah, essa que é a Edwina. As I just told you, I'm a doctor. From the Pembroke Hospital, actually. The Pembroke Hospital, you say? I don't have any money for you leeches. I'm not here for charity, Miss... Miss Edwina Cox. So what do you want then? Fancy buying something from me, maybe? Ah, ela é vendedora. What can you tell me about your work? I'm a businesswoman. I buy and sell things, and I send my wet boot boys after anyone who don't play nice with me. Gang member and shopkeeper. Can't be easy running double shifts. If you're interested, I may find use of a doctor who can freely walk across the city, you know. I'm not interested in a career in the criminal underworld, Miss Cox. Fair enough. Stay away from us then. Uma mulher líder de gangue é... Since my return Ainda mais from nessa the war, época. I don't feel that concerned by threats, knives, or even bullets, if you must know. That's exactly what that stupid trade unionist claimed after he attacked one of us. Booth and I reminded him a bullet beats words every time. You're quite blunt, aren't you? I like people who know what they want and say what they think. This is a time of great opportunity for those ready to embrace their destiny. What can you tell me about this part of town? You can't trust anyone around here. As soon as you lower your guard, you can be sure some arsehole will take advantage of you. Really? Don't you think that's a little bit excessive? Bastards, all Little- of them. little bit This region excessive. only responds to violence and threats. You sound like you're thinking of somebody in particular. Take the gravediggers of Southwark. They must pay me every week, but it looks like they forgot who gave them permission to steal from the dead. Looting corpses in a mass grave. That
is a new low. Whatever. Hey, since you're a doctor and all, maybe you can access that forbidden area and remind those bastards what they owe. You still use your husband's name, Edwina. Why is that? Why shouldn't I? He may be a bloody bastard, but I'm still his wife and his name means something round here. Are you aware of what happened to him? Yes. I'm sure he fought till the end and looked death in the eyes. The boys will mourn him. Except one of them, maybe. O que ela tem na Can I see lojinha? what you have to sell? As long as you have money, I'll show you all I have. Ela tem munição. Um pouco caro, mas enfim. Deixa eu ver, acho que tem mais coisas que eu ainda não perguntei pra ela. Hello again, Dr. Reed. Mas... Boo Digby looks at you with love-struck eyes. Tell me, Edwina, Sobre is o the buff. feeling mutual? You have no idea how refreshing it can be for a woman to receive all the pleasure she needs. I'll take your word for it. What is it, Doctor? A woman's not supposed to talk about these things. Eu fico chocado facilmente. I'm not that easily shocked, Miss Cox. You can speak freely about your love. Ah, deixa ela, Poor cara. bastard is good to me, if you must know. He makes me feel good. And that's a first. So you're just like any other couple, after all, are you not? Yeah, we're so ordinary that I'd put a bullet in his head if he ever cheated on me. Eita, ela é poucas ideias. Se trair ela. Já viu? Tell me about the man you and Booth killed, Edwina. The bastard killed one of us and received retribution. There's nothing else to say. What happened Traiu, já I viu? don't know and I don't care. One of ours was killed by that communist bastard, but he didn't brag for long. So you have no idea what really happened, but you executed him anyway. No one messes with the wet boot boys, Doctor. This is our territory and this is our law. And your conscience is clear. You kill without hesitation. Violence is an efficient tool, Dr. Reed, when used properly. So you decide who lives and who dies, just like that. Yes, Doctor. Just like that. I'm not saying it's fair. I'm saying it's my way of dealing with troublemakers. Poucas ideias, ela. Goodbye, Miss. Gostei, 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 gostei. Good evening, sir. Whatever. Don't you recognize me? We met a few nights ago. Don't take it personally. I spent a lot of energy forgetting what I did the night before. Yes, you had definitely drunk too much then as well. I'm Dr. Jonathan Reed. I'm Jason Delaney. I'll try to remember you. Oi, Baldin, boa noite, Chuchu, como que você tá? Deixa eu fazer Inebriation aside, do you need medical help? Yes. I feel sicker than usual these days. Vou dar o remédio pra ele aqui, que eu fiz uns remédiozinhos. Take this, then.
And perhaps you could try to slow down the alcohol intake too. Hey, Doc, you don't really want me to stop the only remedy I can afford. Deixa eu ver se tem alguma coisa liberada dele aqui. What do you do for a living, Mr. Delaney? I drink. O que ele faz da vida? I drink Eu in the bebo. morning and at noon. I drink at night. And then I drink some more. Tudo bom, gurizada, tudo bom. O que ele faz da vida? Eu bebo. Eu bebo de manhã, eu bebo de tarde, eu bebo de noite. Why do you drink so much? Maybe it's because I prefer dying slowly. Death can be so abrupt. Personally, I like to see mine coming at my own pace. Eita, foi profundo agora, foi profundo. That's because I am Doc. Don't you work at all? I'd love to, but I don't have the time. Didn't I tell you? Drink in the morning and at noon. I drink at night. Você não trabalha? Pô, eu gostaria, mas é que eu não tenho tempo, sabe? Eu bebo de... Eu não te contei? Eu bebo de manhã, eu bebo de tarde, eu bebo de noite. Não tem tempo pra trabalho aqui, entendeu? Ele tem uma atividade mais importante pra executar. Nico, obrigada, viu? Obrigada por seguir o canal. Bem-vinda. tá escolhendo que a Dona Morte venha no seu ritmo. Filosofia de vida aqui foi profunda, mano. Is there anything in particular that you like about this part of town? Except for the cheap drinks. Mas eu me pergunto de onde que vem o dinheiro pra beber, né? I love this neighborhood. So friendly, so joyful. No reason at all to rejoice then. Life is hopeless and then we die, is that it? Let me tell you a story. Pois bem, conta. All right. Go on. A few years ago, when I believed a resolute man could change things around here for good, a tragedy occurred nearby. What kind of tragedy? It was a bomb. A bomb that exploded and killed many people. Metal and blood everywhere. Shouts, fire, broken window of the shoe shop, the torn street light. You lost people you loved that day, didn't you? I've lost everything. But you know what the worst part is? I don't even remember where it happened. I've drunk so much to forget it. And now I can't remember where it was. I can't pay my homage to the dead. I'm sorry, Mr. Delaney. It's okay. If you ever find the place, just leave a flower for me there. Even if you tell me where it is. I'm not sure I'd memorize it. Is there anything in particular that you like about this part of town? Except for the cheap drinks, I mean. How dare you say such a thing? I love A proposição que tecnicamente ceifador é só um humano que serve pra te acompanhar até o outro lado, tipo, ele parece mó legal, imagina aí sozinho. É verdade, né? É verdade. É um guia. Tem ali o seu sentido. Mas assim, todas as representações que tem do ceifador, as mais gentis, na verdade, ele vem como um... Assim, as mais drásticas mostram o ceifador como um cobrador de dívida, tá ligado? É como se você tivesse um caderninho ali com a tua conta, né? Que é o teu tempo de vida. Aí quando a tua conta fecha, tu tem que pagar a conta, aí ele vem cobrar, entendeu? É bem isso. Mas outros retratos que mostram, assim, os, né? O ceifador, né? Mostram ele como uma figura que vem ali, tipo, colher, né? Que ele tem esse papel de coletor. Não sei se eu falei certo. E acompanhar, tá ligado? E te mostrar o caminho, ó. Tá na tua hora, vamos embora. E meio que te fazer entender que, né? Tu agora vai fazer outra coisa. Tu não pertence mais àquele lugar ali. Tipo agiota. No reason at all to rejoice then. Life is hopeless and then we die, is that it? Let me tell you a story.
Another time, perhaps. I'm not sure I want to hear another sad story. Is there anything in particular that you like about this part of town? Except for the cheap drinks, I mean. How dare you say such a thing? I love this neighborhood. So friendly, so joyful. Why are you so cynical? Cynicism is the polite way to express despair, Doctor. Oh, cinismo é a forma educada de mostrar desespero. Esse cara aí, ele é, né? Ele dá umas respostas bem profundas, velho. Surely you must have had dreams and expectations when you were young, like everybody else. Sure, I wanted things to change. To really change, and to change for good. The bigger the dream, the harder the fall. Quanto maior o sonho, maior a decepção. Tem essa. É aquela famosa, quanto mais alto, maior é a queda, né? Sounds like you were an idealist, which is honorable. No, sir. I was an anarchist and I believe that exclusive property is a robbery in nature. I wanted a new world to rise from the ashes, Dr. Reed. Que era um anarquista, velho. Toda propriedade privada é roubo por definição. É isso. Do you really think the world is that bad? No, I believe we all can choose to make it better. Já arregaçaria na sinuca, não duvido. Too corrupt and too guilty. I failed for sure, but others will come. I want to know more about your past as an anarchist, Dyson. I'm still an anarchist, Doctor, make no mistake. I just reject violence as a tool to change the world, unlike my comrades. Do you still see your comrades, then? Even if you don't agree with their methods anymore, I mean. No. I hope they'll come to share my point of view one day. I'll raise my glass to that splendid idea. Do you believe in a bloodless revolution, then? I do not believe in much anymore, Doctor. But I'll admit I like your Não idea duvido, of peaceful Drupi. change. I like it a lot. O Balde falou que em troca você sairia com... te arregaçaria na sinuca e sairia com uns 15 conselhos. É verdade. Ou filosofias, né? Coisas que te fariam pensar. Sairia de lá com dúvidas filosóficas sobre a vida e não sei se... No dia seguinte você ia esquecer tudo que ele falou. Falar, é só conversa de bêbado. Goodbye, Mr. Delaney. Vem cá, careca. Good evening. Why must it always be a good evening? I was just being polite. I'm Dr. Reed. I'd like to ask you some questions, if I may. Don't like questions. Or doctors. And the name is Seymour Fishburne, if you must know. Eu saí com R$5 a menos, aí foi triste. F pastel. What can you tell me about this part of town? A shithole filled with maggots. Liars and thieves, all of them. Are you thinking about someone in particular? Nope. Hate them all. Especially these petty, whining little shitbag beggars. Bed beggars. Is there no one who deserves your leniency, then? Well, Tom from our local is somewhat of a decent bloke. At least, unlike most maggots, he knows how to listen without opening his trap. What's your occupation? I take care of my mum. That's what I do. She's the only good thing in my life. Even though I don't treat her so good. You seem upset. Is something bothering you? I lost the necklace I bought her. I'm a fucking idiot. A worthless idiot.
Sometimes it's hard to be a good son. I just wanted to smile. Caraca, velho, eu tô falando com o pessoal, tô arrumando um monte de missão secundária pra mim. God knows she deserves Conversa com os caras, tipo, tô... Ou desbloqueia a investigação, ou desbloqueia alguma coisa sobre outro personagem. Ah, desbloqueei umas 2 missões secundárias aqui. Goodbye, Mr. Fishburne. Comer um ratinho. I have this thirst for blood. Caralho. Ó, os primeiros caras que eu enfrentei. Eu tô voltando no jogo. Tô. Deixa eu ver um negócio aqui. Ai, tem um mapa, cara. Eu não sabia que tinha mapa. Eu nunca parei pra olhar se tinha mapa, cara. Ai, mano. A gente quase zerando o jogo sem saber que tinha mapa. Oi, ZG, tudo bom? A menina vai morrer, casar, ter filhos e essa live vai estar rolando. Como assim? Oi, Wellen, como que você tá? Boa noite, oi. O que o mês de abril não tem que todos os outros têm? Eita. Não sei. O que o mês de abril tem que os outros não têm?
Tá. Ah, não sei. Someone's playing a right strange game. Cucumba! Já é casada comigo? Oxi, eu não. Eu não. Eita pau. Vai pra lá, bicho feio. Vou ver aqui, tem alguma coisa. Uai. É, abriu, não tem, verdade. Oxi. Tá. Ah, eu acho que eu tenho que matar esses bichos aqui, ó. Ai, droga. Sucumba! Bichinho feio. Deixa eu ver o que vocês tinham no bolso. Ei. Ih, rapaz, espera aí, tem... Eita, esse moço aí, eu acho que deu ruim pra ele, hein? Ela tem respostas piores que nem foram clipadas? Como assim? Are you all right, sir? What are you doing? Hoje ela só disse, eu não, foi tranquilo. Tem vezes que ela dá... Não, é que não, para, Drop. Quando você me enche o saco. Or whatever these thugs call themselves. I can still kick some respect into those youngsters. I wasn't specifically referring to them, but are you really after these men? Why? They took my boy! I've had no news since he joined that crazy gang. So I decided to come and find him myself. To get some answers. I see. But as I said, your life is at risk if you stay here. And I'm not referring to the gangs either. Tá vazando o barulho do ventilador pra vocês? Ou tá de boa? Nicer, let's say. Oi, Edu, tudo bom? Bem-vindo de volta. Ver o que tem aqui pra gente passar a mão. Ó, dinheiros.
Eita, pau. O que aconteceu aqui, gente? Não vou ficar lendo carta pra mãe dos outros, não. Engraved under the blood on the back of the case. Jack Gillingham. Maybe I should return this watch to his family. Do nada, eu pego uns negócios no chão que eu nem tava esperando achar no chão. Eita, moço. Tá boa a cachaça, hein? Ouvi daqui, hein? Uma rotinha. Ai, ai. Vamos voltar lá pro hospital. Tentar, né? Voltar pro hospital. Pleasure, sir. Been a while since we've seen any new faces round here. Obrigada, Cal. Bem-vinda. Eita, a turminha ali. Tô trabalhando demais, caras. Descansar, tirar uma folga. Se alguém reclamar, manda vir falar comigo. Ah. Did you get a weapon training? We found one. Eu também tinha esquecido de trocar a categoria. Obrigada, obrigada, obrigada. Oxi, do nada. O cemitério é... Tá diminuindo naquela direção ali. Ok, ok, ok. Agora é só seguir. Opa, lanchinho. Ué, eu só queria ajudar. Não, calma, calma. Tá tudo certo. Obrigada, viu, por avisar. Eu também tinha esquecido. I have this thirst for blood.
Acho que não era pra estar aqui, não. Como assim leva tudo por trás, mano? Nossa, velho, até eu... Pra me distrair um pouco aqui. Tá grave, então significa que tá cheio de bichinho por aqui. Nada. Foi esse o tempo que o Eduardo respeitava tudo, querendo conquistar pudim. Hoje é só palavra de baixo calão. Que isso? Chegamos no cemitério. My dear sister, I don't know if I have the strength. Somebody help! What do you want? Somebody help! What do you want? Tô querendo te ajudar, mulher. Eu, hein? Aqui me... Tá gritando por ajuda aí, um monte de monstro te atacando. Tu me pergunta o que eu quero? Tô te ajudando, ué. Você é doida? Você é doida? Are you all right, miss? I don't know. Who were those people? They wanted to kill me. Why? They've lost their minds in the epidemic. They won't come back for now. You seem to know a lot about them, sir. I'm Dr. Jonathan Reed. I'm investigating this disease. I am Xiaoxun. Thank you so much for helping me, Mr. Reed. I must go to the cemetery now. Goodbye. Goodbye, Valatia. Com Deus. Oh, aproveitar que eu já tô aqui dentro, deixa eu ver. Carnage. This man's far too old to be sane. Caraca. Festinha foi doida aqui, hein? No. By the look of his clothes, this man's a docker. Samuel isn't here. I had better follow the blood trail. It's locked. Caraca, essa pintura abstrata aqui.
Rastro de sangue. Vai, doidão. Vai, doidão. Meteu o louco, ó. Eu tenho um pau e não tenho medo de usá-lo, você é louco? Tá, sangue, rastro de sangue. Cadê o rastro de sangue? Ali. As I feared, Samuel no longer preaches the good word. Caraca, tá cheio de bicho aqui. Canalha. Toma. Toma, toma. Queria brincar aí, ó. Brincamos. Eu, hein. Tá, rastro de sangue. Parece do zumbi, é. É. Esses scouts aí, eles ficam numa gemessão. Thirst for blood. I can't believe I'm doing this. This is despicable. Ali, ó. Ué. Bom, não tinha nada aqui. Amostra de sangue intenso. Legal, legal. Acho que com essa amostra aqui eu consigo desbloquear uma cura. Que não é...
Since I can't reveal myself to my mother now, I must find a discreet spot to attend the ceremony. Tinha alguma missão pra fazer aqui, só que eu não achei. Não, fi. Caraca, apareceu um monte de gente agora. Ai, que droga, velho. Ah. Vou logo pra missão da minha irmã. Ai, droga. Tentei desviar dos caras. Ai, que droga, velho. Oi, cenário, tudo bom? Como que você tá? Recuperei um punhadinho de sangue. Eu tava sem estoque de sangue. Deixa eu achar onde que é o... coisa do enterro da minha irmã. Acho que é aqui pra cima.
I have this thirst for blood. This is despicable. Encontrar um lugar reservado. A família tá achando que eu morri também, né? Então... I am the resurrection and the life. He that believeth in me, though he were dead, yet shall he live. And whosoever liveth and believeth in me shall never die. We commend unto thy hands of mercy, most merciful Father, the soul of our sister departed, and we commit her body to the ground. Earth to earth, nossa, cuidado. Olha a nossa mãe. ashes, dust to dust. Ashes to ashes, dust to dust. Coitada. Olha o Alfred do lado dela. Why kill my Mary and stick her here in this cold, god-awful place? These are the legal requirements for the epidemic, madam. Oh, Avery, I feel so tired. Please take me home. Yes, madam. Assim como ninguém desconfia que esse Dr. Reed é um vampiro. Olha só a cara dele, mano. Muito suspeito. If I could only change one thing. One thing. This is a nightmare. Jonathan, there is nothing you can do but accept it. What brings you here? I thought you could use the company. I am so sorry for your loss, Jonathan. I wish the tears would come. But I'm empty. And I feel a hypocrite. Let your pain run free, Jonathan. Don't smother it. What you feel is your humanity. Don't be so quick. Olha lá, essa mulher aí, essa lady aí passa mais por humana que esse cara aí. In search of me. And it led to her death. Jonathan, don't. I still hear her last thoughts. They echo in my head. Her mind shattered, and it haunts me. Jonathan, stop. Listen carefully. You must come to terms with this. You must learn to live with what happened. How is it possible? Tell me. Is it so easy to take a life every night, and then just smile and nod at those you spared? Don't you see? You're doing the work of our enemies, feeding your remorse. We are weakest when we grieve, and the guilt blurs our senses. And so this is why you're here. To warn me. You felt this pain yourself. You too have endured this. I don't want to lose you, Jonathan. I've lost so many friends. Loved ones I cherished. Pray for Mary's forgiveness, if you must. You may be right. Of course. I've stared upon this world for centuries, and time has taught me to deal with guilt, if not erase it. What should I do then? St. Mary's Church is not far from here. Go there and make your peace. Find the solace you need. My lady wants me to confess. No, Jonathan. It's you
who wants to confess, I think. Oxi. Que mudou dessa vez que não teve porrada, que eu não tive que matar minha irmã. Confuso, acho que eu fiz alguma escolha no game que mudou essa... I'll take it. Confuso, confuso. And off to church he goes, a newborn seeking divine consent to lick the blood from the soft and pointy crown. Who are you? Make yourself known. Newborn, you reek of guilt and pointless compassion. Shed your skin, forget your old weaker self. What do you want from me? O tamanho da criança. Does not approve of lone wolves who bring unwanted eyes to our pastures. So your name is Ascalon? Ascalon's will is vampire law. Learn them, abide by them. A mão do cara é o tamanho da minha cabeça, véi. And jury. These immortals try my patience with their plans and unsolicited counsel. Então, será que ainda a gente vai ter essa batalha com a irmã? Ou... It's a leech! Kill it! Bloody leech! Shit! You'll pay for that! Pagar pelo quê? Errou! Yes? What is it that you want? I'm sorry to disturb you at such a late hour. No worries, my son. I'm still quite awake, having just returned from a funeral. Yes, I know. I've forgotten what I wanted. I don't know. May I help you, child? You seem somewhat perturbed. I haven't the strength to cross the threshold. I wish to pray, to cleanse my soul. The church is shut by order of the bishop. But I'm still the vicar of St. Mary's, if that is any use to you, my son.
You seem to me a good soul, Vicar. But this is a personal matter. There are no secrets from God, my son. If your heart needs comfort, consider me your chapel. For I can be as silent as stone. Palavras são para quem sempre foi. I've words for one departed. They're not for living ears to hear. Your eyes burn with rage, yet I see the pain that lies beyond. I am here to lighten the burden of all God's creatures. Whatever you tell me is between us and the Lord. Very well, priest. As you seem quite adamant. Open your heart, my son. Tell me what burdens you. With whom do you wish to speak? Just know, I cared for her. You seem so troubled by the loss of this girl. What happened to her? She was murdered. I see. And how are you feeling, my son? I feel responsible. The pain is consuming me. I have a final question for you, my son. This is of the utmost importance. Ask your question, Vicar. What would you like her to know? Cara, o que eu quero que ela saiba? Juro que não fui eu. Não, ele não vai falar isso. Ele tá toda hora falando que ele vai achar o culpado. Mas acho que mais que tudo, acho que ele quer que ele seja perdoado por ela, né? Acho que mais o perdão. I killed you. There's no excuse. My dear Mary, forgive me. You have been heard, my son, and your burden will lighten if your words are sincere. Go in peace now, and live your life in the way she would have wanted. Eita. Whatever happened on this dock is between my sister and I. It does not concern God at all. Assim, pelas escolhas que eu fiz, já foram 2 batalhas que eu fiz a primeira vez que a gente jogou, né, Drup? E dessa vez, a gente já não... Ó, a gente não lutou contra a enfermeira. E... Eita, pau. Poder divino. Deus, velho.
Over there! Remorse and pain are precious when binding you to the earth. You. I remember you. Oxi. Do nada, quem é esse mano, véi? I would harm no child of my making. Caraca, véi. This is your doing. You made me this creature. What are you? I am the land. You are our champion. You selected me, chose me. As shall my children yet to come. What is it you seek? This age is sickly. An ancient poison, an older rage, brewed in a cauldron newly forged. This has something to do with the epidemic. Seek truth, my champion. Defeat the serpent of knowing with iron spur. I've had enough of others making decisions for me, pretending to know how I should feel or behave. So the vampire who made me is some sort of disembodied entity? Or was he just projecting this vision in my mind? Maybe Edgar can help me with this one. Esse mano aqui é novo, I'm não? Dr. Reed. Always a pleasure to meet a colleague, sir. Especially when he was supposedly dead. A colleague? Are A you gente não tinha conversado Not antes anymore, com sir. ele. I used to be Dr. Rakesh Chadana. Now, I'm just Mr. Chadana, pawnbroker and humble guardian of this morgue. What do you mean? You used to be a doctor. Was your license revoked? No, sir. It is just that I like to be precise. I run a little pawn shop while taking care of the dead. But I used to be a real doctor. Are you afraid or uneasy being surrounded by so many corpses? Why should I? These bodies are empty vessels. Flesh left to decay. Poof. No soul anymore. All gone. An interesting point of view. And quite an exotic one, too. Most people fear, or at least have a respect, for dead flesh. Sir, as a medic during the war, I learned to face my death and the death of others. It's the pain we have to tame, not death itself. How did you get this job? After I left the army, I worked as an undertaker down by the docks. A dangerous place with many an unpleasant business there. Milton Hooks helped me get a job here. Não é à toa que ele trabalha vendendo coisa, pô. Have we met before? O Milton que trouxe ele. Why? When we first talked, you said you were glad to meet me since I was reported dead. Funny story, sir. Your sister came here a few nights ago. You were missing, and she was looking for your body. She must be very relieved now. Putz. Do you work here alone? Yes, very easy work, sir. All I have to do is watch a few bodies. The situation was very different when the main morgue was still open. Putz, Matheus, obrigado pelo follow. Bem-vindo. Putz, véi. Falou da irmã, mano. Why do you have to watch these bodies? Because these poor fellows have no names. We keep them in case someone comes looking for the missing. Sadly, very rarely happens.
Why close the hospital's Salve, main salve. hall? It was for sanitary reasons after the beginning of the epidemic. Cadavers had to be moved to the nearest mass grave. Acho que já perguntei sobre a vida dele em Londres, né? Deixa eu ver aqui, perguntas... A pawnbroker. I expect you get all types of people here. Yes, sir. All kind of people. For I sell all kind of goods. Who comes here to trade with you? It's very unhygienic, even unsafe. Diseases can spread. É verdade, pô. Customers, for the E hospital. no lugar very onde o pessoal cautious, tá sir. tudo doente I've been a doctor, pra penhorar a coisa, não é muito And saudável, all my né? clients are good people. In fact, I think I only know good people. What kind of goods? With the quarantine, it's not always easy to buy things. So I trade, I exchange. Some people sell, some others buy. I like to help. Pô, o cara cuidando do necrotério. Quantas coisas eles não devem pegar? Do pessoal que não vem reclamar Do you believe in life after death? Não vem reclamar os corpinhos. I believe we must do all the good we can while alive. For our time is short, and the obstacles are endless. Do you think you would enjoy immortality as a concept? I don't think so. Don't mistake me. I love life, and I'd like to live a long life. But everything has to decay, sir. Even goodwill. Do you really believe goodwill cannot last? As I said, sir, everything Ah, mano, ninguém é bonzinho assim, If I não. was to never die, Ainda mais ele que tá mexendo com trade, pô, numa época que a galera tá simplesmente morrendo. Quite depressing, wouldn't you say? yes. But the good news is, we'll all die before losing our humanity, sir. Ele não me parece tão confiável assim. O Milton, pelo menos, ele é sincero, pô. Ele mete logo a real. No, I am not. I don't fear death, for I won't see it. What troubles me is the pain my death will inflict to those I know. Milton já fala, pô, os mortos não vão precisar mesmo, né? I am a foolish man. Esse cara, ele tem um discurso todo... tô ajudando os outros e tal. Deixa eu ver Please show me aqui. what you have to sell. Vamos ver o que ele tem na mercadoria It's just dele. trinkets and curios, really. But I'm sure they can be useful. Ele tem bastante medicamento, mano. Comprar um pouco de cada, pô. A month? A year? You have the right to disapprove of our methods, and you will kindly apologize when you're feeling better. Vou lá pra minha sala, vou fazer um... Eu tenho umas... Acho que eu tenho coisa pra olhar, pra analisar. E... Putz... Eu quero tratamento pra cefaleia, cara. Vamos reciclar essas coisas aqui que a gente achou. Estojo de cingaro. De perfume.
Aqui é soro de vigor fraco. Soro, 300 pontos. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Depois a gente vai lá nos distritos. A gente tinha um distrito pra ver, né? Que tinha um pessoal meio dodói. Esse mano aqui tá com cefaleia e eu não tenho a receita de cefaleia ainda. Pessoal tudo... O Darius está com bronquite. Acho que eu já peguei, né, o tratamento de bronquite. Vai ser bom eu, antes de dormir, antes de eu dormir, né, com personagem. Se bem que não tem muita coisa, né, ponto de experiência pra aplicar, então... Tem uma discussão ali embaixo. Eita pau. God protect us. You've got a leech in the hospital. Yes, my hospital. My mission is to heal while you go about warring. You've set the table for a snake. I wonder why there's venom in your food. I'm growing tired of your song. You're a woodsman, McCullough, not Eita, a é um doctor. daqueles cara que Return to your caça. hunt. Remember, I've a good nose for machinations. I can flare the scent at a mile. You can't hide from the god. Leave him, Jonathan. This is sacred ground. Neutral territory. And I just had the carpet cleaned. Pô, mas olha a cara do cara, mano. Como que ele passa desapercebido, eu não sei. Bad news indeed. Deixa eu dar uma olhadinha nas coisas dele pra ver se não tem coisa nova pra eu pegar. Tem não. Já passei a mão em tudo já. What happened? The hospital has been attacked. We have injured patients, at least one dead and several missing. This has spiraled out of control. Even the most infirm are asking to be allowed to return home. Are you worried about the situation or your reputation? Now is not the time to think Pessoal igual. Of course. Ih, será que não são vampiros, We cannot afford mano? a public scandal. It would ruin us. We must restore order and quickly. You mentioned a dead patient. Who is he? She, Jonathan. She was Miss Harriet Jones. I found her room like a slaughterhouse. Blood everywhere. The duty Oh, logo a nurse velha is taking care fofoqueira, of the velho. mess. Very well. I'll help you. Jonathan, please. I can't rely on anyone else.
And this concerns you as it involves vampires. Mas eu acabei de dizer que eu vou ajudar. Por que tá me mandando esse textão, amigo? Liberal tendencies here. In what way? Jonathan, I may turn my head when you or her Do ladyship nada. indulge, but I will not allow this place to become a nest for street feeders. Please then, tell me. Sean Hampton, the man we thought we'd saved at the docks. It seems he was infected after all. So Hampton became more beast than man. Exactly. And now Guard of Prewen suspects the hospital of vampire activity. Do you realize what that could mean for us? Well, they are not far wrong. The hospital is almost crawling with vampires. McCullum is a fanatic. The Guard will stop at nothing. You don't know what they're capable of, Jonathan. Very well. Since I brought Mr. Hampton here, I will put an end to this. O padre virou vampiro. Tá, o que eu ia fazer? Sean Hampton lives and breathes for the well-being of his flock. There's no other place he would go but the docks. Dar o... Eita, por isso que... Nossa, mano. Caraca. What on earth happened here? Caraca. Zero estrago com a véia, hein? A veinha fofoqueira. Coitada da... Good evening, Nurse Brannigan. Good evening, Doctor. Deixa eu ver aqui... Tell me what Dr. Tippett did. I know his mistake caused a patient's death. If I had not covered up his error, Dr. Tippett would have been fired from this hospital. I could not let that happen. You can't allow your emotions to dictate your conduct concerning patients, Nurse Brannigan. Look around you, Dr. Reed. Do you really think we can afford to lose a brilliant practitioner like Dr. Tippett in our situation? Você assumiu grande risco. Perhaps you did it with the best intentions, Nurse Brannigan, but you took a great risk. Must I remind you that a man died? You mean you've never made a mistake? Never covered your tracks? Come on, Doctor. I wasn't born yesterday. Ih, pior que meteu a real, pô. Que médico nunca cometeu um erro. Vamos lá, atualizações. Volta a fofoquinha, atualizações. That Mr. Hampton killed Miss Jones in her room, then ran away. And did you see all this? No. I was working by the tents when it all happened. I only entered the room when they asked me to clean up the blood. Eita. Where is Miss Jones's body? I don't know. I'd imagine the morgue. It all happened so quickly. Did you see Sean Hampton leave the hospital? I think I saw a silhouette exiting the hospital gates after the shouting started. At first I thought it was someone who was just scared, but... well, maybe it was him? Goodbye, nurse. Call me if you need assistance. So little result. I wonder what your last thoughts would be. Good evening, Nurse Hawkins. Good evening, Dr. Reed. Deixa eu ver se desbloqueou alguma coisa. How would you describe the situation at the Pembroke Hospital? It's serious. The flu is wreaking havoc amongst the staff and patients. We are running out of everything. You must get a hold of yourself, nurse. Sorry, I'm exhausted. No one has any idea when this epidemic will be over. Nurse Hawkins, the Spanish flu won't last forever. Even the Black Plague didn't kill everyone. I wish I could believe you. But what if this epidemic was worse? What if in the end, nobody was spared? How long have you been a nurse? Well, long enough to see that the epidemic is winning.
And no matter how qualified you are, don't tell me you'll change that. You'd be surprised what dedication can achieve, Nurse Hawkins. In medicine, sometimes we're just a test result away from a miracle. Sorry, Doctor. I don't want to sound bitter, but I'm just too tired to give a pep talk like Nurse Brannigan. How is the Pembroke staff coping with the epidemic? Well, not well. Milton, the ambulance driver, is even more grumpy than usual, especially concerning doctors. Why É is teu Milton namorado, grumpy on a daily basis? o motorista da ambulância ou Milton's not the kind of man who's mulher? bothered about a bad reputation, whether he deserved it or not. Why does Milton dislike doctors? I don't know. Just ask him. Eu sou novo aqui. Como vocês estão aí, Marcos? Como que você tá? Bem-vindo. Boa noite. Pepper, I know you're very close to Milton Hooks. Yes. Milton Hooks is my man. If you want to report me for that, just feel free, Doctor. I have no intention of reporting Meu you, Nurse namoradinho. Hawkins, but are you aware of the risks? The rules say I won't be allowed to work as a nurse anymore. But here at the Pembroke, we break rules all the time. Is he worth the risk? Hey, I'm no perfect woman, and Milton is not the finest bloke. But we do our best to get by. That's all any of us can hope for nowadays. É isso. Tá bom. Tá, perguntas pessoais ou requer pista? Vamos lá. Sobre o que a treta que aconteceu no hospital. Afraid. Death has always been a frequent visitor. But murder? Vai se lascar, Drupi. As a nurse at this hospital, it is your duty to deal with these things as best you can. Yeah. Until it's my turn to have blood spread all over the walls. I entered the room first, Dr. Reed. I've seen what that monster did to the woman. Grossa. Goodbye, Nurse Hawkins. Fear and disgust on every Good street evening, corner. Miss Howcroft. How are you tonight? I need blood, Doctor. Warm, rich, vibrant blood. Is there anything you can tell me about the recent commotion here? Many things can happen under cover of night, Dr. Reed. But I took no part in this massacre. But did you see or hear anything? I can't say I did. But the smell of fresh blood almost made me faint, Doctor. Você tem alguma pergunta desbloqueada? Tell me, Thelma, what do you really know about vampires? I saw one and he saw me. I watched him hunt and kill. I saw his terrible wounds heal as his victim died. And then I knew I was saved. You mean you actually saw a vampire? Here in London? Yes. And it has been the answer to my pain. I must drink and kill to regenerate my decaying body. I am a vampire too. You have no idea what problems your claim could cause if heard by the wrong people, Miss Howcroft. You must stop this nonsense, now. Why fear the truth? Strange things live in the dark, Dr. Reed. Por que vão te matar, mulher? Se tu não calar essa boca aí. Eu, hein? I'll leave you, Mistress of the Dark, to your nocturnal activities. I wish I could be sick again. Disguised as a blood boil with fever. Deixa eu ver um negócio aqui.
Tem que achar o posto avançado dos caçadores de vampiro. Deixa eu ver aqui onde que fica. Ah, é justamente meio do caminho da onde eu tô indo. Eu tô indo lá pra Whitechapel pra poder dar remédio pro povo. Deixa eu olhar aqui meu inventário. Beleza. Oxi. Don't like that, do you? Os caras spawnaram do nada na minha frente, mano. I can't believe I'm doing this. É quebradinha aqui. Ah, isso aqui que era a base dos caras? Já achei, então. Já tinha achado faz tempo, então.
Tá. It's not a place for you, sir. Bom, tô saindo, moço. Tô saindo. Ó, mas você tem que catar os corpos dos teus amigos aqui, ó. Estão tudo dormindo, ó. Violência, continue. Tá. Agora eu tenho que ir pra Whitechapel. Best be on your way home. It ain't human. Stop! Ixi, tem um padre aqui. Fear no evil. We do the Lord's work here. Ecto patrono. Remember your vows, friends. Oh my God! Ai, véi. The power of the Lord commands you. We cannot be defeated. Meu Deus. I'll crush this beast. Bloody leech! Bicho chato. Cheguei em Whitechapel. Good evening, Você sempre tem que ser um padre. Então, né? Do you Porque... need any assistance, Miss Popper? It depends on the price of Então, your né? O medicine. poder divino. Vamos lá aqui. Dar o remédio pra turma. You would think I am that sort of man. Forgive my suspicion. I'm so used to liars with good manners. Thank you, sir. What do you know about Nurse Crane and her dispensary? That woman is a saint. She's living proof that a strong will is sometimes all you need to make a difference. Goodbye, miss. Take care of yourself as best you can. O moleque tá doente. May I come in? Sure. Sure. Is there only pain and suffering in this world? O nosso sad boy aqui. So, may I ask you a few questions? I'm not bothered. What could be worse? Do you need any medical help, young man? Yes, I do. I feel so tired. A voz sofrida dele. Parece que ele vai chorar pra gente daqui a pouco.
Deixa eu dar o remédio pra ele aqui. You'll feel better with this. But you need to get a grip, young man. Medication alone won't cure melancholia. I'm not sure I'm happy with the idea of living long in a world like this. But I thank you for your concern, sir. Vou ver se ele tem alguma coisa sobre a... news of Nurse Crane and her dispensary? I don't believe in miracles, but it seems the epidemic has been kept at bay for a few days. Goodbye, young man. Take care of yourself. Even my dreams are soaked with gloom. Vou ver se tem alguma coisa na casa dele ainda. A última vez eu passei a mão em tudo. Não tem mais nada, só esse baú trancado aqui. Locked. Deixa eu ver aqui quem mais tá... Whitechapel. Quase todo mundo tá com fadiga aqui. Vamos lá com Darius, pô. Eita, pau, calma. Não. Lugar errado, lugar errado. Joe, please, I don't have your money. Come on, Barry. Maybe it's time to see if this... Good evening, sir. Do you remember me? If you're here for a reward, you'll be sorely disappointed. But I'll gladly shake the hand of a fellow countryman. I'm not here for a bounty. I'm a doctor. Dr. Reed from the Pembroke. A doctor? In Whitechapel? What an opportunity. My name's Bates. Cadogan Bates. Do you require assistance, Mr. Bates? Not me, but your skills could help a lot of people round here. That would help my business, because I say, a live tenant's a paying tenant. Since I took an oath to help people, can I be of assistance? Well, seen better days, that's for sure. But it was bound to happen with all these refugees about. Infecting you is probably the last thing on these people's minds. Take this, in any case. What? You give me this for free? Don't have a clue about this place, do you? It's unusual to see someone so happy around here, especially considering the current situation. Why should I be sad now? There've always been wars, disease, tragedy. There always will be. That's an unusual way of Sempre seeing tá acontecendo alguma desgraça, né? Por que eu vou ficar triste por causa disso? Vou vivendo. É isso. Oh, cara. What is your business exactly? I offer fair lodgings for a modest price to the poor and weary of Whitechapel. I see. And what about those who cannot pay? Well, deals can be done, if you know what I mean. Money's not the only currency. After all, I'm not immune to a pretty face. Meu Deus, que canalha, velho. In other words, you take advantage of these poor lost souls. Begging your pardon, I thought you was a man who could appreciate the complexity of the modern world. Things ain't just black and white, you know. What help could I possibly be to your business? That's simple. I already get good money from all those fleeing the war. Can you imagine what they'd be willing to pay if I could offer medical assistance too? Mr. Bates, do not make me regret saving your life in this quarantine zone. I understand, Dr. Reed, you're from a good family. Don't want to get your hands dirty. That's fine. I'll be happy to act as your middleman. I've no interest in money. Perhaps one night I will visit you.
and take what I require. If that should happen, there will be no need for a middleman. So it's a no then. That's too bad. The Reed tonic could have really helped people, you know, save lives. Isn't that what you do? I mean, ele é só oportunista, esse cara aí, mano. Só mais oportunista. Tell me, what's your querendo tirar vantagem da situação. People are just beginning to discover what we've always known. This city's rotten to the core. They just took their bloody time to wake up and notice it. What do you mean? People are acting like the violence is news. But it's always been savage down here. It just bubbles to the surface every now and again. Jogar no jogo. Ah. Eu julgo. You seem to have recovered well since your attack. Cadeia nele. É porque ele não vai preso, né? É, ele tem dinheiro. Nessa época ele tem dinheiro suficiente pra subornar o policial. E como tá tudo um caos, um pandemônio, né? Por conta da epidemia, o cara vai tirar vantagem mesmo, pô. Quem que vai fiscalizar? Tá tudo uma desgraça. E quem que vai nesses bairros aí que tá todo lascado pra poder cobrar ele? Anything about Nurse Crane and her dispensary? Not really. Why am I not convinced? Maybe it's because you lack faith. Being a skeptic must be useful for a man of science. A man such as yourself, knee-deep in the muck of Whitechapel, must know more. Speak now. Yeah, thanks to Nurse Crane's dedication. These foreigners keep coming to Whitechapel, and my lodgings welcome all. So business is booming. More than ever. Hope Nurse Crane's dispensary does nothing but flourish. More money in my pocket in the end. Have you heard anything about Nurse Crane and her dispensary? Not really. Goodbye, Mr. Bates. Enquanto a mulher tá salvando os outros, ele tá ganhando dinheiro, né? Aqui, ó, o velho. Dá o remedinho pra ele, ele tá com bronquite, coitado. Hello, Dr. Reed. Come on in. Pô, depois daquela carta triste lá que a gente leu, que ele não mandou pra família dele, que ele rasgou, né, a carta. Cadê você? Vamos cuidar de você, Sr. Darius. Do you need some help, Mr. Petrescu? I am very tired, but that is all. I don't need you, Doctor. Dá o remedinho pra ele. Well, I think you do. Take this, and you'll feel better. Free drugs from an English doctor. It must be my lucky day. How is Nurse Crane these days? I don't know what you told her, what kind of deal you made, but Dorothea seems less anxious recently. Thank you for that, Dr. Reed. Goodbye, Mr. Petrescu. Ver o que a dona Doroteia tá aprontando. Ela deve estar por aqui. De sangue ali. Olha lá, Doroteia, seus experimentos. Welcome back, Dr. Reed. Good evening, nurse. How should I address you? Dorothy? Dorothea? Miss Crane? Dorothy is all right. If you don't mind me calling you Jonathan. That's fine with me. What can I do for you then, Jonathan? Ah, eu posso comprar Show coisa me dela. What you have in stock, please. Ah, aqui, ó. Uma fórmula estranha.
Vou comprar. Amostra de sangue robusto. Caraca, ela tem bastante, ó. 30 de cada item. Isso é louco. E tá vendendo a um precinho bom, mano. Ah, se um dia eu precisar de coisa, eu venho comprar dela aqui. Ainda bem que eu dei uma passadinha. Eu comprei coisas que talvez sejam interessantes aqui. Deixa eu dar uma olhadinha como que tá o distrito. Ah, é o poeta. Poeta. Ainda falta encontrar gente aqui nesse distrito. Eita pau! Me? I'll not die in some piss-stinking alley reeking worse than a week-old lavvy. Are you all right? The bastard hit the wall next to me. I don't even know if he meant to miss. If you've been hurt, I can help you. I'm a doctor. Name's Albert. Remember it. Now bugger off. What happened? Did you really steal that man's medication? Hey, I didn't do anything, it ain't me. All right. Perhaps the poor drunk just confused you with someone else. Sod off, mister. You ain't got no clue what's going on here. Bastard was a soldier in the war, so now he's got the right to shoot me. It's true. I'm not familiar with this part of town. Perhaps you could help me. I said sod off. Go find yourself another guide. O cara tá brabo. Não quer conversar. Have you heard anything about Nurse Crane and her dispensary? Nurse Crane? Yeah, I heard she's doing all right. Connected and protected. I found the recruiter you were expecting. He's dead, but he carried a note. The Wet Boot Boys have accepted your application. I knew it! I told you I was tough enough. I'll be free soon. This note was found on a dead man, Albert. If that doesn't change your mind, then you must be ready to face the risks. You're all fancy words, none of which concern me. Go worry about someone else. O cara só quer sair daqui, mano. Ele quer entrar numa gangue pra... Do you need assistance? Pra tentar... Feeling tired these days. Pra tentar mudar de vida. There you go. Let's hope nobody steals it from you. Very funny. Goodbye, young man. I won't end up another drunk arsehole littering the streets. Not me. Bloody heart. What? Shooting a boy in the middle of a street. Not the best thing to do, wouldn't you say? What? You saw what happened? Who are you? I'm Dr. Reed, and I'd like to ask you a few questions, if you promise me to set your gun aside. No.
Look, I'm not a violent man. I'm Benjamin Palmer, doctor. And no one can help me. Not even you. What can you tell me about this place? Nothing to say, really. This is where I used to live. This Cara, is where todo I live estourado também, por causa da guerra. You don't have anywhere to go. No Cheio family. de cicatriz. Not since the death of my wife, Albert's mother. She was sick, you see. Long before the flu and all this shit. You mean you used to have a better life? Yeah, I had a wife, a home, and a job. I even used to have a name. Now I'm just Ben. Ben the tramp. Ben, o vagabundo. Perhaps you could focus for a moment and tell me your troubles. I'm sick, broke, and my son just stole my pills. Everything's coming up roses. Caraca, era o filho dele, mano. Whatever the boy did, I'm sure he didn't deserve a public execution. I swear I didn't want to hit him. It's just that I'm sick in the head, you see, and the boy he just frayed me last nerve. What is it, Benjamin? It was the war, wasn't it? Your nerves are shot, aren't they? I need some answers, Private. From one soldier to another. The doctors called me a liar, a coward. Put me in a straitjacket, locked me up. Finally, they sent me back to the front lines with a handful of tablets. Yes. Sounds like shell shock. I've seen few cases like yours. This is nothing you should be ashamed of, Benjamin. And it's perfectly natural in your situation. I'm not ashamed. I just need my pills. Peace and quiet, that's all. Caraca, velho. O cara tá todo lascado. A gun, alcohol, and a bad temper make a terrible cocktail, sir. Goodbye for now. Deixa eu ver aqui. Enxaqueca. Eu não tenho ainda coisa pra enxaqueca. Deixa eu ver. Tá, falta o Clayton, o Cleitinho e o Richard. Estão tudo no mesmo lugar. E eu acho que aqui tem uma parada pra eu poder... Pior que eu acho que não tem. Vamos lá. Eu vou tentar ir aqui no esconderijo. Pra poder analisar esses documentos que eu peguei. When science fails, working nearby. Cheap price, good quality. Come on, take a look. Don't be afraid. I
cannot enter. Que droga. Logo esse esconderijo tá trancado, cara. É o esconderijo que eu tinha achado. I have this thirst for blood. This is despicable. Pô, que triste, mano. O esconderijo não... It's locked. Vou ter que ir pra outro lugar depois dar uma olhada nas coisas que eu achei, nos papéis que eu achei. Vamos então... Vamos lá. Tem que achar o Milton. Cadê o Milton? Ali, o Milton ali. Good evening, Doctor. Can I help you? Christina Popper claims she sells her body because she can't find any other work. Do you believe her? Of course I do. Her story is exactly what I want my readers to understand. We live in an intolerant and divided nation. Do you think things will ever change, Mr. Darby? I believe the situation can only improve. And now that women can vote, I'm convinced things will change. Tá, deixa eu ver aqui se ele tá... That would be nice of you, Doctor. Who knows what I may have caught during my investigation. Deixa eu dar o remédio pra ele. If you persist in investigating the most pox-ridden boroughs of London, you must accept the risks. Thank you, sir. Tá, ele não tem mais nenhuma pergunta. Farewell. Certo, não tem mais nenhuma pergunta. Deixa eu ver aqui. Ah, tá. Eu tenho que achar o escritor, né? Eu acho que tem outra entrada aqui por trás do cemitério que facilita achar ele. Deixa eu ver. Acho que... Ah, não. Acho que isso é a... É bem de frente com a lojinha da menina. Aqui... Não. Aqui não. Ali. Aqui o mano, poeta aqui. Morbidity. Good evening, Mr. Nethercott. And good evening to you too, my good sir. Can I be of any help? Deixa eu ver se alguma coisa aumentou aqui nele.
Não. Have you recent news of Nurse Crane and her dispensary? I don't know much about the woman. Do you need Mas tu é um medical desinformado, hein? Maybe wise Tu mora num to lugar let que não you sabe de nada, velho. something. I don't feel like I should. Meu Deus, que mano I desinformado. understand your appetite for words and macabre beauty, sir. But you should be more careful. The nutrition of my mind is more important than my physical health. But I appreciate your A nutrição da minha mente é mais importante do que o físico. Quando cair duro no chão, tu me responde essa daí. Ah, tá quase todo mundo saudável aqui. Eu vou partir, né? Eu tenho que falar pra Thelma que tá tudo certo, que os caras tá, né, que eu tenho que tranquilizar ela. O mais importante, a gente deu o remedinho pro seu Darius, que tava meio mal de saúde. E eu tô indo pro lugar errado de novo. Teve uma vez que eu fiquei bolado com esse mano aqui. Na última vez que eu joguei, eu fiquei bolado com esse mano aqui. Eu matei ele. Tá, eu cheguei no centro, no centrinho. Acho que é por aqui. Deixa eu ver se esse aqui é por aqui mesmo. Deixa eu olhar as coisas que a gente pegou lá com a Crane. Ó, conseguimos a receita de cefaleia que a gente precisava, que só tava faltando esse. Mais um soro. O mano lá tava com enxaqueca. Então... acho que são, assim, quanto menos eu demorar pra tratar os caras, menos eles vão evoluir pro quadro mais lascado, tá ligado? Da doença. Ó, tá quase todo mundo curado, menos esse mano aqui, porque eu não tinha um tratamento da enxaqueca.
Vamos falar com a nossa maluquinha favorita. Que acho que é vampirinha. Cadê ela? Daily routine. Good evening, Miss Howcroft. How are you tonight? I need blood, Doctor. Warm, rich, vibrant blood. I have made inquiries about the men who were tracking you, Miss Howcroft. I did not expect a mortal to have this sort of courage. Speak, Doctor. Why are they hunting me Mortal, down? você não sabe de nada. It was a misunderstanding. These hunters were in fact looking for a very different creature, but they mistakenly put their sights on you. I knew it. I have become undone. Those hunters have discovered me, but they don't know what I'm capable of. If you'll accept some advice from a petty mortal, I think you should assume a low profile and just quietly disappear into the shadows. You are right. And you have served me well. Você me serviu Take bem. this as a reward for your time. Perhaps I will allow you to drink deep of my blood. One day. Thank you. I'll keep that proposition in mind. Amostra de sangue farto, aguado. Oxe, por que ela tem amostra? Por que ela tem uma amostra de sangue, velho? Por que você tem uma amostra de sangue, mano? Mistress of the Dark, to your nocturnal activities. Ah, eu tenho que desbloquear os doutores. Eu não falei quase nenhum médico. Ai, velho, muito bom. Ela tá levando esse roleplay de vampiro dela muito a sério, pô. Ela tava com sanguinho. Quem é esse aqui? Um desconhecido. Esse aqui é... Ah, é um médico que eu não conversei ainda. Good evening, Doctor. I believe we're going to be working together. Dr. Reed. Dr. Swansea informed us of your arrival, but I could not dare to believe we'd have such good fortune. Ih, é um fã. É um Thank fã. you. And you are? I am Thoreau Strickland, Dr. Thoreau Strickland. I'm a great admirer of your work, Dr. Reed. Please, could you tell me something about yourself? I'm a great admirer of your work concerning blood transfusion, Dr. Reed. I run my own experiments. I'm convinced it's the future. Quis escolher essa What made carreira. you choose to be a doctor? I'm not ashamed to admit you and your work have inspired me. I am honored to have the opportunity to work by your side. I'll give you some advice, but understand that nothing beats practical experience, which can be exhausting and solitary work. Of course, sir. And don't worry, I will never allow myself to be a burden, neither to you nor this hospital. I based my technique on my mentor's research. He helped me perfect my method. What is yours? I'd rather not talk about it. For now, it's just theories and first approach. My process is purely experimental and unsuccessful. As long as you're cautious and methodical, you may remain empty-handed, but you won't fail. You're not the first one to warn me, but I am convinced knowledge is the main weapon against the ravages of this epidemic. What can you tell me about the Não tá errado. Well, O it has always been an conhecimento honor to é... work with Dr. Swansea. But with your arrival, I can't think of a better opportunity to learn about blood transfusion. You seem quite optimistic. It's a rare and precious attitude in these difficult times. I'm convinced that this epidemic is a test of endurance and dedication for us men of science. Questions remain about our capacity to resolve the situation. True, true. Last summer, during the first wave of the epidemic, I used to joke with Milton about the extra work. We're not smiling now.
Do you need help with anything in particular? Well, yes, maybe. I'm waiting for a batch of products I ordered for my personal research, yet my supplier seems to have vanished. Do you want me to play the errand boy for you? Oh no, Dr. Reed. But if you went personally to his shop, what with your reputation and all, he wouldn't dare to refuse the products I need. I see. Well, give me the address, for I may pass by if I have time. Can you tell me anything about the recent commotion in the hospital? I'm sure it was not your fault, Dr. Reed. My fault? What do you mean? Oh, nothing. It's just... I heard it was you who brought the murderer inside our walls. But you couldn't know, could you? Nossa, mano. Goodbye, Dr. Strickland. Jogou a culpa nas minhas costas, fi. Falta só questionar o médico sobre o cara que a gente achou lá no morgue. Cadê ele? Cadê o Chips? Oh, que é isso aí? O que tá acontecendo aqui? How can I be sure I'll not find your unconscious body in the house again? I promise you, you'll not find my unconscious body. For God's sake, how can you say such a thing? How can you refuse to listen? I tried to warn you for so long. No, I won't let my only son die. You promised me you'll stay alive. Your son lied to you, like the whole world lies to us. Que babado! Aqui, ó, achei você. Achei você. Dr. Reed, any good news to share? Deixa eu ver aqui. Corcoran, I want you to tell me about Mr. Connor. How did he die? What happened? He was my patient. He died because of my mistake. That's the blunt truth. Por que tu errou? What was the nature of the mistake? It was a twofold error. My diagnosis was wrong, and the administered dosage was too strong. Who was this patient? I don't know. Some sick man from the docks, maybe a fisherman. I had no time to talk with him. No one claimed a body. Why not stop practicing? Are you mad? I killed that man, I admit it, and it won't happen again. I have saved so many lives since then. I will cover for you, Dr. Tibbets, by keeping what happened to Mr. Connor to myself. I don't know what to say, actually. I can't exactly force you to become my accomplice. You didn't force me. This is my decision to make. I believe you're still of use to the hospital, considering the situation. Then I can make you this promise. As soon as the epidemic is eradicated, I will resign. What will you do after your resignation? Do you have a plan? I always fancied visiting Cyprus. Such a beautiful island. I could buy a house there by the sea. Read poetry
and wait for death. Passar o resto da vida de boinha. Goodbye, Dr. Tippett. Deixa eu ver aqui. A missão do Chips foi feita. E mais um médico que eu não conversei ainda. Nossa, ele tava aprontando alguma coisa, velho. Good evening, Dr. Reed. Such a pleasure to see you again. Goodbye, Mr. Chidama. It never ceases to amaze me how you, the dead, seem Deixa eu ver como que eu chego aqui. Ah, aqui por dentro dá pra chegar ali. Bem mais prático. I'm all right. Good evening, Mr. Goswick. How are you? I'm okay. Admit it, Mortimer. Your mother had you hospitalized here because you tried to kill yourself. Yes, it's true. All right, then. This is the first time we've really shared information about your case. Shall we call this progress? Call it what you want, Dr. Reed. You can trust me. I won't report you to the authorities. My one and only concern is your health. I guess I should thank you then. Can I help you in any way, Mr. Goswick? I wrote a letter for my mother. She was supposed to read it after my death. But I suppose she doesn't have to read it now. I see. And is this letter still near the place where you tried to take your own life? Yes. And I don't want anyone reading my last words. I mean, I'm still here. If you bring me back that letter, then perhaps we'll talk. I have to go now, sir. But don't hesitate to contact me if you need any help. But in the circumstances, I'm willing to. Good evening, Doctor. How is my son doing? Deixa eu ver se desabilitou alguma coisa. Your son wished to die, Beatrice. Why did you hide such crucial information? Are you not aware suicide is a crime? Mortimer could be thrown in jail. I can't let that happen. I won't. I understand you fear the legal consequences, Mrs. Goswick. But don't you realize your silence significantly affects your son's case? All my son needs is help and comprehension. Not judgment and punishment for what he may or may not have done. Babado. Goodbye, Mrs. Goswick. Então eu vou fazendo essas investigações aí, eu vou ganhando mais pontinhos de experiência I'm Dr. Reed. para aplicar nas minhas habilidades. Your colleagues are already arguing about my condition. I see. Would you mind telling me more about your situation? I'm Harvey Fiddick. All I want is to get me bloody arm fixed properly. Só quero que conserte a porcaria do meu braço. Tell me about yourself, Mr. Fiddick. I'm just a regular guy waiting to get his arm fixed, so I can return to work and to my family. I was more curious about what you were doing before being hospitalized. I'm a carpenter, and a good one too. But that means I need both arms to feed my family, Dr. Reed.
tell me about the doctors who are arguing about your case? Strickland and Aykroyd. They both want the best for me, but there's a lot of pride there. Doctors are no different from carpenters, it seems. What do you mean? I often had professional arguments with rivals on a building site. Difference is, I disagreed about wooden nails, not flesh and bones. Tem ponto, tem ponto. Are you satisfied with your treatment here? Oi, Mars, como que você It's tá? clear that I've Tudo chosen a bom? bad time to be injured. Forgive my bluntness, but you seem overwhelmed by cases of the flu. I won't lie to you about it. I'm afraid we are. Eu tô bem, você tamo bem, tamo bem. Vamos fazer uma investigaçãozinha aqui básica. Joguinho. Ah, tomo água, eu fico com quase 2 litros aqui do lado, Mars. Então sim, eu estou bebendo água enquanto isso. Fico com um canecão d'água aqui. Não tenho nenhuma pista. Please, tell me about the recent E você já bebeu água hoje? I heard Miss Jones call for help from her bedroom. There were some loud noises, like people fighting. All of a sudden, it went quiet. And then the nurse started screaming. Do you know who the nurse was? Not sure, but I think it was Nurse Hawkins. Goodbye for now, Mr. Fiddick. I'll see you later. You always knew the words to calm the children, Ellen. As for me, what a blowing idiot. Eu quero que esse moço aqui se levante pra aprontar de novo. Aí, eu acho que ele vai. Agora ele vai. Vou ficar aqui só esperando ele aprontar. É. Poxa, jogo. Esse baú aqui tá trancado. Agora vai. Olha lá. I'm sorry you ended up on a plain and cold medical bench, sir. I understand you must be very angry about this unfair situation. I managed to arrange to have you back. Aqui. Pudim. Acho o moda muito fofo. Legal, legal. Obrigada, obrigada. Já bebeu água? Nice. Muito bom, muito bom. Eu sabia que ele não era santo. Eu sabia. You see, no one has claimed your body, sir. So it would be such a shame to bury you with your valuables. I will not forget you, sir. And I thank you for your generous donation. Obrigado por sua doação generosa. Aí foi de lascar. Ai, meteu esta, meteu esta. Vamos lá. Vai confrontar esse moço aí. Lost at the same time. Good evening, Dr. Reed. Such a pleasure to see Bom descanso pra você. Obrigada, viu? Perguntas pessoais. Você rouba dos mortos. How dare you steal from the dead, Rakesh? Is that what your pawnbrokers is really about? These people are dead, sir. What they possessed could be useful for the living. And I'm sure they would agree if they could speak. You may be right,
but you'll go to jail if you're caught. If ever I have to go to jail, I'm sure I'll find a way to help people there, too. Goodbye, Mr. Chidana. Tá bom, tá bom, tá bom. Obrigada, obrigada. Cara, tem mais um médico com que eu... Aqui, achei ele. Esse daqui, eu acho que ele não gosta de mim, assim. Good evening, sir. I'm Dr. Reed. I believe we're going A to be cara dele de brabinho. Yes, I've been informed about your arrival. I'm Waverly Ackroyd. Welcome aboard, I suppose. Does my arrival Obrigada, obrigada pelo lurk, Chuchu. Let us just say that I don't particularly share Dr. Swansea's enthusiasm for hiring you. What we need here are reliable professionals, not overrated dabblers. Ih, me chamou de falastrão. Qual é a tua, meu parceiro? Eu trabalho pra caramba aqui. If you have a problem with me, Dr. Ackroyd, please feel free to tell me. Dr. Swansea has imposed Sou uma referência, sou uma referência, respeita a minha história. The benefit of his position. But I don't agree with it. I know we've never met before, but I believe this hospital could use all the help it can get. You will agree with that, I'm sure. Oh, but I have heard about you, Dr. Reed. Of course, you can't say the same about me, since I have not wasted my time courting the press. There is no need for such animosity between us. Don't you think the epidemic is already enough to deal with? That is one point we could agree on. And that is precisely why I want to be sure that you will be of help to this hospital, instead of a burden. Qual é? Since your tenure in this hospital is longer than mine, perhaps you can tell me more about this place. Let's just say I'm tired of the carelessness around me. I have always respected the skills of Dr. Swansea, but over time his enthusiasm has become displaced. Carelessness? Exactly what are you talking about? We're here to save lives. The people who trust us are not volunteering for experimentation. They're here to be healed. I don't intend to run any radical experiments, Doctor. Even if I, as any good practitioner should, express an interest in pushing the boundaries of medical research. Modern medical methods were created through audacity and ego. But there are rules in our line of work, and they're here to protect our patients. Tell me, Waverly, what do you think of Dr. Strickland's enthusiasm for his experimental research? Strickland is playing with his patients' lives for pride and glory. Now that, sir, is unethical. Are you thinking about something in particular? Harvey Fiddick needs delicate surgery. I believe we should stick to the usual procedure, but my young colleague obviously disagrees. And are you not afraid that your rivalry with Strickland may be blinding you? Rivalry? I guess you could call it that. But I will never be childish enough to let my personal feelings affect my judgment. Why do you wish to lead this surgery? I strongly believe that Mr. Fiddick should not be butchered to test an unproven procedure. If you are going to lead this surgery, I'm trusting you to assume the consequences of your actions, whatever the result. I'm not the kind of man who runs away from his responsibilities, Dr. Reed. There is no need for you to be looking over my shoulder. Não tô vigiando, só tô alertando qual é. Eu, hein? I don't know what you've heard about me, but I have already proved my value as a practitioner. I don't question your skills, Dr. Reed, but your motive. Is it money? Fame? Or are you truly dedicated? And what exactly is that supposed to mean? I served in the war just like you. But unlike you, I did not use the wounded to play the modern sorcerer. Be careful what you insinuate, Dr. Ih, Ackroyd. rapaz, tá falando que eu usei os feridos de guerra como cobaia.
Knowledge has always been and will remain our main weapon, and it has always come at a price. Acusações sérias. It is not a question of initiative, it is a question of integrity. These men and women have put their faith in us, Dr. Reed. It seems you have bad memories of your military service. I refuse to see this industrial slaughter as scientific progress. War only reveals the worst in men. We can at least agree on something, Dr. Ackroyd. Perguntas pessoais, ok. Vamos ver o que ele acha do que aconteceu no What can you tell me hospital. about the recent commotion in the hospital? Nothing like this would have happened if we'd had enough staff and proper shifts. So you don't think the blame is ours? We all hold fast here, Dr. Reed. Our methods may differ, but we are all trying to make a difference. Thank you for your time. We'll talk later. Waste your time with me. You always knew the words to calm the children. Tá, deixa eu ver um negócio aqui. Tá, só tem esse mano doente aqui, que ele tá com cefaleia. Eu acho que ele fica lá embaixo. Ah, as secundárias tá quase todas feitas já. Quer dizer, do hospital, né? Deixa eu ver. Deixa eu marcar essa daqui. Deixa eu ir atrás do mano que tá ali embaixo. Ele tá com cefaleia. Ali. Ih, tem outro mano ali, hein? Deixa eu ver quem é esse mano aqui. Ops. Good evening, sir. I'm Dr. Jonathan Reed of the Pembroke Hospital. May I be of assistance? Dr. Reed. So it's you who saved my friend Oswald. It's a pleasure to meet you, sir. And you are? Newton Blight. Oswald and I recently returned from the war. Why do you stay here now that Mr. Thatcher's back? It's complicated. Since the war, Oswald's been really nervous with the idea of entering any hospital. And me, I've got my own issues. Can you E o cara tem medo do hospital. Tem uma fobia, né? Quem tem medo de médico, essa coisa, deve ser isso. It's that fear that stopped me from going after Oswald when he left. Ih. What can you tell me about the war, Mr. Blight? If you want to speak about it, of course. War was... Well, you know, sir. The stench of death everywhere. Your mates lying bleeding in the mud. Just praying to make it through and get home. Bloody nightmare. Did you know Oswald Thatcher before the war? No. We met in the battlefield. I think we're in the same boat to France. We've stuck together ever since. I fought in France, too. I served as a field surgeon, but it was not uncommon to repel an assault, especially at night. Yeah. The first time I was wounded, I had to protect the infirmary from hostiles. Twice. You are always welcome at the Pembroke Hospital. As a former officer, I'll be honored to welcome a fellow veteran. I'm not giving up on bringing Oswald back to the hospital. I just need to convince him that he needs some help. Perhaps he needs to reach that decision by himself. Could you speak to him? He doesn't usually listen to doctors, but perhaps because you've been through it, you can talk him round. Com a fobia a What ratos. caused your phobia of rats, Newton? It happened last year following an artillery attack. I was trapped for 2 days in a hole under 2 dead soldiers.
and there were rats. Go on. It started eating me as soon as I dozed. Nossa, mano. Já pensou tu dormir, os ratos começar a te comer vivo? Lips. Couldn't move. Nossa, que pesada. Call for help. I see. No, you don't. You have no idea what it is to wake up buried under bodies. Fucking vermin eating your flesh. Oswald. He found me and saved me. Goodbye, Mr. Blight. Que louco, ele que ia virar comida de rata. Os bichinhos tava com fome, o moço Oswald. Hello again, Mr. Thatcher. Do you feel any better now? Yes. This neighborhood Ah, may esse é o stink cara of que dog tava shit and gritando reek of no piss, but to me it smells like dentro do purest esgoto. mountain air. Mr. Thatcher. Que a gente salvou do primeiro dia. Since I came back from the war, I spent most of my time and energy just trying to forget. I understand what you mean. I was a soldier too. No. Nobody can truly understand what I've gone through. O que você tava fazendo lá embaixo, meu amigo? Locked in that sewer. What happened? I went by the canal after an argument with a friend. Got chased by these fucking wankers and had to barricade Oi, myself in. Satoru, como que você tá? Boa noite, boa noite. Qual foi o motivo da discussão? What was the reason for your argument? Newton wanted me to go to a hospital, but I can't stand being closed in. Makes me feel like I'm suffocating. Ah, ele é claustrofóbico. Tell me about your claustrophobia. Por isso que ele... An official diagnosis. That's what the bloody doctor said. But I don't want to go to a Tô bem, hospital. você? Tô bem. Tô fazendo umas investigações aqui no joguinho, fazendo umas missões secundárias. Oswald, why did you not go to the Pembroke Hospital to seek medical help? I don't trust doctors. All they care about was their careers and processes. I won't be locked in any room again by anyone. Your fear of being trapped is not going to go away by itself. You need professional help. I've seen enough butchers in white coats to last a lifetime. Hospitals reek of chemicals and death. What I need is fresh air. Do you want to talk about why you have this fear? Fugir detetive. Ah, não, eu só tô fazendo pra ganhar um pouco mais de experiência pra poder dar uma evoluída nos meus coisas de ataque. When I rescued you, you expressed joy at seeing the sky again. So I'm inclined to believe you were trapped or buried somehow. Maybe during a shelling. Jeez, you're good, Doc. You're really good. Go on, please. Tell me more about it. Newton and I were trapped in a circulation tunnel after an artillery attack. We were buried A alive Live for morreu? several days without ever Como assim a knowing Live if we'd be morreu? found. Não, acho que tá de boa. Deixa eu ver aqui. Não, tá ok, tá ok. Voltou? Não, tá ok a live. Fui dar uma olhadinha aqui pra ver como é que tava. When you were buried in that tunnel with Newton. It was more than dark. It was black as pitch. Hours seemed like days, days like months. The terror, the shameful thoughts. Lord have mercy. Caraca, velho. Já pensou se você ficar soterrado? It would have completely destroyed weaker men. Na toa que ele é claustrofóbico. Shameful thoughts. Tell me about them. At some point, I don't remember which day, but when I thought we'd never be rescued, that this would be our end, I thought about... Say it, Mr. Thatcher. If you ever want to heal, you have to say it. I thought about what I could do to survive, just for a few more days. I thought about killing Newton, killing and eating him.
The man I fucking love. Eita, o homem que ele ama. Será que ele é? Ih, rapaz. Tell me about your true feelings for Newton. I love him. I'm not ashamed to say it. He's the best thing that ever happened to me. I can't imagine life without him. Why should you be ashamed? I'm not, I said. But Newton sees it differently. I admire your honesty. It takes courage to stand up to society. The world needs people like you to create change. Courage is what we needed in the trenches, looking death in the face every day. I speak plain. I speak my mind. Have you always been this straightforward? All I know is, before you saved me by the sewer, my only regret was I wouldn't be able to hold or kiss Newton again. I love him, that's all. Que fofinho, mano. Ai, foflis, foflis. O nada desbloqueou um monte de coisa aqui dele. As pistas numa única conversa. Do you need medical attention? Deixa eu ver aqui o... I'm grateful for what you've done, but I've never felt comfortable with doctors. Ele tá com dor de cabeça, se não me engano. Vou dar um remédio de dor de cabeça que eu fiz. But let me assure you, I'm not like other doctors you may have consulted with. It is true. You risked your life to save me, after all. It would be impolite to refuse your counsel. Goodbye, Mr. Thatcher. Try to take care of yourself. Ó, o seu... Hello again, Mr. Blight. Good evening, Dr. Reed. Esse remédio cura até o... Around as usual. Não, é só remédio pra dor de cabeça. Ó o outro. Ó o outro. Outro fofinho. Ó o outro fofinho. Sobre o trauma do Oswald. You and Oswald were buried alive during the war. Tell me about it. Yeah. It was last summer. A shell hit our trench and we were buried for a week. Oswald seemed far more traumatized than you by the event. It wasn't the first time it happened to me. And surviving it again gave me strength. You believe that? How did you survive for a week? Luckily for us, there were rations and water in the tunnel. It was an outpost, see? Since then, Oswald's not keen on being inside for too long. Imagina morar numa casa, cara. How do you feel about Oswald Thatcher? You are more than friends, aren't you? I love him. I love Oswald. We knew we wouldn't survive the war without each other. But I am terrified, Doctor. What frightens you so much? What if people find out? Oswald says I'm ashamed, but it ain't that. It's more, well, you know. Never thought I'd love a man. Viva o seu amor, amigo. Seja livre. Que isso? Vai lá. Enjoy your love. Vai lá, enjoy filho. life as long as you can, Mr. Blight. É isso. Don't let anyone tell you who you should love or how you should love them. I appreciate your kind words, sir. But it ain't that easy. It's all so new to me. Então vai aproveitar essa novidade junto com o teu amor, meu filho. Eu, hein? Toda novidade, então vai curtir essa novidade, amigo. Vai lá. Vai lá com seu boy. Vai lá com seu boy. Goodbye, Mr. Blight. Eu e meus amigos no dia menos zoeiro. Deixa eu ver se tem alguma coisa. Que quando eu cheguei aqui, eles estavam, tipo, no mesmo lugar ali embaixo. Às vezes tem alguma coisa da investigação aqui, desses dois.
Aí, ó, abriu a... Estamos ainda vivos e saudáveis, isso não é o bastante. A DR. Não, não tem nada não. Eles só ficam conversando mesmo. It's locked, all right. Tá, deixa eu ver aqui as investigações. Tem uma investigação que é bem aqui perto. Em qual rua? Do outro lado, mano. Eu sempre erro. Opa, vi uma caixa de suprimento aqui. Oh, vi coisa? Será? Ah, não, tá aqui. Pra cá. It seems the Priwen are redoubling their patrols in the district. I must be more careful. Fear no evil. We do the Lord's work here. I'd head back if I were you, sir. This one is dirty. The beast must. Vamos ver se... Pedro. Onde que é a casa desse povo? Americaia.
que achar a casa da mulher. Ó, achei um esconderijo desbloqueado aqui. Do nada. A do lobo é estranha, mas é pra ser estranha mesmo. I have this thirst for blood. Die, vermin! Cara, acho que é a casa desse povo, mano. I'd step back, sir. Bem aqui. Eu acho que é do outro lado. Die, vermin! Vem, teu facão contra o meu porrete. É, eu acho que meu porrete ganhou. Tá. Agora eu fiquei intrigada. Cadê a casa desse povo? É bem aqui, ó. Tem que ser bem por aqui. Ah, é aqui, ó. Nossa. Tá dentro do esconderijo. Minha mãe querida, quando achar essa carta, já não estarei aqui. Quero que você saiba que não faço isso por sua causa. Deixo este mundo pelo peso que a existência deposita sobre mim. Não consigo lidar com esses tempos. Às vezes, sinto-me como se os versos de Baudelaire fossem ecos do meu próprio coração. Quando o céu plúmbeo e baixo pesa como tampa sobre o espírito exposto aos tédios e aos açoites e, ungindo toda a curva do horizonte, estampa um dia mais escuro e triste do que as noites. É tão bonito quanto doloroso. Mãe, não consigo mais suportar. Não quero que você tente me convencer, já que isso só adiaria o inevitável, pois eu faria novamente caso conseguisse me salvar. In this letter, Mortimer Goswick does nothing to hide his desire to die. I could give it to his mother, but doing so would betray his trust. Nossa, eu nunca ia imaginar que tava dentro do esconderijo isso daqui.
Tá, falar com o menino aqui. Good evening, Mr. Goswick. How are you? I'm okay. Tá a tua carta, filho. I have retrieved your letter, Mr. Goswick. I can assure you that nobody read it but me. Thank you. This is for you, then. For your help. And for your silence. I think you should talk to your mother. It would be good for both of you. Thank you, Dr. Reed. I'll think about it. Now please, let me be. Eu li sua carta. I've read your letter, Mortimer. You wrote about an unbearable feeling of despair while the world crumbles around you. Tell me more about it. There's nothing more to say, really. It's hurtful, it's unbearable, and I don't ask anyone to understand what I feel. Ah, o cara tá com depressão, mano. Despair is a deadly poison I've tasted myself, sir. We're only tempted to drink it because we're terrified by the uncertainty of the next minute. I know that perfectly, Doctor. For I waited for so long, hoping that the next minute would be less unbearable. I have to go now, sir. But don't hesitate to contact me if you need any Tá help. bom, Caramelo. Tá bom, Caramelo. Também te amo. Good evening, Doctor. How is my son doing? Mortimer is extremely vague as to his motivations for committing suicide. Tell me more about what you know. As you say, Mortimer had no reason to die. Que foi, All filhota? he said to me was that he wanted to make the world a better place, but couldn't. Why did your son feel so useless when facing the world? I think it was more that he could only see the melancholy facets of life. É, na época não falava depressão, falava melancolia. What do you think he meant by making the world a better place? Mortimer has always been a sensitive soul. He wouldn't talk to anyone for months after his father passed. It's like he carries everyone's sadness with him. I have read your son's suicide note. It was not an impulsive gesture, nor was it his first attempt. He threatened to kill himself a few times before. But I never thought he would dare to punish me this much. Punish you? Why? I've known for a long time he was not happy with his life. But I always hoped he cared enough to avoid making me suffer like Não é sobre você, mulher. Não é sobre você. Ele não quer te punir. Meu Deus do céu. Do you realize your son could try to kill himself again? He might succeed next time. I think about it every minute. But I won't stop fighting for my son's future. That's how much I love him. You're right. Your son's death was not fatal. And unlike many on their own, he is lucky to have you by his side. I can't give up on him. I just can't. I have conceded many times in my life, but giving up on my son is something I am incapable of. Uma coisa boa. Bom que você não desistiria do teu filho. Goodbye, Mrs. Goswick. Ah, que sou melancólica? Ah, cara, melancolia é aquele sentimento de tristeza, né? Por isso que falava que chamava a depressão de melancolia, né? Deixa eu ver. Bom que quando eu vou fechando as missões eu vou ganhando moedinhas também, que dá pra comprar mais itens. Né? Cada missão fechada é... Cada missão dessa daqui fechada, além de experiência, me dá... como é que fala?
Me dá experiência, me dá dinheirinhos. O pão melhorado. É, mais ou menos, mais ou menos. Porque pra melhorar o pau precisa de... Ai, tem que falar com a Lady Ashburn. Precisa de materiais. Oh, Jonathan. I cannot believe my eyes. Poor woman. É um pau melhorando. É, também. Oi, Nida. Obrigada pela raidzinha. Bem-vinda aí. Quem veio pela raid da Nida. Tudo bom? Pudim tá chupando quantos pescoços aí? Assim, dos personagens principais aqui, por hora, eu só chupei um. É, eu... Inclusive, aconteceram coisas que da primeira vez que eu joguei não aconteceram por conta das escolhas que eu fiz. A gente não saiu no quebra-pau com a enfermeira, né, que tinha virado vampira da última vez. A gente não saiu no quebra-pau com a nossa irmã, que foi um dia louco esse daí, que eu tiltei pra caramba no joguinho. Tá diferente esse jogo, as minhas escolhas estão de fato fazendo a diferença. E eu tinha dropado depois que eu tinha derrotado a minha irmã, né, Drup? Né? Eu não tinha feito tanta coisa no jogo. Mas assim, já são 2 lutas que são praticamente 2 boss fights difíceis pra caramba que a gente não fez já nesse jogo, né? Acho que a única boss fight que a gente vai refazer é aquela do grandão lá que imprensou a gente no bequinho escuro. Mas fora essa, porque de fato ele é um, né? Não tem como fugir dele. Mas as outras 2, a gente, né? A gente não enfrentou elas, foi diferente. Kit, obrigada pelo follow. Olá, boa noite, boa noite. Turma que veio pela Nida. Oi, tudo bem? Eu sou a Pudim, pra quem não me conhece. Bem-vindos ao meu cantinho. A gente tá jogando Vampyr, né? Como que fala o mocinho lá falou no YouTube. O vampiro do interior, né? Vampyr. E é isso, turma. Vamos continuar porque a gente tá fechando as missões dos personagens aqui do hospital, né? Pra gente ganhar uma grana, pra gente comprar itens, pra gente melhorar principalmente o nosso pau, né? Porque o nosso pau tem que estar forte pra macetar os inimigos. Yes, and I'm afraid I'm at least. Eu vou ter que ver depois o que eu preciso pra evoluir o pau. The Scal, I brought him here. Jonathan, how could you say such a thing? Forgive me if I feel despondent, for there seems to be no end to the suffering and death that surrounds us. I'm always here for you, Jonathan. Beleza, Satoru, obrigada pela companhia. Um bom descanso pra você, meu bem. Beijo. Você sabe sobre os Ascalon? Que é o grandão lá que imprensou a gente. Ele é dessa sociedade aí, Ascalon. What more can you tell me about him? Ele era enorme. O mão dele era do tamanho da minha cabeça. He seemed to radiate violence. I thought he was going to tear me apart. Then he vanished. Fergal, the executioner of Ascalon. You were fortunate he was not after you, but rather out doing his master's bidding. What is Ascalon? The Ascalon Club are the most powerful vampires in Britain and exert tremendous influence. Take my advice and stay well away. Okay. I have experienced a certain difficulty when faced with holy symbols or trying to enter religious buildings. Have you? Now that's quite a question. I don't know why, but yes. It has happened to me. Is this a sign? A hand of God in action? Mano, como eu posso... I don't have the answer. Leone 60 talentos sobe e mandou R$30. Toma aí, Kenga, que amo irritar, caca. Pera aí. Briga. Caraca, mandou 30 na minha cara. Sabe que tem direito à roleta, né, cabeçuda?
Então, Nida, eu já tinha jogado esse jogo. Tá meio diferente pra mim, tá meio diferente, né? Porque tá meio diferente porque eu não passei pelas mesmas vozes, pelas mesmas lutas, pelo mesmo sofrimento. Tá até suave. Deixa eu só colocar aqui o negócio. Ai, mano. Peraí, deixa eu... Ai, karma. Minha tá. Cadê minha roleta? Aparecendo aí pra vocês a roleta? Batimeta. É verdade, é verdade. Calma lá, deixa eu só atualizar uma coisa aqui, chat. Quer dizer que a gente vai jogar Roblox. E essa semana a gente vai jogar o joguinho que venceu lá a votação do joguinho de terror, né? Que é o jogo a meta do jogo de terror. Deixa eu só fazer uma coisa aqui. Kit Dragon Fox mandou R$5. Eu ia dormir, mas acabei vendo o VC e te achei fofa. Boa noite, Pudim, e boa live. Obrigada. Você também tem direito à roleta, tá? Só pra informar Vossa Senhoria. E deixa eu só atualizar uma coisa aqui. Que agora a gente desbloqueou a nova meta, tá? Ai, deixa eu atualizar. Pronto. Ah, desbloqueou a meta da live de biquíni agora. Eita pau, não brinca comigo, jogo. Tá. Calma. Deixa eu abrir aqui a roleta da Leonice. 5 roladas, Leonice. Vamos ver. Ah, é, 6. Foi mal. É o cansaço, deixa eu anotar aqui no bloco de notas. Nhã. Rodou 30, sim. Pior que eu fiz o cálculo aqui, tá 6. Por que eu falei 5? Eu não sei. Vou lá de novo. Não! Não! Tô mal. Ela não tendo a mesma sorte da... Elogiar alguém do chat. Vencemos. Ai. Lati.
Bati X2, né? Multiplica o tempo. E mais um elogio. Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Leonice, ok. E a última, falar miau no fim da frase. Tem que escolher a música, tá? Tem que escolher. Cronômetro. O primeiro é o. Timer. Eu vou fazer o do doguinho, que é 4 minutos. Então, Leonice, você vai ter que escolher uma música, entendeu? Então, quero ver ela sofrer? Não. Quer dizer, é mais ou menos sofrimento. E a propósito, você tem que escolher 2 pessoas pra elogiar. É só elogiar mesmo, tá? Brasileira, é de preferência brasileira, que eu não conheço muita música internacional. Eu não sei nem que música é essa que você colocou. Ela escolheu I Want It Away. I Want It That Away. Eu não sei de onde que é essa música. Elogiar o Drup Pipoquinha. Backstreet Boys. Cara, eu não lembro. É que vocês esquecem que eu não sou poliglota, né? Deixa eu ver como que é a letra aí desse rolê aí. Tell me why. Ah, nossa. 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 Tá. Nossa. Aí a Leonice quis me fuder e não de um jeito legal. Tá, elogiar o Drup e o Pipoquinha. Ah, isso é fácil. Cadê o Pipoquinha? Pipoquinha. 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 Cadê o Pipoquinha? Falta o Pipoquinha tá no chat, né? O Drup também, o Drup é fácil também. Drup. 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 Quem é o menino lindo da mamãe? Quem é? Quem é? Ah, é uma forma de elogio, é carinho. Quem é? Quem é o menininho bonzinho? Quem é? Quem é? Quem é? Fazer carinho na barriga dele. Oh, meu Deus. Quem é o filhinho mais bonzinho da mãe, hein? Quem
Bom menino, bom menino. Bom menino. Oh, meu Deus, que menino mais fofinho. Quem quer colinho? Quem quer colinho? Vem. Colinho. Colinho da mãe, vem. Colinho da mãe. Ai. É o meu jeito de elogiar o Drup. É como eu elogio a Caramelo, dizendo que ela é uma boa menina. Caramelo tá até aqui me olhando. Meu Deus, cadê o timer? Eu balanço o rabo e tudo. Nossa, me senti mal te fazendo elogiar ele. Merece não? Como assim, mano? Merece não? É, meus mods eu trato como pet, ué. Virou meu mod, virou pet. E tem uma designação de bichinho ainda. Pipoquinha, por exemplo, que ele nem tá no chat, ele é um gato. Viu? Até sumiu. Até sumiu. Nem sei onde tá o Pipoquinha. Ah lá. Quando ele apareceu, eu elogio ele. Estilo gatinho. A música não pode ser zoeira? Pode ser, mas é que eu não... É que... Pera aí, deixa eu ver aqui. Tem que... É porque vai ser zoeira. Eu não vou cantar com a minha voz, né? A gente começa por aí. É que eu não lembro dessa música, como é que canta, tá ligado? Como é que é a letra. Eu tenho que ver aqui a música que... Eu não escuto Backstreet Boys, entendeu? Deixa eu mutar aqui. Meu Deus, véi. Trocentos ADs aqui. Kit Dragon Fox mandou R$10. O barra almoça, pegue minha grana. Obrigada, Kit. Eu só tô ouvindo uma música aqui, já vou girar tua roleta, calmou. Só pra eu lembrar de Break Xixi Boys. Break Xixi Boys aqui. Tá tocando aqui. My fire, the one desire, believe. Ah, lembrei! Eu já ouvi essa música. I want it that way. Ah, lembrei. Tem 3 roletas. Tá, calma lá, 3 roletas. Deixa eu só rolar aqui, que eu ainda nem terminei de pagar a dívida da Leonice, que eu fui ver a música lá. Que é o mais easy de eu pagar. Quer dizer, mais easy não, mais difícil. Cadê? Game, roleta. Mais um nha no fim da frase. Mas eu vou tentar combar, tá, ô Leonice? Que nem eu fiz com o elogio. 5 minutos sem xingar. Ah, eu não tô xingando. Então vai ser easy isso daqui. Ainda não tiltei com o jogo ainda.
Eita, calma. Foram 2 roletas, verdade. 2 roletas. Por que eu tava rolando mais uma? Foi mal. Tá. Tu canta bem, hein? Não, não. Segundo o Drup eu canto mal. Vamos lá. É verdade. Toda vez que eu começo a cantarolar alguma música, ele me censura. Não, as musiquinhas sim. A pessoa cantante não. Vamos lá, vamos lá. Ó, cadê? Eu vou ter que fazer o seguinte. Eu vou deixar a musiquinha de fundo pra me ajudar, tá, chat? Que calúnia. É verdade, é verdade. Eita, acabou minha água. Rapidinho. Preparada, Leonice? Eu vou deixar a música tocando de meio que de fundo pra me ajudar. Bora nessa, pessoal. Hey, yeah. You are my fire. You want desire. Believe when I say I want it that way. But two words can't keep apart. Can reach to your heart when you say that. Desculpa, a letra tá errada. I want to but as a heart. Tell me how we nothing but a mistake. Tell me why I never wanna hear you say I want it that way. And your fire, you are desire. Aí eu já complicou. É isso, chat. Tá bom, Leonice. Eu errei umas partes da música, mas como eu disse, eu não sou poliglota. Mas é isso da roleta, é cantar com vozinha, tá? Espero que tenha gostado, espero que teu dinheiro e tua sorte tenha sido bem gasta com essa pequena humilhação pública. Ok, nice. Eu ia tentar combar com o Miau, mas não ia dar certo. Eu ia tentar combar com o Miau, mas ia ficar meio esquisito. Mas assim, tá, ó. Eu vou fazer só a primeira parte combando com o Miau, só pra te fazer feliz um pouquinho. Pera aí. You are meow, my fire, the one meow, desire, believe meow, when I say meow. É isso. Era mais ou menos isso, mas ia ficar... Bom, apaguei um desafio. Vamos pro próximo. Que seria o quê?
Já que eu tenho 2 Nian. Tenho 2 Nian. Vou pagar os 2 juntos. Pagar os 2 juntos. Cadê minha... Eita, eu não sei onde tá meu cronômetro, chat. Vamos lá, 4 minutinhos. Ai, elogiar o Pipoquinha. Pipoquinha. Ps, 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 Pipoquinha. Ps, 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 ps. Vem cá, Pipoquinha. Vem cá, gatinho. Vem cá, gatinho. Ps, 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 ps. Quem é o gatinho fofo? Quem é? Oh, meu Deus, esse barriguinha aqui, essa barriguinha fofa. Meu Deus, como é tão bonzinho o Pipoquinha, cara. Oh, que fofinho ele. Ai, Pipoquinha. Ai, Pipoquinha. Olha essa patinha fofa. E essa patinha fofa. Oh, meu Deus. Tão fofinho. Tá bom. Tá bom, Pipoquinha até sumiu depois dessa. Não, esses aí são exclusivos dos meus mods, tá? Tratar desse jeito. Se tu vê, todo mundo que já passou na minha mão como mod, lá no Discord, quem tá no Discord, né? Pra ver, sabe, ver que tem um cargo de bichinho, que é o bichinho referente a ele, tá ligado? Pipoquinha tem um ico de gatinho, drupe de lobinho, Asane de raposa, né? Tem coelho também. Atualmente, ativos mesmo, eu só, aparentemente, full ativos, eu só tenho o Drupe, que é o mais ativo, e o Pipoquinha. Então, né? Os outros, eles têm cargo de mod, mas não trabalham muito. Né? É aquilo que acontece com todo streamer. A gente dá o cargo de mod, a pessoa ela ajuda por um tempo, mas assim, eu entendo que é voluntário, né? O trampo é voluntário, não vou obrigar ninguém a me ajudar, nem nada do tipo. Vai da vontade do ritmo da pessoa, né? Então, algumas pessoas ainda permanecem com cargo de mod, porque quando aparecem, às vezes ajudam. Por exemplo, a Carol, se tu falar em banir alguém, do nada ela aparece. Ah, o Aikyo, ele sabe, né? O Aikyo é mod também, né? Sabe como é que é, né? Tu vê lá, tem uma cacetada de moderador na live. Mas aí, às vezes, é 1 ou 2 só que ainda continuam a trabalhar na função. Tá, vamos continuar, né? Vamos continuar. Fazer o nha. Credo, nha. Cheguei hoje, nha. E aqui já tá dando briga por mod, nha. Não, nha. Só tá comentando, nha. Oi, Zenith. Boa noite, nha. A Carol me ajuda a banir, nha. A Carol me ajuda a banir as pessoas que eu tenho medo de banir, nha. Mando mensagem no privado, ela vem e bane, nha. Entendi. Sendo que, nha, a minha chefinha tirou uma boa parte dos modders, nha. Eu também, nha. Os meus modders, que não atuam mais, nha. Os mais antigos, eles ficam com cargo VIP, nha. Né? Eu gosto de briga, nha. É verdade. Ele é encrenqueiro. Nha. Aliás, eu tenho que aplicar os minutos aqui do kit, nha. Prontinho, nha. Aplicados com sucesso, nha. Aliás, chat, falando, avisando aí pra quem chegou, nha,
esse final de semana aí, nha, a gente vai assistir lá no Discord pra quem quiser participar à tarde, sábado de tarde, nha. A gente vai assistir o anime que foi escolhido pela comunidade, nha, né? Os 12 episódios de Shikonokonoko, nha, né? Então, quem quiser aparecer, fica à vontade. Eu vou só lançar depois lá nos eventos, né? E essa semana vai ter mais uma apagação de meta, que é o jogo de terror, e eu tô vendo que dia que eu vou fazer o RP de Mage, que eu tenho que preparar roupinha, me preparar, pra isso, e preparar também o tema da live, Mas faz... É isso, turma, Pudim, você ficou sabendo que a Ju terminou com o Gabs? Não. No dia seguinte abriu um privacy. Não. Mas aí seria um meme, né? Se isso aconteceu, porque o pessoal não ficava falando do negócio lá, dela de exporem ela e tal, Mas enfim, eu não tô aqui pra julgar quem abre privacy, Cada um faz o dinheirinho que pode, né? Do jeito que pode, Né não, Se tem mercado, pouco importa. O problema, é que ela... Não, mas o problema da Ju, é que ela bateu muito na tecla de muitas coisas, que contestavam até esse tipo de postura, quem trabalha com privacy, tá ligado? Então meio que é hipocrisia da parte dela, né? Zenith mandou R$2. Ok. Sei que não é muito, mas espero que sirva para algo. Não, que isso. Ajuda bastante, ô Zenith. Que isso. Obrigada, viu? Pronto. Isso aqui é o alarmezinho. Paguei os 2 nhás juntos. O nhá do Kit e o nhá da Leonice. E agora falta o miau. Ficar 5 minutos sem xingar. Mas então, meio que da parte dela foi bem hipocrisia, né? Já que ela contestava quem como é que ela criticava quem produzia meio que esse tipo de conteúdo, tá ligado? Desculpa, Kit. Desculpa. É porque Dragon Fox, né? Desculpa. Ainda não rodou? Eu rodei as roletas, sim, Kit. Eu rodei junto com o da Leonice. Saiu, ó. Saiu Miau, né? Saiu Nyan, que eu tava fazendo agora, né? Como eu tinha 2 Nyans pra fazer, eu juntei os 2. Não. Aí saiu o Miau, o Nyan e ficar 5 minutos sem xingar. Mano, o Gabs mudou por ela, defendeu ela do indefensável, só pra terminar. Velho, ó, vamos lá. Eu não vou criticar o Gabs, entendeu? Porque ele agiu dentro do que ele achava que era certo. E ele defendeu a mina dele, mano, entendeu? Eu acho que ele não tem que ser zoado de nada, velho. Entendeu? Ele deu voto de confiança pra Ju. Ponto. Qualquer pessoa na posição dele faria o mesmo. Entendeu? Eu não sei se eu respondi Kit, miau. Já foi os 3, miau. E o Kit, miau.
Desculpa, tá? Miau. Moça. Miau. Fofinha. Miau. Desculpa. Indelicadeza da minha parte. Miau. Tô entendendo nada que tá acontecendo. A gente tá falando do Gabs, que aparentemente terminou com a Ju. Eu não sei falar o sobrenome dela, não. Miau. É isso, miau. E quase que eu falo um palavrão. Miau. Eu não posso falar palavrão também. Miau. Durante 5 minutos. Miau. E... Kit é uma fofa. Desculpa, por isso que eu tô pedindo desculpa. Desculpa. Me desculpa, Kit. Miau. Por favor. Miau. 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 Não tá perdendo nada, Edu. É youtuber, miau. Você é fofa, obrigada. Desculpa, miau, desculpa. Eu peço perdão, me perdoa, miau. Eu tô abrindo minha carteira. Meu Deus. É youtuber. Assim... Eu conheci o Gabs por conta das coisas de treta que ele fazia os comentários, miau. Entendeu, miau? Se não fosse pelos reacts, essas coisas, miau, eu não teria conhecido o Gabs, miau. Aí depois que ele voltou pro conteúdo dele, miau, que é gameplay, eu achei um pouco mais saudável, miau. Ele joga gameplay de joguinhos antigos, miau. E eu me amarrei no conteúdo dele, miau. Ai, que susto. Ainda tem 3 minutos sem xingar. Oi, Akira, tudo bom? Bom dia. Bom, das metas, das roletadas, né? Das roladas, acho que eu já paguei tudo. Acabei de pagar o miau, que era o último. Enquanto isso, eu tenho que ficar sem xingar por mais 3 minutinhos. Vou te mandar um negócio no privado e me fala se a Netflix não tá podre. Não sei. Manda. Tô bem feliz. E você? O que aconteceu, Akira? Pra você tá bem feliz, compartilha com nós. Nós também quer tá feliz. O que tem, ô Leonice? Ela mandou uma parada da Lara Croft, pô. Não achei nada demais não, pô. Você assistiu a série? A série não é 100%, mas é 80%, vai. É bom. Até que é legal. Oi, Chitami. O lado bom de praticamente não acompanhar o YouTube é que eu não conheço ninguém. Então, tanto faz. Ei, eu sou youtuber também, ô Edu. Eu tô no YouTube também. Sei que minha waifu, vulgo, a senhorita, não vai se meter em tretas. É porque eu estou atualmente sem fazer nenhum react sobre tretas de vtuber, né? Eu não estou me metendo em nada, né, atualmente. Kit Dragon Fox mandou 30 reais. Shut up and take my money. Eita! Eita, calma. Pudim, sabia que lançou um novo pôster do filme Five Nights? Não sabia. Porque não é um conteúdo que eu acompanho, né? É o quê? Pera aí, vamos lá. Roletas. 6 roladas pra Kit.
Ai, que susto. Que isso, obrigada pelos 30, viu, Kit? Muito fofinho, cara. Obrigada mesmo, cara. Eu achei que era meme quando ela disse, vou abrir minha carteira aqui. Mas vamos lá, vamos ver se você tem sorte. Vamos ver o que cai pra você nessas 6 roladas. Até pagar aqui o bloco de notas. Miau, mais um miau. Fofinha você, tu me derreteu. Que isso, cara? Obrigada, Kitty. Dia 25 de dezembro vamos ter o melhor presente de todos. Nesse dia vai lançar Sonic 3. Minha mensagem foi de F, deixa minha mulher rica. Eu ri só. E aquela de eu quero pegar ela com força, eu só ignorei, tá? A minha mensagem foi de F? Pera. Akira, calma, Akira. Calma, Akira. Achei que era o Eduardo porque tá tudo laranja pra mim. É que eu finalmente consegui fazer as páginas do meu mangá. Ah, pera. Tô confundindo porque tá tudo da mesma cor pra mim. Foi mal. É dislexia. Aquelas. É o TDAH às vezes atrapalha. Akira, pra mim vocês estão na cor laranja. Tá, Akira. Foi você que chegou aqui um dia, né? Que falou que tava no mangá, em produção e tudo mais. Mas quer dizer que tá full completo? Hein, Akira? Mais uma. Ah, Kit. Você pode escolher um dos desafios da roleta. Você tirou o Coringa. Elogiar quem? Não, tu tá cheatada, velho. Tu tá cheatada. 2 vezes escolher desafio. Meu Deus, qual a chance? Elogia Leonice. Eu tenho medo de elogiar. What the fuck? Caiu um elogiar agora, velho. A Nida nem tá aqui pra ser elogiada, eu acho. Akira, pronto, mudei a cor, aí não demora muito. Às vezes é eu que não crio vergonha na cara e ainda assim... Ah... Pera lá. Pera lá. Tá, eu vou fazer uma pergunta pra vocês. Eu acho que vai ser a primeira vez que eu vou fazer uma oferta dessa, a não ser que sejam meus mods. Leonice, você quer ser elogiada como eu elogio meu mod? Eu chamo a Lil de Leonice, tá, gente? Eu sei que não é assim que se fala, mas é o jeito que dá dentro da minha dicção. Diz não. Vixe, oi, Chitami. Elogiar... Vixe, vai elogiar quem? Vou elogiar o Drup, a Leonice e a...
E quem? E quem? Vai ser a Nida mesmo? Peto, você quer que eu te elogie como... Como eu elogio meus mods? É isso? Tá, e quem é a terceira pessoa pra elogiar? Só pra eu anotar aqui. Oi, Luke, tudo bom? Se solta? Não, eu tô de boa. E eu li o Inida. Caraca. Tá, eu vou fazer uma pergunta. Como vocês querem... Ô, Kit, como você quer que eu elogie a Nida? Também como eu elogio meus moderadores? Só pra a nível de dúvida mesmo. Elogiar a Nida como mami. Eita, eu nunca fiz isso com ninguém. Ou seja, seria a minha primeira vez fazendo isso. Eu nunca elogiei ninguém como uma milf. É meio... Meio... Cara, deixa eu sair do jogo aqui rapidinho. Tá essa música melancólica aqui no meu ouvido. Pede dica da ex. É verdade, eu preciso da dica da ex. Cara, pera. Eu nunca elogiei uma mami. Ah, chat. Tá, vocês que estão mais acostumados a elogiar uma mami. Como se elogia uma mami? Me deem dicas, eu nunca fiz isso. É porque assim, a Nida eu não trato como mami, né? Eu trato ela como eu sempre tratei ela. Daqui vamos por 90 dias? Sim, vamos por 90 dias. Já fechei o jogo já. Ai, Pudim, você é um amor. Ai, mano. Vamos lá. Vocês vão me dando dicas de como eu poderia começar, só pra eu poder ter uma noção. Entendeu? Só pra eu poder ter uma noção, pra eu poder me aquecer aqui e poder ir nesse rolê. Entendeu? Então, eu vou começar elogiando o Drup. Né, Drup? Drup, vem cá, Drupzinho. Vem cá. Quem é o bom menino? Quem é o meu bom menino? Vem cá. Ai, meu Deus do céu, como ele é fofinho. Nem parece que é um rabugento. Quem é meu amigo? Quem é meu moderadorzinho mais fofo desse mundo? Quem é? Hein? Cadê? Olha esse rabinho balançando. Ah, quem é o meu moderador mais brabinho? Hein? É você mesmo, é você. Muito bom, bom menino. Ó, carinho na barriga. Ai, que bom menino. Vem cá, colinho. Esse é o meu elogio pro moderador. Quem estiver chegando agora, esse é o elogio nível moderador. A Leonice, ela quer também do mesmo nível dos meus moderadores, né, Leonice? Se não me engano, a Leonice é uma leoa, uma gatona. Eita, calma, pera, né?
Miau. No mesmo nível eu fico com ciúmes. Pera aí, não, vamos esperar a Kitty voltar do coisa dela, né? Do coisa. Voltei. Pronto, agora é a Leonice. Leo Albina, miau, miau. Eita, vamos brincar com a Leo, então. Clipo errado. Gatinha, gatinha, gatinha. Gatinha. Pss, 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 pss. Gatinha, gatinha, gatinha. Pss, 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 pss. É a hora que você interage, tá, Leonice? É pra gente interagir, vai. Vem cá, gatinha. Cadê a gatinha? Cadê a gatona? Pss, 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 pss. Cadê a gatona? Ah, aqui, achei. Vem cá. E essa gatona linda? E esse pelo macio? Ah, como é... Ah, como é manhosa ela, meu Deus do céu. Você gosta quando eu faço carinho na orelha? Ai, meu Deus, que fofinha ela. Ó, nem parece que tem esse tamanho todo. E essa patona? E essa patona? Oh, meu Deus, que fofinha. Que fofinha, olha só. Uau. Ah. Mostra a barriguinha. Cadê a barriguinha da gatinha? Ai, que barriguinha mais gostosa. E essa patona? Porra. Aí é foda. Me quebrou. Porra. Eu falei na maior... A barriga não faz cócega. Essa barriga macia. Ó, carinho na barriga. Ó. Vem cá, vem cá. Abraço, abraço, abraço. Que é a gatinha mais linda da mãe. Ah. Quem é a gatinha mais linda da mãe? A caramelo lativo, protestando. Pronto. Ai, mano, mas eu também tinha, eu não notei, eu falei, tipo, né, pata grande, patona, entendeu? Enfim. Enfim. Ai, pronto. Satisfeita com esses dois, Kiri? Vez da Nida, e vocês não me deram dicas, caras. Eu preciso de dicas, eu nunca fiz, vai ser minha primeira vez. Eu não sei como que faz esse rolê estilo Mami. Eu não sei também. Quer que eu mostre? Ah, eu gostaria de um exemplo só pra eu poder nivelar o meu ritmo aqui, né? É porque eu nunca tive esse tipo de interação e é verdade, tá? Ah, pode ser um... Eita, eu ia falar, pode ser uma nida hipotética só pra eu, né? Que teoricamente não teremos uma interação aqui, né? Boa noitinha, Alisson. Como que você tá, chuchu?
Aí tu faz a mesma coisa. Ah, não, então, eu tô esperando as professoras, as mestras. Nossa, já acabou minha água. Já ali o Del Ar da Graça. Tá, enquanto isso... é só... Achei que era um... Achei que era algo muito específico esse rolê de mami aí. Entendi. Hoje eu acordei ainda agora com uma gripe e dor de cabeça. Tome remédios antigripais, beba água. Se cuide, tome xaropinhos. É só isso. Ah, eu achei que fosse, tipo, eu não sei, eu achei que fosse uma parada muito mais específica, tá ligado? Bagulho de mommy, né? Pra mim é um rolê tão fetichista esse pensamento aí de mommy. Não, sim. Mas eu achei que fosse algo muito mais específico que você queria, tá ligado? Entendi. Basicamente é quando eu elogio alguém que faz o meu RP de mãe. Quando eu fazia RP de... É basicamente quando eu fazia RP de criança e fazia o rolê de Dia das Mães. É praticamente isso. Chegou o Eduardo lá, mãe, tu tá mó rabuda hoje, vontade de apertar. Ai, velho, oi, Pandinha, só porque eu cheguei, que vai pro inferno. Ai, chegou pegando de conta, verdade. Não, é que nem se, por exemplo, se pegasse aquele trechinho fora de contexto em que eu tava mostrando o modelo lá e fazendo o rolê Dom, tentando fazer o rolê Dom, tipo, o panda ia ficar como? Né? Eu mostrei um modelo aqui, Leonice, todo trabalhado no... Né, que a roupinha era meio trabalhada no látex, né? Toda dominatrix, com chicote e tudo. Aí... Tem coisa aqui que se o panda chegasse... Aí o... Tava falando, pô, pra tentar aquele modelo precisa de atitude, né? Precisa, né? A pessoa precisa estar com... Precisa tentar, né? E eu não sustento, por exemplo. Aí a ex dando aula aqui. Sabe qual é o segredo? É só ter confiança. Tem problema não. E ela nem apareceu, né? Deixa eu ver aqui. Quando eu canto com a vozinha, minha garganta vai de vala. É que nem quando eu fiz o Tuki, lá no joguinho. Que eu fiz aquela voz fofinha psicótica dele. Vamos lá, então.
Pegar o exemplo da Kiri, nossa professora de como elogiar nomes. Latido. Eu vou fazer o seguinte, eu vou combar isso daqui com o que tá faltando. Eu vou combar com um nha. E a caramelo deixar também, né? Cadê o meu cronômetro? Caramelo, filha, o que você quer, meu amor? O que você quer? O que você quer, hein, meu amor? Nhi. Quer colinho também? Vem cá, vem. Vem cá, colinho, meu bem. Meu Deus, ela tá com ciúmes. Eu não sei o que ela quer. Não sei se ela tá com raiva dos gatos, se ela quer colo. O cachorro do vizinho tá latindo, é por isso. Vamos lá. Então vamos lá, Nia. Minto. Ele clipa 30 segundos no clipe. Nia. Sim. O bagulho do clipe clipa 30 segundos, Nia. Cadê meu OBS? Meu OBS tá onde? Tá aqui. Eu fico com vergonha, mas vamos lá. Eu vou fazer de um jeitinho. Nida, esse seu jeito seguro, eu vou copiar, desculpa, eu vou copiar, não consigo. Eu vou copiar, foda-se. Vai, Pudim, eu confio em você. Bora. Nha. Tá, Nida Senpai, o seu poder, seu amor, seu carinho, o jeito que você me trata de forma tão carinhosa, me faz tão bem, me faz me sentir tão seguro e tão feliz. Muito obrigada por sempre estar comigo e cuidar de mim. É isso, tá bom? Tá bom? Tá satisfeita? Alarme no fundo. Tá satisfeita? Tá bom, obrigada. Tá bom. Ô Panda, tu é streamer, velho. Tu é streamer. Uma coisa que você tem que entender, a partir do momento que você se propõe a algo, foda-se a vergonha alheia. Vai doer. Doeu. Assim, não é porque foi pra Nida, tá? Aliás, Nida, te adoro, tá, amiga? Você é um amor. Ela sabe que eu amo ela. De coraçãozinho mesmo. Né? É porque, assim, independentemente da pessoa, é constrangedor. Entendeu? Fazer esse tipo de demonstração afetiva mais vulnerável é um pouco complicada, sabe? Eu não tô acostumada. Mas, como tudo na vida, né? A gente aprende.
A gente aprende, a gente aprende. Quer dizer que para um futuro, agora eu estou treinada. Eu estou treinada, entendeu? Foi uma experiência, foi uma experiência. É o que eu posso dizer, mas eu nunca fiz esse rolê de mami, não. Aliás, eu não faria essas coisas? Ah, cara, eu não acho de todo mal, mano. Eu não acho de todo mal, não. Acho até engraçado e divertido. Vocês se divertem, chat? Com exceção do panda, que tá sentindo dor agora. Vocês se divertem, não se divertem? Eu só quero me divertir junto com vocês, mano. Pudim, me chama de trono e seja minha rainha. Pera aí, deixa eu sentar. Coffee, coffee, kkk. Assim, o meu objetivo maior aqui é divertir vocês, gente, também, entendeu? A Caramelo, até a Caramelo tá participando, mostrando um pouco da fofura dela. Até agora o Drop tá passando ileso o timeout. Nem. Acho que no jeito atual só se escolherem. Minha voz grossa dura 3 minutos. Será que eu consigo fazer voz grossa? Olá, chat, tudo bom? Minha voz grossa dura alguns segundos. Minha garganta ela vai de vapo também. Não, a Caramelo tá conversando com os amigos, tá passando a fofoca da noite. Nossa, quer ver o que é mais... Você quer ver o que é grosso também, Endo? Hein? Eu conto pra vocês no privado o que é grosso. O que é grosso e tem 5 centímetros. Falar assim, manda foto de agora. Que horror. Pera lá, Dropzinho. Vem cá, Dropzinho. Você quer que eu conte? Você quer que eu conte pra você, Dropzinho? Você quer que eu conte? Hein? Vem cá que eu conto. Vem cá. Vou mandar meu pudinzinho pra você. Vou mostrar o segredo do pacotão, Drupi. Caraca, velho. Ai, cara, que papo esquisito. Desculpa, chat. Foi mal, turma. Desculpa pelo papo estranho. Desculpa aí. Me passei demais aqui. Desculpa, por isso eu tô me desculpando. Eu que me passei. Foi mal. Foi mal. Demonstração de excesso de intimidade aqui. Desculpa, viu, turma? Vai pensar no meu caso, Edu? Que demais! Pensa com carinho, tá, Edu? É isso. Vocês querem 90 dias? Vocês querem assistir os últimos episódios da Véia Derby?
Vambora, Derby. Acho que faltam só 3 episódios. Eita, pau. Caramelo, caramelo. Quem é? Vem cá, princesa. Vem cá, princesa. Vem cá, vem. Vem cá. E a princesa? Oh, meu Deus, essa barriguinha. Vem cá, essa barriguinha. Meu Deus, que fofo. Ai, eu não aguento. Eu não aguento ela mostrando a barriguinha pra mim. Eu perco tudo. Ai, é muito fofo. Ai, cara, muito fofa. O bom que a puxinha é o sync do microfone, cara. O que eu posso fazer? Tá, turma, vamos assistir então os 90 dias, né, da veia Derby, que tá on fire, né? Tá on fire. A gente já sabe que o on fire é de família. Já vou mimir, boa noite. Boa noite, Lico e Chuchu. Beijinho, tá? Obrigada pela companhia. Beijo, beijo, tá? Tá, eu tenho que pegar aqui ainda. Calma, chat. Calma, 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 calma. Pessoal que tá na TV, vocês assumiram risco a partir do momento em que eu saí do joguinho. É isso. Não mandei tá na TV. Ah, tá. Calma, 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 que eu tenho mais coisa aqui, pô. Eu tava fazendo o Nian, eu ainda tenho o Miau. Nossa, eu falando aqui que nem uma desavisada, ainda tenho 2 minutos de Miau pra Kit. Desculpa, Kit. Miau? Desculpa, tá, Miau? Peço perdão, fofinha. Miau. Tamo junto, panda, Miau. É isso, então. Miau. Ou Cabone, miau. Miau. Miau, 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 miau. Miau, 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 miau. Maite makai no koneko-chan. Ino no amawari-san. Komate shimate. Uau, 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 uau. Uau, 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 uau. Nem sei se eu cantei certo, miau. Mas é isso que eu lembro, miau. Olha, eu taca. Uai, miau. Isso aqui não foi quando. Não é coisa de otaka, não, miau. Isso aí eu aprendi há muito tempo atrás, miau. Quando eu era novinha, miau. Né? Quando eu era adolescente, miau. Quando eu tava tentando aprender japonês, miau. Aí era uma das musiquinhas que a gente cantava na aula, miau. Entendeu? Panelinha que tu tem. Ah, miau. Me mama. Miau. Miau. Bota aí. Bom, mais tarde, mais tarde, mais tarde, mais tarde. Deixa eu ver, o episódio que a gente tinha visto. A gente viu a treta do Confissões, o chat? Eles brigando no Confissões? Então acho que a gente tinha parado nessa, né? Deixa eu ver aqui.
Pudim, tem uma pergunta pra você. Já perguntou. Tô brincando, pode perguntar. A gente viu primeiro lá, a gente descobriu o bagulho da Vanessa. Não, então é esse aqui. A gente provavelmente passou mal, né, com... Oi, casada. Oi, casada. Ai, cara. A pergunta se... Não sou casada. Não sou. Estou à procura de uma brincadeira. Ai. É, eu acho que era o... Da teta. É esse aqui mesmo. Nossa, se tu fala isso... A treta. Briga. Abre o porta-malas, cara. Pronto. Vai entrando que eu já vou, tá? Hoje eu fiz as malas e vou passar a noite em San Diego. Tem um encontro com um cara que eu conheci na internet. Nossa, olha só. Relacionamento. Eu ficava muito estressada pensando criar o bebê nessa aqui, casa. Era a gente já muito viu, estresse. né? Me sentia culpada, como se eu tivesse feito alguma coisa errada. Período de gestação, mexe com o hormônio. Tu és muito fofinha, aparecer aí mais vezes na live. Boa noite, Pudim, preciso ir dormir. Boa noite, Kit. Muito obrigada, viu? Muito obrigada por hoje. Obrigada. Ai, bom descanso pra você. E, sim, sempre que quiser e puder, volta aí sim pra gente interagir mais. Valeu. Beijo, fofinha. Então... Tradução. Ou é ela querendo ludibriar as nossas cabeças como ludibriar. Que a gente já viu também. Que é o do papai. Ainda tô digerindo a briga que eu e o coach tivemos lábios ressecados. Eu tô horrível. A forma como ele gritou comigo e me chamou. É o dia que o Papai Noel chegou. Esse aqui também a gente já viu. Esse é o último episódio antes de Confissões. Acho que a gente já viu esse aqui, deixa eu ver. Isso. Ela tá jovem. Franze os olhos assim pra você ver e fica de longe. Pra você ver se não é aquela secretária ruiva lá do Suítes. Já deve pensar. O que você tá A gente já viu. A gente já viu esse aqui. Tá bom, eu vou passar. Esse é o último episódio antes de Confissões. Tem que mudar de roupa, Deb. Não aguento mais você vir na minha direção desse roxo aí. Esse do editor também a gente... Mudou de roupa. O que você tá fazendo? Quer que eu faça É que ela se mudou. A noite passada foi uma noite... Como vai seu relacionamento com o Tom? Tem muitas coisas acontecendo. Mudar de país é bem diferente. Isso abala o nosso relacionamento. Será que eles estão ruins? É possível, mas já? Oi, como você tá? Bem, e você, como vai? Bom te ver, você tá bonitona. Gostei Obrigada. do seu cabelo. Prazer em te conhecer. Ela tem um pé tão pequeno. Eu tô fazendo depilação, uma cera também. Alguém quer? Isso, você tá doido. Não, César, aproveitando. Que isso, César? Não pode ver uma mulher solteira que já chega junto. Eu teria ido com calma no primeiro encontro, mas aí eu ia ter que mostrar serviço. Como tá a vida de vocês? Não faço desde que estive em Aruba. 14 anos, mas eu tô muito feliz agora. Ela realmente ficou virgem de novo, né? Praticamente é uma jovem senhora virgem de 70 anos.
anos, que não tá mais virgem. Graças ao Tony. Sejam bem-vindos a 90 Dias Confissões. Todos aqui estão em busca do amor verdadeiro. E nessa busca vivenciaram fortes emoções, paixões, dúvidas, felicidade e corações partidos. O que é que você tá escrevendo? Tesão. Não pode esquecer disso daí. A Debbie, por exemplo, tá on fire até agora. Como assim tá tipo pudim? Não falou disso. Bom te ver, Debbie. É bom estar aqui. Cansada de ser solteira por 13 anos, Debbie resolveu abrir as portas para o amor e enquanto ela ficaria feliz em encontrar um homem para ficar só por uma noite, ela pode ter encontrado um homem para passar o resto da sua vida. Olha só, em um único discurso chamou a Debbie de encalhada e de maníaca sexual. As duas coisas aí em uma única frase. Com classe. Boa! Você acha que ela foi cancelada por isso? Claro que não. A Shawn Robinson sabe das coisas. Como é pra você morar no Canadá? Estou muito feliz. Que tal todos nós encontrarmos o Tony? Olá. Oi, Tony. E aí? Ó, o Papai Noel aí. Que fofo. Debbie e Tony foram se conhecendo, conversando e flertando. Quando finalmente se encontraram, o romance rapidamente se transformou numa paixão avassaladora. Um conto mais 18, uma bagunça num caos generalizado. Torbelino. Caos. Gabaritar o Kama Sutra de todas as formas possíveis. E de trás pra frente e de ponta cabeça também. Olá, minha Ai, cara, essas edições do Louco são muito boas, mano. Não tem como. Eu queria agarrar ele, levar ele lá pra cima e... Ai, que maravilhosa, meu Deus. É isso, vambora, Debbie! Sério? Ai, queria. Ó a mãozinha do Papai Noel. Quanto gemido, hein? Culpa sua. Coloca tudo no mudo. Tem como colocar isso no mudo? Meu Deus, velho, não. Um encontro tão marcante assim. Qual é a diferença? Mano, que vergonha. O 70. É melhor. O que é diferente? Você só se diverte. Demora mais. Olha lá o Tim. Que isso, Tim? O que você não tá contando pra nós? Isso sim dá vergonha. Por que demora mais? Você vai devagar e eu ficando velho. Eu não sou tão rápido quanto antes. As pessoas não conversam quando fazem. Só pensam, tá, vamos pra cama. Elas se baiana. levantam e vão embora. Não é assim que se faz. Você descobre o que você gosta. E aí, pessoal, vocês são assim também? Vocês chegam lá e papum e já era, então? Um negócio assim? É que a Debbie, eu acho que ela se comunica demais. Mas deve ter um meio termo, né? Você agarrou ele, posei pra ele. Enfiei o meu dedo no dele. Quais são os problemas que vocês estão enfrentando? Permanência no Canadá está se tornando um problema. Precisamos esperar até fevereiro pra dar entrada no visto de residência. Olha só quem é imigrante agora, hein, Debbie? Veste uma camisa do Brasil só pra ver. Eu não tenho nenhum plano de saúde lá. Não quero levar minhas coisas porque eu não sei se eu vou morar lá. Fico meio depressiva porque tudo que eu tenho está em galpões. 70 anos da minha vida assim. Tá tudo bem. Nossa, velho. Eu acho que os gatos ainda estão com o coach. Como estão as coisas com o coach? Uma bola. Eu não sei. Faz muito tempo que a Debbie não vê o seu filho, então recebam Coach e Vanessa. Por que o coach tá sempre a cara de susto, de desespero? Ele tá tão assim ultimamente que eu tô assustado mesmo. Todos os confissões, essa cara de presépio. Antes era a sobrancelha arqueada, agora tá com carinho de dózinho. Cara de ceboso. Vanessa é outra também, meu Deus. Esses dois é o casal perfeito. O pessoal não consegue, né? Não consegue ter Ele desrespeitou a mãe dele. Eles são ótimos. Obrigado. Você também. Parabéns, Verônica, por pessoal não verbalizar isso, consegue com ter- certeza atingiu eles. Parabéns. Meus parabéns. Faz tempo que a gente não se vê, né? É, você tá ótimo. Você tá ótimo Agora também. que eu vi que Obrigada. a Me deu um Debbie abraço e o na- Papai Noel estão combinandinho, Mãe cara. pediu Que benção, fofes. benção, mãe. Coach e Vanessa, como vocês estão? Bem, É, a gente tá tentando. alguns longos meses. Por que parecem longos? Nunca tinha tido a experiência do coach sem a Debbie e eu acho que eu ganhei um filho. Perfeito, cara. Eu falo pra você que ele não consegue ficar sem. É isso. Mommy! Isso não é. Que graça. Meu Ele Deus. precisa que cuidem dele. Precisa de muita atenção. Você sabia que ele era assim? Que você morou com a Claro, gente. eu não percebia o quanto você fazia por ele. Agora que eu tô presa a isso, eu penso, puta, você não Presa consegue a cuidar isso? de si mesmo. Tipo, se muda de volta, Debbie. Ela tá numa satisfação imensa de saber dessa informação. Olha a carinha da Debbie. Falou, eu falei, que bom, né? Agora que você tá sem a mamãe, o que você vai fazer, o coach? Que o coach falava exatamente
exatamente a mesma coisa sobre a Debbie. Minha mãe não fica sem mim. E eu não duvido que essa informação seja verídica para ambos os lados, tá? Eles criaram um elo de dependência um para com o outro. Mas enfim, quando você quebra o elo, agora a esposa vira mãe, né? Meu Parabéns. O interessante é que no último Confissões, a Debbie foi culpada pela maioria dos seus problemas. Aí, ó. Agora que a Debbie foi embora, parece que você acordou... Não, eu só queria ver a diferença quando a Debbie fosse embora. Eu só queria testar. O cara gosta de mamãe. A Vanessa não me meteu essa, eu só queria testar não, hein? Meu Deus do céu, não, Vanessa. Ele é uma criança. 100% criança. Relacionamento saudável, né? Falando bem sério, vocês acham que em um relacionamento deste existe um conserto? Não foi tão grave assim. Você tem que contextualizar que ele viveu 35 anos com a mãe. Isso pode ser muito bom. Eu acho que vai depender mais dele, pô. Vai ter uma MILF pra chamar de mami. Não, mas aí é uma coisa, isso é outra coisa, né, Dropzinho? Mas aí é que já é uma relação que o cara é full dependente de outra pessoa pra tudo, tá ligado? É um bosta. Você acha que dá pra consertar? Sim. Você acha que você seria paciência pra tancar um relacionamento desse de alguma forma ou não? Você devia confiar em mim. Pra muita gente existe a virada de chave, tá? E eu falo sem vergonha alguma, até os 30 anos eu morei com a minha mãe. Pera aí. Eu não colaborava em relação à limpeza nem nada. A gente tinha uma faxineira responsável, ia pra lá e tudo mais, mas eu arcava com as contas, né? Nos Estados Unidos é normal a mulher pagar. A Ana tava grávida, foi quando eu mudei pra morar com a Ana. A gente já tá 8 anos juntos, mais 5 anos, acho que desde o 31 eu tô morando com a Ana. No começo foi um pouquinho difícil a adaptação. Uma vez a Ana me bateu. Você gosta, amor, de vozinha de criança? Quem quer gostosura? Tem uns tapas pra acordar. A Ana que tem que falar pra vocês se eu sou mais um filho. Acho que não, né? Amor, eu te amo, viu? O relacionamento dela com o coach começava a piorar. O coach tinha se mudado e quando ele ia buscar coisas dele, novamente começavam brigas. Eu acho que você pensa que você precisa de mim. Você já fez o raciocínio contrário? Que eu preciso de você? Eu preciso de você. Você é meu filho. Isso ela admitiu com ênfase que dependia do filho. Foi até meio humilhante ali, porque ela tava mantendo a postura dela de que ele também era dependente dela, né? Você me faz sentir culpado. O que você quer? Eu não quero ver isso, não. Olha, o que quer que seja, não importa. Isso é ridículo. Minha vida inteira foi a sua vida. Você não me deixou ter uma vida. O seu pai ficaria muito decepcionado com você. Quer saber, coach? Acabou. É pesado, né, pessoal? É pesado. Ela não aceita que o filho é a cópia dela, então os dois são muito parecidos mesmo. Você me trata como alguém de segunda classe. Eu vou embora daqui. Essa história os dois estão errados, mas a Debbie tá um pouquinho mais certa, porque na hierarquia familiar ela é a mãe, né? Quando eu volto já tem essa belezura de vídeo. Vocês gostam que eu sei, vocês gostam que eu sei. Para, você gosta desse cara de família? Ou a roupa dele, as cuecas tudo freadas, também arrumou a cama traumas. dele. Teve aí que lidar com o fato de que a ex-esposa viveu na casa também, então de certa forma também tirou a liberdade dela, ainda que eu acho que ela tenha mais tirado a liberdade do casal. É se eu ouvir isso de um filho, porque é ingratidão. Teoricamente, chat, esse daí é o último episódio, da Derby, tá? Porque os outros meio que em spin-off, eu nem gosto de assistir tanto esses daí, mas esse daí é o último episódio da Derby, tá? Do coach, do rolê todo. Te vendo isso novamente, coach. Eu queria poder dizer que eu senti algo, mas não. Acho que ela só tá fingindo. Nossa. Velho, meu Deus. Se vai falar com a sua mãe, tenha um pouco mais de respeito, porque você só tem uma. Eu nem chamo ela de mãe metade do tempo. Nossa. Ai, meu Deus, velho. Que pariu, vai me dar um calafrio. O César, ele falou com as palavras certas, né? O cara falou pouco e falou bem. E é uma coisa que toca muita gente. Falou de uma simplicidade. Eu não faço isso há uns 20 anos. É o tanto que eu sinto que não tenho uma mãe. Fui criado no sul e a forma que você fala com a sua mãe é nojenta pra mim. Por mais que ela tenha defeitos, aparentemente ela erra com o coach tentando acertar. O resto da humanidade ela erra de propósito, mas com ele não. E ela falando quanto meu pai falecido ia ficar decepcionado. Esse é o tanto de respeito. O tanto de respeito. O tanto de respeito. Nossa, mano, todo mundo ficou chocado. Tá parecendo que tá invocando. Caraca, velho. O cara deu um berro. Dorme. Pode me chamar de Dor.
Eu sou mais selvagem que um touro. Cai fora. That's a mountain of respect. A mountain of respect. Ele fala assim com a mãe dele, vocês imaginam que ele não fala com a Vanessa em casa. E daí traga todo esse contexto, esse homem de merda que vocês estão vendo aí, pro relacionamento com a Larissa, com a Jazzy, com qualquer outra pessoa, esse cara não tem conserto mesmo. Eu pedi desculpas, você me irritou demais. Não se importa com o meu futuro. Você tá certo. Vontade de bater nele. Não pode falar assim com a mãe dele. Olha, eu tenho essa vontade desde que eu comecei a reagir coach Larissa, viu? Mas enfim, essa vontade passa. Tá bom, a gente fica com preguiça depois só. Releva. Se você quiser bater, aí aplaude. Vai lá. Quem te levava pra escola todos os dias? Olha, você nunca me ensinou a dirigir. Você não queria que eu aprendesse a dirigir. Ah, você não queria aprender. Eu comprei uma de carro pra você e você nunca dirigiu. Abração. Eu reprovei 7 vezes na autoescola, mas eu queria dirigir. Não tem autoescola em Las Vegas, ou onde você morava com 16 anos. Não eu não tem. fiz ensino médio. Eu não fiz queria... o fundamental. Eu estudava em casa com a minha mãe. Eu chegava a tanto, não é possível. Homeschooling, fala. Consegui um estágio em Los Angeles e eu não aceitei porque eu precisava te sustentar. Conversa fiada, porque... Ah, verdade, pô. Se tu quer, tu vai, fi. Tu falar, eu preciso... eu recebi um estágio, eu recebi uma oportunidade de emprego em X lugar. Vai ser doloroso? É difícil você desapegar do laço, né, materno da tua casa e tudo mais, todo o conforto que é, né, meio que tá sendo sustentado, ou ter tudo na mão, que é o caso dele ali, meio que pô, morar sozinho é um desafio. Mas, pô, se o cara não quer, não vai. Aí, o que ele vai fazer? Vai colocar a culpa na mãe, vai colocar a culpa nos outros. Entendeu? Ai, que homem, que sabor, velho, que sabor. Meu Deus do céu, velho. Que cara mais... idiota. E vai ficar assim, vai ficar com tudo, ele culpa os outros, nunca é culpa dele, é o mais impressionante. Porque aos 18 também era o porto seguro da minha mãe. Aos 19 eu disse, preciso cuidar da minha vida e ser adulta, então eu saí de casa. Não põe a culpa só na sua mãe, você já era adulto. Colocando a culpa nela. Tá sim. Colocando sim, seu tá vô. Sim, tu acabou de falar que sim. Se a mãe dele decidisse se ele ia ou não, você é a maior de idade, você poderia ter tomado as rédeas da tua vida. Sua mãe ficaria triste com isso, é outra história. Mas, poxa, jogo de cintura. Não, é porque tem coisas que ele tá pontuando aqui, que ele tá meio que eram decisões que eram independentemente da vontade dela, tá ligado? Fala, eu recebi um estágio porque eu recebi uma proposta de estágio e eu não fui porque eu tinha que sustentar minha mãe. 16 anos? Acho que não. Né? 16 não, tipo, 20 e poucos anos, vamos lá. Uma oportunidade de emprego, vamos lá. Pô, tu pode sustentar a tua mãe, tu pode ajudar seus familiares de longe, pô, também, né? Enviando uma ajuda financeira, pô, todo mês. Ué, se a mãe era tão importante, ele poderia fazer isso mesmo que à distância. Aí, outra coisa que ele pontua, eu não aprendi a dirigir por causa da minha mãe. Porque nos Estados Unidos você pode aprender com uma pessoa, né, que tem a carteira, ou você vai para uma autoescola. Tipo, ele tá colocando coisas que ele mesmo poderia resolver sozinho, como se fosse culpa da mãe dele, tá ligado? E tipo, não foram escolhas unicamente dele, entendeu? Não fazer. E agora ele tá pra justificar toda essa discussão, esse atrito aí com a Derby, ele tá contando coisas do passado dele que ele tá colocando a culpa na mãe, pô. No caso, eu acho que é responsabilidade dele, escolhas dele. Vai tacar a responsa na casa da mãe. A mãe acorrentava ele na borda da cama. É isso. Eu vivi todos os dias da minha vida até março com a minha mãe. Podia ter ido embora a qualquer momento. Você já era adulto. Sempre que eu tentava, ela fazia o maior drama. Mas que mentira. Me culpa por tudo que acontece na sua vida. Quer saber? Pode me culpar. Eu estraguei tudo na sua vida. Olha lá, olha a infantilidade do projeto de Jesus aí. Fazendo gestinho. Deixa eu perguntar uma coisa. Eu sei que nem todos saíram para outros lugares. Os que saíram enfrentaram algum tipo de resistência da mãe, do pai? Sim. Olha, tem muita gente que falou que sim, não dá pra você em qual... A minha primeira tentativa de morar sozinha, eu recebi uma certa resistência, sim, da minha família. Mas o motivo... eu já contei essa história aqui, não vou repetir não, porque eu moro sozinha. É meio sad. Mas assim, a primeira vez que eu tentei por conta própria, eu falei, pô, tô trabalhando, tô financeiramente independente, né?
eu tenho condições de me sustentar? Pô, eu realmente tentei, mas a minha mãe, ela fez drama e tal, e eu cedi, ela ficou triste, né? Eu falei, pô, não quero ver minha mãe triste. Então eu acabei cedendo, mas era uma escolha, foi uma escolha minha, eu não vou responsabilizar a minha mãe. Pô, fui eu que escolhi ficar, não foi ela que me forçou nada. Ela ficou triste, eu fiquei comovida, e a escolha é minha, ponto, e acabou. Entendeu? Eu vou culpar ela? Lógico que não. Qualquer circunstância de choro, de pressão psicológica, você se render a isso. Senão você vai ficar limitado. Lógico, nos Estados Unidos, maluco dirigir com 16, ter uma arma aos 18, mas a cerveja só com 21. Expectativas de outra pessoa. Esperava que você ficasse aqui, poxa, eu lamento, mãe, mas o futuro tá pra lá. É uma conversa meio triste, mas não vai ser a primeira e nem a última conversa triste que você vai ter com seus pais. Acho que as pessoas têm que tomar as rédeas e vai embora. Já acabou? O que você espera especificamente da sua relação com a sua mãe? Olha, eu sinto que a minha mãe era mais como uma amiga, sabe? A primeira vez que eu bebi foi com a minha mãe. Ela comprou a minha primeira revista masculina. Meu Deus do céu. Coach! Oi! Filho, vem cá. Seguinte, eu vou te dar essa revista aqui. Não olha ainda, não abre aqui. Meu não Deus abre do céu, velho. É um gibi diferente, tá? É uma turminha do barulho que faz umas brincadeiras diferentes. Não tem legenda, nem balãozinho. Você vê sozinho, tá? Não precisa ver na minha frente, mas isso aqui vai fazer você crescer. Tá bom? Você vai voltar aos 17 anos? Não, mas sempre foi assim. Mas olha, você precisa não, pensar... Não, Tony, eu não quero saber. Eu tô falando com a minha mãe. Eu sinto que eu tenho uma mãe. Não dá pra mudar o que já passou. Vai chegar um momento em que ninguém vai poder te ajudar. E você vai ter que se virar sozinho. Imagina só o cara falar que sente que não tem uma mãe. Fazer uma pergunta pra vocês. Vocês já compraram revista masculina? Vocês? Primeira revista. Se é que vocês tiveram acesso a esse tipo de material. Foram vocês? Ou vocês ganharam de alguém? A primeira de vocês? Eu nunca ganhei uma revista masculina e eu nunca comprei, então eu não tenho como falar sobre. Sempre usei a internet. Eu comprei uma, mas era rentão. Manda pelo correio, não, obrigada, não precisa não, agradeço o gesto. Mas assim, tem essa pira, tipo, da primeira revista, às vezes o pai dá, tá ligado? Tipo, eu sei que na minha casa, né, a primeira revista do meu irmão mais velho foi meu pai que deu. Como eu sei, eu já vi a revista. Eu dei umas folhadas pra ver qual é, entendeu? Nada demais, na moral, assim, sinceramente, nada demais. Eu nunca tive essa, assim, minha mãe, ela sempre foi muito liberal em relação a falar sobre o corpo feminino comigo, tá ligado? Então, assim, eu nunca tive problemas em relação a, por exemplo, olhar esse tipo de conteúdo e olhar com certo pudor, né? Então, tipo, eu olhei ali, pô, uma mulher bonita, ok, um corpo feminino. Tipo, eu nunca tive problemas com isso. As folhas grudando. Não! A revista era bem cuidadinha, cara. O meu irmão tinha bastante, umas 5. Bastante é muito forte, né? Mas ele tinha umas 5, eram todas bem cuidadinhas. Era quase coisa de colecionador. E meu irmão sempre foi bem cuidadoso com as coisinhas dele. Não sabe se você consegue? Eu consigo, eu tenho um emprego. Mas você tá substituindo a sua mãe pela sua esposa. Não é nem isso. Olha, quer dizer, tem isso. Boa parte do que aconteceu na minha vida toda é culpa dela. A mãe foi a primeira pessoa que bebeu com ele. Eu acho que ele nunca usou pra essa finalidade, né? Mas enfim. Até porque, né, assim como você, Eduardo, meu irmão também tinha acesso à internet. Então, eu acho que... Enfim. Revista aí de conteúdo adulto pra ele, fez tudo pra ele, até certo ponto é muito bom se sentir amado. Entendi o passado dela, entendi que ele nasceu prematuro, ela perdeu o primeiro filho, existe realmente um cuidado excessivo e que é justificado. Mas papo sério, isso daí passou do limite de super protetora. Ele poderia ter tomado as rédeas da vida dele muito mais cedo. Acho que faltou alguém pra avisar mesmo, né, pessoal? É foda.
tem uma coisa que eu não entendo. Queria que ela fosse embora. Isso mesmo. E agora se mudou pro Canadá, você tem a sua privacidade e parece que você continua tão infeliz quanto antes. Qual que é o problema? Por que vocês É que ela dois não me conta nada. Eu queria saber mais sobre o que rola com a vida dela. Ô, coach, você me desculpe, mas daí, ó... A tua mãe tá assim o dia inteiro agora, ó. É verdade. Entendeu? Esse é o assunto. Mas é porque ela Tá tirando ouviu e viu atraso. você todas as vezes com as suas namoradas e noivas que você trazia pra casa. O que ela vai contar pra vocês a intimidade dela? Ela tá vivendo uma lua de mel aí de 6 meses. Eu tenho 2 filhos. Legal. Converso todo sábado por vídeo chamado. Botamos o papo em dia. Você acha que o coach não tá se esforçando? Enviar uma mensagem de texto não é se esforçar. Houve momentos, a Debbie tava em casa chorando e o coach perguntava, que foi? E ela dizia, não quero conversar, só explodia. Ah, isso é mentira. Olha que eu tô acreditando na conversinha da Vanessa, viu? É muito específico. Você não expressa as suas emoções. Não quero conversar sobre certas coisas com Você ninguém. não precisa conversar comigo. Seu filho tá tentando se esteja aproximar. magoada. Sinta a falta do meu marido. Eu não vou ficar falando, ai, como eu sinto falta do Harley. Meu Deus, como eu sinto falta do Harley. Debbie, pelo amor de Deus, para de falar. Tá falando do... Para de falar. Nada tá a ver falando isso do da ex Debbie do lado também, da né? atual, Eu sei pô. que, né, o luto é uma coisa que vai e vem. Você pode sentir saudade de uma pessoa. Mas verbalizar isso do lado do Tony, eu não sei se o momento era oportuno pra isso. Não precisava ela entrar em detalhes. A Debbie não tinha pra onde ir. Ela tem um irmão, Ela tem um sobrinho. Eu não quero morar com o meu sobrinho. Ela pode vir morar com a gente porque eu ia adorar. Ela é mais uma bênção do que um fardo. Você não tinha pra onde ir. Era morar comigo ou com o primeiro que aparecesse. Ai, meu Deus. Pede desculpas pra ele agora mesmo. Eu não sei nada sobre você. Eu queria muito saber. Eu sei que você gosta de dragões. Coach. Você também, coach. Você também. Ele joga RPG. Eu sei que vocês pensaram em outra coisa, mas o coach também gosta de dragão, adora. O que você acha do relacionamento da Debbie e do Tony? Parece bom, mas de longe, eu não sei se é de verdade. O que você gostaria de perguntar pro Tony? O que você gosta na minha mãe? Você diria que a ama? Sim, eu amo a Você Debbie. ama o que, né? Eu achei que ia perguntar o que vai ganhar de Natal. O que eu vou ganhar de Natal? Comportei esse ano, Papai Noel. Por favor, seja bonzinho comigo, que eu vou ser bonzinho com vocês. Ela é boa, carinhosa, é meio... Tá, você pode ser mais específico? Fala que ela é boa de cama, vai, só pra deixar eles constrangidos. Fala, nossa, eu tenho o melhor do mundo com a tua mãe. Solta uma dessa, vai, Tony, por favor. Você pode me dar um exemplo sem ser, ela é humana, ela gosta de comida. Porque ela só diz que tudo é fantástico com você. Só me diz uma coisa concreta. Eu adoro ter a Debbie comigo na minha vida. Por quê? Ela me faz feliz. Mas por quê? Eu quero saber como ela te faz feliz. Meu Deus! Porque, meu Deus! Meu Deus, velho. Por que uma pessoa faz outra feliz? Às vezes por nada, velho. Pô, eles estão apaixonados. Sabe o que é tá apaixonado? Sabe quando você tá apaixonado? A pessoa dá um sorrisinho qualquer, você se sente feliz. Você se sente bobo, pô. Meu Deus, que cara mais... Ai, coach. Ai, Edu, que fofinho. Ai, meu Deus. Sexo. Cara, então, tipo, às vezes você sente... Você sente uma felicidade que você não consegue explicar, pô. Às vezes nem tudo precisa de uma explicação racional, mano. Esse coach é um bobão, é um bananão. Fala assim, a coisa que eu mais gosto na Debbie é o fato dela estar longe do você. Tá, Saber que eu fiz um bem pra anotar. vida dessa mulher, sair perde um encosto de um filho que usa ela de muleta e que joga toda a responsabilidade, culpa e tudo nas costas dela. O maior prestígio que eu tenho de estar do lado dela é saber que ela tá plenamente feliz comigo e isso me completa. Fala isso, por favor, fala. Só porque ela é a Debbie? O que você acha? Acho que ele culpa a Debbie por tudo, mas acontecem. Sempre que eu tento conversar sobre sentimentos, é a mesma coisa. Chega, coach, eu não quero entrar nesse seu você joguinho. sempre pula fora. Você vive fazendo pouco dela. É verdade. Por que você não vai a merda? Tá ótimo, beleza. E o coach não cresceu Caramba, pra cima mano. dele, não. Boa, Papai Noel! Parabéns! É isso, eu preciso colocar o coach no lugar dele. E você viu que ele só cresce com a mãe dele, com quem ele sabe que não vai reagir, não vai dar um soco na cara dele ou qualquer outra coisa do tipo. Ele é um bosta. É sério, vai, se manda. Não, sai daqui. Eu cansei de suas mentiras. Você é um... Não fica nervoso. Tony, o que você acha que a Debbie deve fazer? Se fosse comigo, eu nunca mais falaria com ele na vida. Eu não pretendo falar com ele. Pra mim, já deu.
A barba do Papai Noel é torta, sim. Tá meio de lado. É isso. É muito vento em vez de trenó. E o trenó é conversível. Parece que eu irrito o coach sempre que ele me vê. Ele não sabe o que quer de mim, então talvez a melhor coisa seja seguir o seu caminho. Vocês notaram que o tom que o coach usa é como se ele estivesse tendo uma DR com uma pessoa que ele se relaciona, assim, uma parceira. As coisas que eles levantam e os pontos parecem muito uma DR. Você não chega até o final dessa forma com a tua mãe. Não tem lógica, é um bagulho muito, sei lá, cara. Parece que, ai, meu Deus. Nem relacionamento se discute dessa forma. A única vez que a gente tenta se comunicar sobre qualquer coisa, a gente acaba assim, a vida inteira. Olha, você queria conversar ou só queria dizer como eu era horrível? Sempre teve comida na mesa, sempre teve onde morar. Seu pai e eu te amávamos. Seu pai só morreu quando você tinha 24 anos. Para de falar do meu pai. Acho que você nem gostava deles. Isso já é outra história. Nossa. Meteu essa. A pessoa não sabe argumentar. Ela não consegue ter um diálogo. Tu sabe o que é o Krampus, Pudim? Então tu sabe que se ele aparecer dá ruim. Dá. Vai colocar o coach. Mas aí ele vai ter que levar um saco só pro coach, né? Porque eu acho que o Krampus, se não me engano, ele leva as criancinhas mal criadas, não é? Ele anda com aquele sacão lá pra carregar as crianças. Bem, as chances do padrasto ou madrasto se darem bem com o filho são bem baixas. No qual ela possa se defender ou ser coerente. Não consegue. Ela falou sobre o pai que cuidava e o cara solta e devolve. Eu acho que você não gostava do meu pai. Vai se f***, coach. Que necessidade de tentar atingir a qualquer custo. Você falou pra sua mãe, foi muito cruel, cara, na boa. Beleza, mas é sempre assim. Toda vez que eu faço uma acusação ou questiono alguma coisa, ela surta sim. Mas foi péssimo da sua parte fazer isso com a sua mãe. Não faz nem sentido. Olha a cara de cínico pular. Puta merda, velho. Tô rindo de saber que tem um ser humano, né? Um lixo desse. Um lugar de fala pra falar o que bem entende num programa de auditório, assim, pra todo mundo ver. E desde o começo da série eu falava que esse cara era um bosta. E só foi piorando. Você fala, não dá pra ficar pior. Daí dá pra ficar pior. Bom, eu lamento não termos conseguido resolver nada hoje. Sinto muito. E eles me decepcionaram. Todo mundo me decepcionou. Coach e Vanessa, foi muito bom ver vocês de novo. Desejo tudo de bom. Maravilhoso, João. Parabéns aí. Tony, quero te agradecer pela presença. Obrigada pela sinceridade. De nada. Lamento que tenha sido tão atacado. Hoje foi um dia horrível. Não sei se eu vou voltar a falar com a minha mãe. Parece que o Tony não quer que ela fale comigo. Ela não falou nada disso, que não tô passando pano pra Deb mesmo, tá? Eu acho que ela tem os defeitos dela, mas nesse contexto ele é muito mais culpado do que a mãe. Ele pode falar que ela pecou por excesso, pode falar o que quiser. Vai ter algum tipo de dependência por conta dessa superproteção, mas não é o pior dos cenários. Você consegue se desprender do ninho em algum momento da tua vida. Ele simplesmente não quis. Eu não tava na casa dele, eu não sei o que passou durante a adolescência inteira, mas tudo que a gente viu nas gravações e nos vídeos que ia acontecendo é que era conveniente pra ele continuar com a mãe dele, porque ele não tinha um no bolso, ela fazia de tudo por ele. Ele até chegou a defender a mãe, né, nas brigas contra a Larissa e tal. Então, assim, eu acho que esse ranço, que depois que virou a chavinha com a Vanessa, ele falou, olha, eu simplesmente odeio minha mãe. Foi isso. Que não tinha isso. Nada disso daí que vocês estão vendo. Então, assim, neste contexto, eu acho que a Deb tem razão. Mas ela continua sendo uma pessoa extremamente narcisista, extremamente manipuladora. A Deb continua sendo a nossa diaba véia. E depois da briga de hoje, não sei se a gente eu tenho medo de que ele controle a minha mãe. Acho que a minha mãe talvez nunca mais fale comigo depois de hoje. Lamento que aconteceu com você. Obrigada. Não existe máquina do tempo, né? Olha, minha mãe também é doida. Então, eu perdi o meu pai, mas eu também não quero perder a minha mãe. Eu não quero perder minha mãe, não. Vou levar os nervos dela ao extremo e humilhar ela em rede mundial. Vou falar qualquer coisa que possa infartar ela com 70 anos. Anular toda a maternidade dela. Mas eu não quero perder ela, não. Espero de verdade que não aconteça nada. Vai lá e dá um abraço nela. Você não vai ter a sua mãe pra sempre. Eu sei. Não tenho o menor respeito por ele. Se eu nunca mais falar com ele, nós dois começamos a gritar, chorar. Você já viu chorar qualquer coisinha, então é difícil sentir alguma coisa. Pra mim, a Vanessa tem culpa também. Culpa de ser uma péssima parceira em relação a isso. O resto eu não sei. Ela parece que não dá o norte pro coach, parece que ela assiste de camarote e sabe? Se ela tivesse isso daqui, ó, de sensibilidade, ela poderia ser uma boa conselheira, mas não, deixa eu ver você se aí com a tua mãe. Desculpa interromper vocês. A gente vai embora. Desculpa. Tudo bem, eu te amo mesmo assim. Não fala isso. Eu não quero não me relacionar com você. Nem eu te amo. Eu também te amo. E eu não te culpo por nada, eu juro. Eu não te culpo pelo passado. Meu Deus. Pera. Não grita. Pera. Não vou gritar, não vou gritar. Pera. Você é maluco. Pera. Vai, coach!
coach! Meu Deus, mano. Desculpa, precisei, Mano, mas eu não vou fazer isso. Mano, que foi isso, velho? What the Pera, esse homem é maluco. Esse homem não bate bem, não. Pelo amor de Deus, velho. Esse coach não bate bem, não, velho. Que foi isso, mano? Ouvido de vocês, mas enfim. Eu sei que eu podia ter ido embora, mas eu quero que você possa conversar comigo. Eu não quero me intrometer entre Mas vocês. você não tá se intrometendo. Diz pra ela que ela pode me mandar mensagem. Claro que pode. Você pode vir nos visitar em renda. Tá, Eu vou tirar o passaporte. Nós vamos pro Canadá um dia podem ficar lá em desses. casa, não é, Tony? O quê? Coitado, Tomara que ele fale que não. Tomara, mas se ele fizer isso, ele vai ser, tipo assim, o babaca da história. Você me magoou. Coitado. Você não pode ser Coitado, coerente. Papai Noel. Numa situação dessa, você tem que falar, pode ir sim. Porque senão você vai atrapalhar, você vai criar um outro conflito. Tem que saber intermediar. Fala oi. Claro, tanto faz. Obrigado por cuidar dela. Se precisarem de alguma coisa, Ele tá é só muito ligar, bolado, ele tá muito bolado. Não fica chateado com ele. A gente conversa ali. Não, eu não quero que você... Tudo bem, mas nós vamos conversar. A gente vai conversar com ele. Eu sei que soa falso, parece falsidade. E de fato pode ser que sim. Mas assim, eu prefiro que um relacionamento de brigas familiares seja mais parecido com isso do que um distanciamento completo por anos e anos. Eu acho que a mágoa não pode durar a vida. A não ser que seja uma coisa muito grande, mas... não é motivo pra você se distanciar o resto da vida da tua mãe ou do teu filho. Eu quero me sentir especial. O Tony, eu ele quero saber que ficou existe uma pessoa especial por aí, que é a minha mãe, que a gente pode conversar sobre o que ela quiser. Pô. E ela dá a impressão de não poder conversar comigo sobre nada por causa da minha esposa. E isso não é verdade. Eu só tenho uma mãe no mundo. Eu quero ter uma relação com ela. Só tenha. Liga pra ela, igual o cara falou. Vídeo chamada no sábado, durante, sei lá, 10 meses. Tem essa relação. Se apaixonar na minha idade é uma coisa rara. Acredito em destino e acho que foi isso que aconteceu. Provavelmente o Tony e eu vamos passar os próximos 30 anos juntos. Imagina só, 100 anos de vida. Que festa. Eita. Que não vai ser, Deb. Pegar Vambora, pãozinho, é isso. pegar o Quero que tudo pãozinho. volte a ser como era antes. A gente converse, que sejamos presentes. Caso ele precise de alguma coisa, ele me liga. Eu lamento que ele se sinta daquele jeito. Eu não posso voltar atrás e mudar tudo. E acha que precisa culpar alguém? Porque eu acho que ele não tá muito feliz atualmente. Dá pra você entender que é caótico. Alguma bosta sempre vai acontecer. Porque vocês são assim. Pessoas que são forjadas na bosta. Se acostumaram com o relacionamento tóxico de vocês dois. É assim que vai ser o relacionamento de vocês pro resto das suas vidas. E tá tudo bem. Ele disse que não sabe ser filho ou que eu não sei ser mãe. Eu sempre estive presente para protegê-lo. Eu era mãe, mas ao mesmo tempo era amiga. Existem muitas mães que são amigas dos filhos adultos. Tchau, gente. Muito obrigada. Ao mesmo tempo era... a guardiã do inferno. A famosa filha do capeta. Parece o diabo. Parece um demônio. A diaba véia. Debbie. Sei lá, eu não sei. Ele também parece não saber, porque ele não tem uma resposta. Eu tenho muito medo por ele. Não tenho muito o que falar em relação à conclusão de Deb, mas eu falo uma coisa. Qualquer coisa que acontecer, tá bom. Não existe nada, absolutamente nada que vai mudar essa figura ilustre aqui. Ela é a dama do caos, da maldade, a nossa diaba véia. É isso. Foi o último episódio, chat, esse daí. Da derby do Colt. Aí eu vou fazer uma pergunta pra vocês. Vocês falaram que queriam mais 90 dias lá no chat do Discord, né? Vocês querem continuar no ritmo Fé nas Maluca? Aí? Não, no caso a maluca aqui era o coach e a véia, né? Agora sim, tipo, uma maluca mesmo, uma maluca. Tipo, tem uma aqui que eu tava fuçando, né? Pra ver qual casal que eu ia trazer pra vocês, né? Aí eu falei, pô, vamos... Tá, a gente trouxe um babaca, mas vamos trazer uma... que seja meio... Como vai seu relacionamento com o Tom? Tem muitas coisas acontecendo. Eita, calma. Tá, voltou pro coach aqui. Uma que seja fé nas maluca, mas também que tem um cara babaca pra gente sentir um pouco de raiva e uma mulher meio
meio doidinha, um pouco demais, reações desproporcionais, muito barraco, que é o que a gente gosta, né? A gente gosta de um barraco, já provou isso. Então é isso que a gente vai trazer. Barraco. Deixa eu ver aqui, é o Dino. O Gino, cadê o Gino? Gino, cadê você? Aqui, Dino e Jasmine. Começamos nova temporada aqui. No React aqui vambora. Quem é o meu gringo lindo? Quem é o meu Não sei, gringo? cadê? Eu tô lindo mesmo. Deixa eu ver aqui o negócio, rapidão, chat. É o primeiro episódio? É o primeiro episódio aqui. Quem é o meu gringo lindo? Já começamos assim. Quem é o meu gringo lindo? Onde que tá? Sou eu. Já começamos bem! Ainda é melhor do que nada. É isso que a gente precisava, vambora! A Jasmine é a minha alma gêmea. Nós ainda nem nos encontramos, mas pra ser sincero, é muita areia pro meu caminhão. Os dois deram match. Eu vou fazer amor com você como dois animais molhados. Eu vou fazer Você vai, Quê? Tô fazendo a sua bunda? Como assim? Meu Deus, que é isso? Você vai, Ah, vai bater na bunda dele, entendi. Gino. Olá. Vamos ver o que a gente tem aqui. Pasta de dente. Tamanho viagem. Provavelmente eu vou precisar desse. Colocar essa música, porque o nome dele é Gino. Achou que ele era raiz sertaneja. Vou viajar pro Panamá. Por acaso, sabe, você tem algum tipo de coisa que eu deveria levar? Vai precisar de lencinhos umedecidos. Beleza? Com certeza vai precisar desse remédio aqui. Serve pra diarreia. Maravilha. Uma coisa boa, lenço umedecido. Se você comprar 5, economiza 5. 3. A gente não tem dinheiro. É por isso que vamos comprar. O remédio pra diarreia. Super absorvente. Taca a fralda também. Fralda na hora do avião, gente. pra ver se der um... Eu vou no banheiro rapidinho. Eu já volto, tá? Peraí.
Pera aí, Edu. Edu, pra você aqui, ó. Ai. Tava enchendo a minha garrafinha, que isso? Ah. Eu tava enchendo minha garrafa. Ai, vamos voltar. O piriri não precisa levantar pra ir no banheiro, vai que tem gente. Eu não viajo muito, por isso eu tô querendo me abastecer de itens essenciais. Porque É água, é água. eu tô prestes a embarcar em uma viagem muito especial. Você tem alguma loção pra casais? Deixa eu te mostrar as coisas Loção românticas. pra casais. Que loção pra casais? Que loção pra casal, pessoal? E óleo de massagem, claro, especialista. Que jeito que faz? Isso. Isso é muito bom. Daí pra que isso serve? Isso é um lubrificante. Se for ter relações... Ah, isso serve pra... Isso. Como assim ele aquece? Você já colocou canela na língua e sentiu uma quentura? Já, sim. Você vai sentir uma quentura quando passar. Pergunta que quanto que custa a canela e vê se compensa. Se canela for mais barato, você taca direto. Eu colocaria canela, economizo, tá gastando muito. Como é que não? É melhor levar o outro, então. Tá. Olha lá o atendente, olha lá, do transdão. Tô ficando com fome. Sou uma criatura de hábitos. Gosto de pensar antes... Nossa, só congelado. De que alguma coisa aconteça. Sim, tô vendo. Eu sou uma pessoa que aprecia os prazeres simples da vida. Tô acostumado a morar sozinho, mas nem sempre foi assim. Tive alguns relacionamentos sérios no passado. Olha lá, olha essa bandeira aqui. Falei pra você que era daqui, pessoal, sabia. Olha lá, ó. Por isso a música sertaneja no começo. Deve ser de Goiás. Minha ex é de São Paulo. Trabalhei 6 meses no Brasil. Nos conhecemos nessa época. Estávamos apaixonados. Trouxe ela com visto K1. De frame é perfeito. O que vocês acham que aconteceu? Acho que ele pensou que era amor, mas pra mim foi mais sedução. Será que foi traição? É uma boa pergunta. Ainda tem tequila aqui. Será que ela simplesmente voltou para o Brasil? Mas perdemos aquela chama depois de 7 anos de casamento. E decidimos de comum acordo entrar com pedido de divórcio. Isso. E ele também não foi corno. O que isso quer dizer? Vai, Brasil. Não você viu Dessa só? vez Vocês não pensaram teremos pior. brasileiro. Brasileiro não é bagunça, não. Só se divorciaram, só não deu mais certo, né? Passar por um divórcio foi muito difícil. Perdi as esperanças. Tipo, será que eu algum dia vou encontrar a pessoa certa? Formar uma família? Ficou gostoso. Nossa, delícia. Mas aí, no início desse ano, decidi procurar o amor internacionalmente em um site. Nossa, mano, essas comidas congeladas aí que eles comem, assim, que é refeição pronta, não parece nada saboroso. Você viu o bifinho? Nossa. De encontros. Brasil faz parte dos Estados Unidos, né? Internacional, né? Mas enfim, mudou. Deixou claro agora. Foi assim que eu conheci a minha namorada. Jasmine, o amor da minha vida. É isso! Jasmine tem 34 anos, é professora de literatura. Eu gostei dela no primeiro dia que eu conheci. Engraçada, amorosa. Mais alguma coisa que você gosta? Um rosto lindo, olhos lindos, uma bunda linda. A gente vira pra ele, o que você tem de bonito pra falar pra gente? Fala pra gente aí. Tem É só gordura e artéria entupida. Vai lá. Uma linda personalidade. Meu Deus do céu! Pra ser sincero, é muita areia pro meu caminhão. Estamos conversando há uns 9 meses e ela é minha alma gêmea e nós nem nos encontramos ainda. É sim. Como é que não é assim, pessoal? Não posso esperar mais. Por isso, comprei uma passagem pra ver a Jasmine na semana que... Chat. Pera lá. Que não é assim, pessoal. Não posso esperar. Essa professora de literatura. Assim, literatura já era minha matéria favorita, né? Era uma das minhas matérias favoritas. Enfim. Já não é 9 temporadas por sonho. Mas por isso comprei uma passagem pra ver a Jasmine na semana que vem. E a esperança é que eu volte já à noiva. Por que não, né? Uma viagem pra voltar à noiva. Nossa, mais do mesmo. Não sei por que eu me surpreendo até agora. O nome do programa é Antes dos 90 Dias pra Casar.
Como assim? A intenção é voltar noivo. Vou parar de me surpreender. Tudo bem? Vou parar de falar que eles são burros. Não, eles estão seguindo certinho aí a intenção. Burro é eu de ficar questionando toda hora. Parece Halloween. Peraí. Tem uma coisa que é a mais importante de todas. Esqueceu de comprar calcinha de chocolate. Se o César tivesse aí... Isso aqui... Nossa, achei que era outra coisa, né? Não parece mesmo aquele... acendedor de fogão? Isso aqui é o presente que eu vou dar pra Jasmine. Eu acho que ela vai ficar feliz. Meu Deus, mano. Quem aí ficaria feliz em ganhar, assim... Uma escova elétrica? Quem ganharia? Quem ganharia? Quem ficaria? Hein? Quem ficaria em ganhar uma escovinha elétrica? Nós vê isso. A gente tá aprendendo com a burrice dos outros. Vai que um dia você se apaixona aí por um gringo. A gente tá vendo o que não fazer. É um tutorial do que não fazer. Mas faltou beleza, hein? Meu Deus. Ah, mano. Se esse fosse o único presente... Não sei. E fica aquela coisa, pô. Quando você ganha um item de higiene, você fica imaginando, pô, por que essa pessoa tá me dando item de higiene? Né? Maravilhoso, ela vai adorar escovar o dente. Eu sei que ela não tem uma escova de dentes elétrica, vai ser útil. Depois que você começa a usar, você não quer mais parar. Jasmine vai pensar em mim todo dia quando escovar os dentes. Vai sim, boa sacada, boa sacada. Quem que não gostaria de ganhar uma escova de dente elétrica? Eu gosto da minha analógica, eu gosto da minha versão analógica. Ah, eu gosto porque, tipo, eu sempre compro coloridinha. Eu tenho... Sempre quando eu troco de escova, eu troco por uma escova de cor diferente. Ou então eu compro, tipo, aquele pacote que tem um kit. Vem 3 escovinhas, aí, tipo, fica uma de uma corzinha na casa da minha mãe. Aí fica uma aqui de uma corzinha aqui em casa, entendeu? Na minha casa. Eu acho mó fofo. E aí, às vezes, tem a escovinha... E tem a escovinha também que eu levo pro trabalho, né? Que é de outra cor. Eu gosto muito de coisa colorida. Assim, de alguns itens coloridos. Escova de dentes é um deles. Pior que a minha dentista fala... Ah, não sei, eu gosto das minhas analógicas, velho. Vai voltar noivo ainda, é isso. Acho que ele realmente assistiu antes, né, do Big Ed, viu que ele passou com a Rose. Enxaguante bucal, escova de dentes, uma boa pasta de dentes. Seu hálito não é legal. Falou, bom, é melhor prevenir. Não sei se ela tem Aí, ó, viu? Esse tipo de situação aí, quando você ganha um item de higiene, você fica pensando, por que essa pessoa me deu esse item de higiene? Tinha um amigo meu que a gente treinava junto. Ele andava a pé, ele andava muito a pé, a cidade toda ele andava a pé. E adolescente, né, suando, vamos dizer que não é uma das, né, dos cheiros mais agradáveis que você vai sentir. Aí o que acontece? Uma vez deram um kitzinho de sabonete e desodorante pra ele. Ai, mano, eu fiquei com vergonhinha, pô. Que pior, ele passava desodorante. Ele tentava, né, se cuidar. Assim. Porque ele tentava economizar dinheiro, né? Aí ele ia a pé pros lugares. Eu gostava da minha ex, mas ela só me fazia mal. Então gostar não é um sinal bom. Mas eu tô levando pra ela. Eu achei bem legal. Lindo. Mas ele era uma pessoa ótima, Ele era um amor de pessoa. Eu adorava ele, eu tinha um carinho enorme por ele. A gente nunca mais se falou, ele voltou pra cidade dele. E eu continuei aqui. Toque secreto. Tadá! Aquele comprimidinho azul faz você durar mais tempo. Nossa, que é isso aí? E você conseguiu isso? Online, esse negócio é bom. Eu tô te falando, cara. Te dá... Por que ele tem uma caixa de Viagra?
Por que ele tem uma caixa? Parece. Não tem aquelas caixas de modem de internet? E que ele tem a caixa do tamanho daquelas caixas de modem de internet. Cheia de Viagra. Quanto disso ele pretende usar, velho, nessa viagem? Aquele tchan a mais e aí é só diversão. É pré-treino? É sério que ele vai comprar Viagra na internet, assim, sem receita, vindo numa caixa desse jeito, as caixinhas de papelão? Acho que ele não foi, não. Ele disse que ele comprou pela internet. Acho que ele comprou sem receita. Vai ter muita sorte. Assim, sem receita acho que dá pra comprar. Não sei como que é aqui no Brasil, se dá pra comprar Viagra sem receita. Ou lá nos Estados Unidos muito menos, mas ele falou que comprou na internet. Seu p não cair. Que medo. A Jasmine parece ser uma pessoa muito... Como você sabe? Acho o bico. Não, às vezes não é, não, é. Só porque falou que vai dormir, vai fazer um molhado com ele e vai dar tapa na bunda dele, não significa que ela é... Às... Sexo molhado, não. Ela falou que ia fazer fuki-fuki com ele como 2 animais molhados. Te corrigindo. O que isso significa? Eu não faço a mínima ideia e eu tenho medo de descobrir. Às vezes é só trollagem da parte delas, né? Ela gosta de dar tapa nos outros. Vocês não viram o casamento cigano? A mulher que saía dando tapa no manicuro? Tocando tambor! Adoro esse menino! E logo... Tadinho dele. Acho que foi o óculos pra frente. Significa nada. Nós já ficamos pelados em chamada de vídeo e já conversamos sobre a nossa primeira noite juntos. Eu já experimentei um desses, então eu sei que funciona. Meu Deus. Meu Deus. Tipo, nossa, cara, nossa, esse negócio funciona mesmo. Não, mas tem isso mesmo, né? Na hora do aeroporto, eu acho que ele não vai conseguir viajar com os Viagra, não, ou consegue. Imagina só num lugar extremo, ele taca no saquinho e enfia o Viagra no... Aí na hora de passar lá, o pessoal E pega... como que ele vai passar por isso pela alfândega? Isso daí você tá levando? O pai vai passar a linha, vai ver o que que é e ele fala a verdade. Não vale a pena ser preso por causa do Viagra, não. Compra lá. Por que que ele tá levando dos Estados Unidos, velho? Toma tudo, deixa no estômago, né? É isso. Faz alguns anos que eu não fico com uma mulher. Ela é 17 anos mais nova que eu. Então, Olha- quando eu olha tiver a lá, quero ter caixinha, certeza olha de que a vou conseguir caixinha, ficar por cima. Entendeu? Nossa, eu tô inconformado que o rapaz realmente comprou de quilo. Muito animado pra conhecer a Jazz, mas tô triste de não passar o Natal com a minha Vai família. tomar que Feliz menino. Natal! Tudo bem? Minha cunhada e meu irmão vamos trocar presentes. E aí, nervoso em ir pro Panamá? Não muito. A gente já andou Então- conversando faz 9 meses. Ela já viu você sem boné? O que eu tô achando é justamente a quantidade. Eu não vou te mostrar, não. Eu não tinha percebido. Se o boné tá escondendo tão bem, deixa no ar. Deixa o mistério no ar. Aí realmente ele, né? Eu tenho um cabelão. Comecei a usar boné porque eu fui perdendo meu cabelo ao longo dos anos. E quando eu não tô de boné, eu me sinto pelado, sei lá. Você gosta? Você não tava fazendo web show pra ela esses dias atrás? Bota pra fora. Agora sim. Coringada no Viagra? Por que não? Ela sabe que você Sabe? é careca? Ela sabe. A gente tem uma ligação Nossa. muito boa, então... Ele se sente muito desconfortável falando sobre a careca dele, velho. Entendido. A aparência não é tão importante assim. A Jasmine sabe do cabelo que eu não tenho. Não tá fazendo sentido. Se não é tão importante assim, por que que você tem que ficar usando essa Ele tá de boné, gaguejando então? muito, Se ela ele tá não liga muito pra isso, inseguro. você reconhece e ela reconhece, tá tudo certo. Vai sem boné. E outra coisa, usar boné acelera a queda de cabelo. Às vezes ele só perdeu o cabelo mesmo porque ele usa boné. É isso. As chamadas de vídeo, eu sempre fico de boné, porque prefiro a minha aparência com o boné. Pelado, só que o boné é a mesma coisa de meia. Só que um novo nível, uma escala maior. Isso, eu vou levar os meus 3 bonés preferidos e eu já falei pra ela que eu vou ficar de boné o tempo todo, a não ser quando eu estiver dormindo. É isso. Use manual. O que me deixa um pouco nervosa é que toda vez que eu entro nas redes sociais, vejo fotos do corpo dela, sempre de biquíni. Eu só calor? fico com receio. Será que ela tá tentando atrair homens pela internet? Acho que ela posta mais por... Oxe, tá julgando, senhora? Tá julgando? Se tu fosse gostosa que nem ela, tu não ia ficar postando fotos de biquíni, dando... Ah, para. Ah. É, cultura... Ó, mano, hein? Eu não tem problema nenhum, pô. A pessoa postar foto de biquíni não tá fazendo nada demais. Eu acho super normal. A pessoa ficar julgando esse pessoal puritano aí.
Oi, obrigada, Aikyo. Obrigada pela visita, tá, Chuchu? Bom descanso pra você. Aliás, o Drup lembrou de você hoje no início da live, né? Falando a tua frasezinha de apresentação que a cobra saiu da floresta. Ai, mano, muito bom, muito bom. Obrigada aí, viu, Chuchu? Beijinho pra você. Bom descanso. É um ícone. Gostamos da sua apresentaçãozinha, Boitatá. Beijinho, tá? Diversão, não acho que ela tem alguma intenção por trás. Conhecer novas pessoas é divertido. Às vezes ela considera divertido pra cacete. Fazer tipo um... Você sabe. Sei. Então só por diversão também é Tá bom, beijinho. Bom descanso. perigoso, viu? Eu entendo a preocupação da minha cunhada. Eu mesmo já vi a Jasmine postando fotos questionáveis. Ela treina. É natural pra Jasmine mostrar o corpo. Ela quer ficar bonita pra mim. Ela já me disse isso. É isso, tá certo. Mano, eu acho assim, esse pessoal que normalmente é fitness, porque até onde eu entendi, essa moça, ela é fitness, ela come bem, ela treina, ela tem um estilo de vida extremamente saudável, totalmente diferente do Gino. Que a gente viu ali que ele coleciona congelados, né? Olha o tipo de comida que ele come. Pô, assim, esse pessoal que é mais fitness, que tem essa questão com o corpo, eles normalmente ele posta bastante foto nesse estilo, né? Assim, tipo, meio que mostrando, né, valorizando o corpo e tudo mais. A mina Graciane Barbosa Panamá. Sim, até porque, assim, dentro de uma construção, assim, lógica, se a pessoa, ela tem essa questão do corpo, do fitness como algo importante, tipo, ela mostrar isso nas redes sociais, eu acho que é meio que, em parte, é uma conquista, né? Porque tá mostrando ali, ó, pô, tô trabalhando, eu enxergo dessa forma. Que nem aqueles caras que também tem... que é maromba, tá ligado? Que posta muito, assim, foto dos músculos e tal. Eu acho que é mais isso. Então, acho que é mais isso, porque o pessoal praticamente vive em função disso. Normalmente quem treina bastante, quem é fitness, quem é muito, muito dedicado a essa parte do treino, eles postam bastante, e cada dia que eles treinam e tem evolução e conseguem chegar perto do corpo, que é o ideal deles, eles meio que é uma vitória, mano, né? Exato. De hoje tá pago. Que nem eu, quando eu tinha Instagram pessoal, né? Eu já não tenho mais. Quando eu ia pro treino, eu era toda orgulhosinha, mostrando a minha foto de kimono. Nos dias os dias que eu fazia mudança de faixa. As fotos mó bonitas. É normal também. Vai ficar bonito pra ele e eventualmente ele vai ver a foto no Instagram dela. Vamos passar 24 horas juntos e aí provavelmente eu vou pedir a mão dela em casamento. E eu sei que ela quer ficar comigo porque ela quer ter 2 filhos e eu concordei. Qual que é a próxima notícia agora? Fala pra mim, tá indo rápido demais. Voltar noivo. Agora ele falou 2 filhos, qual que é o próximo passo? Tá pronto pra se casar? Me dá um mês, tá bom? Então 1 mês. Por aí. Já zerou todas as etapas do relacionamento, O cara tá muito emocionado. Porque gostaria de ter 2 filhos também. Então tá. Cara de preocupado. Ai, meu Deus. Não vai engravidar ela logo de cara, né? Espero que isso aconteça já nessa viagem com a Jasmine. Eu me sinto pronta. Ele sabe o que tá fazendo? Quer fazer filho? Eu não sei. É óbvio que não, meu Deus do céu. O rapaz comprou Viagra na internet. Me ajuda aqui, sem caixinha. Tudo mais barato. Não, eu não sei qual a intenção dela. Tô um pouco preocupada com isso. Tô achando uma loucura. Ela nunca segurou a sua mão. Você não sabe no que... No que você tá se metendo. Você já viu ela pelada, ela já viu ele pelado.
A única coisa que falta pra descobrir é só a careca mesmo, só o boné pra tirar. O resto já se conhecem muito. Já deu já pra sacar já nesse tempão que eles estão juntos aí, só que meio que separado, web namorando. Entendo a preocupação da minha família sobre ter filhos, porque tem muita coisa que você não sabe sobre uma pessoa se você só conversou pela internet. Mas aos 51 anos, eu não quero deixar passar o que pode ser a minha última oportunidade de ter uma família. Ele tá postando todas as fichas e eu entendo o raciocínio dele. Não concordo, mas eu entendo. Não que com 51 anos de idade ele não vai conseguir mais ter uma mulher, mas às vezes ele tá falando só dos fiotinhos mesmo, né? Pode ser que seja as últimas chances. E pra ela também, que tem 30 e quantos anos? 34 anos. Vai ficando tarde. Pode ser realmente o último tiro dos dois. Mas não sei. Ele acabou de falar que ainda tem muitas dúvidas sobre. Será que depois de eles fazerem filhos, eles vão passar, então, a serem mais conhecidos? Que realmente é uma coisa boa se fazer. Então, se a gente tiver um filho, nossa relação vai ser muito mais forte e nós vamos parar de brigar menos. Pessoa que não conhece a outra, não, vamos fazer filho, vai, é a melhor maneira. Mano, que frase é essa? Nós vamos parar de brigar menos. Que porra de frase foi essa? Mas enfim, sim, eu concordo, o filho tem que ser planejado. E, pô, o cara é maluco, ele não... Frase do coach. Da gente se conhecer, vamos. Agora? Filho vai ajudar bastante. Filho já é um pouco demais. Este Batatinha tá com uma cara boa. Daqui a apenas 5 dias, eu vou pro Panamá encontrar o amor da minha vida. Nós temos hábitos e estilos de vida diferentes. Esse lixo, pior que na faculdade era só isso daqui mesmo. Só isso aqui. Pior que é gostoso, né? Isso aqui chama macarrão pênis, né? Delícia. Isso é meio gorduroso. É de um touro. Penny. Calda de framboesa ou caramelo pro cheesecake? Talvez de framboesa, ser bem gostoso. Jasmine não gosta do que eu como. Ela é vegetariana, super em forma, e eu como qualquer coisa. Como reboco, como cimento. Comer detergente em pó, pelo de gato, papel higiênico. Borda de sofá. Jasmine me mandou mensagem enquanto eu tava no celular. Vou ligar pra ela. Olá. Oi, amor. Senti tanta saudade de você hoje. O que você andou fazendo? Acabei de pedir comida. Eu tô indo buscar. Então me mostra as provas. E mostra as provas. Prova que você tá fazendo isso. É normal, isso daí, web namoro tem direto. Começamos Isso daí é super cuidado. bem. Cuidado um com o outro. Quem ama Começamos importa, super né? bem. Porque eu tô aqui, eu não sei o que você andou fazendo. Eu conheço a rotina. Jasmine gosta de saber toda vez que eu saio da minha casa. É saudável, né? Cuidado. Quem ama, cuida. Eu falo pra ela, oi, eu vou tal hora, a tal lugar. Eu não sei se ela tá brincando, mas ela diz, mostra as provas. Fala pra mim, onde que tá o papai? Mandou emoji de polícia. O papai tá... Por isso, geralmente, quando eu saio, eu mando um print que ela quer saber onde eu estou o tempo todo. Eu acabei de chegar no restaurante. Tá, eu quero entrar com você. Meu Deus. Ô, partidão, vambora, é isso. Que bom, né? Cuida dele, não deixa ele sozinho nunca. Se eu não mando mensagens ou fotos, ela fica bem chateada. Olá. Oi, acabei de pedir peixe com batata frita pra levar. Mostra o atendente pra ela, pra saber se é mesmo do restaurante. E uma cheesecake? Isso aí. Tá tudo aqui. Com quem você tá falando? Meu Deus, velho. Com a pessoa que tá entregando a minha comida. Deixa eu ver. Oi, tudo bem? Tá bom. Ai, que vergonha. Ela não deu nem oi pra atendente, velho. Caraca, atendente toda simpática. Eu nunca mais ia voltar nesse restaurante aí. Me ajuda, Gino. Que isso? A mulher não falou nem oi, nem cumprimentou. Falou, tá bom, próximo. Desculpa, qual o seu nome mesmo? É Britney. Britney, tá bom. Nossa, não pergunta. Essa mulher vai matar você via Wi-Fi. Isso é relacionamento de pura confiança. Ela tá acreditando nas informações que ele passa. É verdade. É cuidado, né? Obrigado, tá? Tchau, Obrigada tchau. a você. Tchau. Tchau. Pronto, amor, eu vou voltar pra casa. Por que você ficou falando tanto com ela? Como assim? Esquece. Te ligo mais tarde. Eu vou estar cansada. Falei. Perguntou o nome ainda. Pra que vai querer saber de nome? Fica ligadinho que eu te conto. Pra quê? Parece que a Jasmine ficou um pouco chateada. Ela acha que eu fui amigável demais. Só tava falando com a moça. Às vezes a Jasmine fica com muitos ciúmes. E isso me preocupa. Tu sabe que a tua mulher é ciumenta. Tu mete uma bola fora dessa, tu tá querendo morrer, amigo. Culpa um pouco. Fica tranquila, ela gosta de você, né? Medo de perder. Quem que relaciona desse jeito? Só pra saber se já tiveram um relacionamento assim ou já tem neste momento?
Nós já tivemos discussões bobas e às vezes ficamos sem nos falar por quase um dia. Nossa, meu Deus, 24 horas sem falar com essa pessoa. Apocalipse. Pra quem policia de segundo em segundo, 24 horas é como se tivesse passado 24 décadas. Como entrar num buraco negro. Eu vou me aproximando do centro, o tempo vai parando e eu nunca chego lá. 240 anos depois. Mas eu quero que ela fique feliz. Então eu vou ligar de novo pra ela. Olá. Eu não tô tancando a cara dela toda hora que ela olha pra câmera. Só arregalado assim, estralando, batonzão vermelho, só da boca e zóio. Você foi lá só pra pegar a sua comida. Pra que ficar conversando? Mas por que não falar oi? Não tem nada demais. Mas por que você perguntou o nome dela? Exato, pra que perguntar o nome? Eu falei, soltei a cal antes, sabia que ela ia falar. Porque era a minha primeira vez naquele restaurante. Eu nunca tinha ido lá. Então quer dizer que na segunda vez você vai pedir o número do celular dela. Delivery é mais rápido, consegue. Pedir lá no SMS. Né? Eles não usam WhatsApp, mas dá pra mandar SMS. Agilizar dá pra desenrolar pro seu amigão? Manda pra gente aí, manda ketchup extra, tá? Vou pedir o delivery, você manda ketchup extra pra mim, por favor. Mas por que eu faria isso? Eu tenho você, o amor da minha vida. Não é agradável me sentir assim, insegura. É porque você tá muito longe de mim. A Jasmine pode ser um pouquinho ciumenta. Eu acho que isso acontece porque ela é muito apaixonada por mim. Exato, eu falei que era isso. Vocês não acreditam em mim? Aí, ó. Confirmou o que eu disse. É paixão. É tesão acumulado. Eu espero que não seja tão problemático quando estivermos juntos pessoalmente. Com certeza, pessoalmente ameniza um pouco. É porque é online, né? Online não dá pra ver. Pessoalmente ela pode levar uma faca, né? Acho que ela vai falar menos mesmo. É mais fácil aí de expressar, não precisa nem falar nada. Apoie, velha Kent. Que lugar lindo. Tô ansioso pra ir pro Panamá, pra poder usar shorts. Vai de sunguinha de boné, não vai usar shorts só não. Daqui a poucos dias eu vou pro Panamá pra encontrar a minha namorada Jasmine pela primeira vez. Ela até me falou por telefone. Tá ansioso pra sentir meu cheiro. Acho que ela deve ter um cheiro incrível. Cheiro de whey protein. E aí, galera? Vou passar o dia com meu tio Marco. Vamos jogar sinuca na oficina que ele trabalha. Gostou dessa mesa de sinuca? Nunca tinha visto uma em forma de carro. Legal a mesa mesmo. O tio Marco é como um pai. Sempre fomos próximos. Eu me aproximei ainda mais quando o meu pai... Não parece o... Peraí. Pera lá. Oficina que ele trabalha. Gostou dessa mesa de sinuca? Nunca tinha visto uma em forma de carro. Legal a mesa mesmo. O tio Marco é como um pai. Sempre fomos próximos. Pera rapidinho. Peraí, chat. Pega esse senhor. Chat. Não tô na mesma energia, mano. Não parece uma versão bem mais envelhecida? Caraca, é a mesma energia, mano. Eu me aproximei ainda mais quando o meu pai faleceu. Sei que ele tá preocupado com a minha viagem. A gente tá preocupado. Elas só querem dar um jeito de vir pra cá. Ele parece o repórter do Homem-Aranha, não parece mesmo? Jornalista? J.J. Jamerson, isso? Não parece mesmo? Estranho. Se sequestrarem ele ou coisa assim. Se, sei lá, pegar todo o dinheiro e ele acordar num quarto de hotel dopado. Verdade, pelado ainda, só de boné, imagina? Sem nada. Tchau, tchau, garota legal. Não grita. Que isso? Eu quero ouvir isso aqui. Que foi isso? Que porra é essa? Goodbye, nice girl.
nada. A versão americana, né? Sei que você tá um pouco aborrecido, mas não precisa gritar. É assim que eu me sinto. Lembra a Debbie, a senhorinha assim. Ela é uma boa pessoa, ela não... Pior que lembra. Só que a Debbie é meio He-Man, né? Corte de cabelo com franja aqui, meio cantor ovelha, mas é a Debbie. Você não sabe de nada. É a Debbie. Cala a boca. Meu receio é um golpe. Eu não tô preocupado. Ela está emocionalmente envolvida. Dá pra perceber quando a gente conversa por telefone. Não dá pra mentir sobre essas coisas. Será? Eu pesquisei e descobri que não existe nenhum problema. Tô preocupada porque ela já tá tirando dinheiro de você, principalmente com mano. você sem trabalhar. Por causa da pandemia, fui demitido. Mas como eu fui inteligente com as minhas economias, tive como mandar dinheiro pra ajudar a Jasmine. Meu Deus! Olha que inteligência econômica. O cara tá demitido. Tô economizando tudo que posso. Sem dinheiro, foi demitido e tá mandando dinheiro pra ela. $800 por mês. Realmente. Vai, Ginão, vambora, é isso mesmo. O cara que sabe Ela passou controlar por as dificuldades finanças. durante esses 9 meses em que estamos conversando, porque ela não tava trabalhando, então eu tive que ajudar, mandando dinheiro pra ela. Ó, felicidade da Debbie, sister. Ela não é uma pessoa materialista. Não é não, que isso? Nada a ver, ela nem usa roupa, só anda de biquíni. Ela não tem tempo ruim não, tá tranquila isso daí. Eu ajudei com coisas tipo preenchimento labial, sobrancelha, tratamentos faciais. Isso porque ela não é materialista. Cabelo, Imagina se dentes. fosse. Eu ajudei com essas coisas. É, não é materialismo não, é investimento nela mesma, né? Sorte que custa baratinho essas coisas, né? A boca eu achei que ficou bem natural também, gostei, olha só pra você ver. Parece aquelas trends, você pega a garrafa, você coloca no... Nossa, é bom? Você pega a garrafa e faz assim, ó, suga, você tira assim, né? Amplifica. Ficou bom. Digamos que dê tudo certo. Qual o seu plano com essa moça? Se tudo correr bem, vou pedir a mão dela em casamento no Panamá. Vai passar só 3 semanas com ela e já quer colocar uma aliança no dedo dela? Sinto que eu conheço ela. Normal, já mandou tudo isso de dinheiro mesmo, já tá compromissado, é isso. Fala pra ela que já tá investindo em vocês há muito tempo. Isso daí, na verdade, é só mais uma etapa. Começou lá atrás, no preenchimento labial. Que não dá pra ele falar as intimidades dos dois que eles já fizeram aí, webcoin. Isso, o que é isso? Gostou disso? Sim, eu quero mais. Bota pra fora. De boné só. Estamos preocupados. Você precisa se proteger. Um contrato pré-nupcial. Deveria considerar. Considerar, não. Você tem que fazer. Descobrir qual é a dela quando mencionar o contrato. Se ela surtar, Cai fora. Cai fora. Acho que ela vai aceitar de boa, sim, pessoal. Ela parece ser bem compreensível. Pessoal fácil de se relacionar, uma parceirona. Sinto no meu coração que a Jasmine não está comigo pelo dinheiro. E aí, sabendo como a Jasmine pode ser explosiva, eu tenho um pouco de medo de falar com ela sobre o pré-nupcial. Deixa. Meu Deus. Sabe, quando tá com medo, você vai assim, ó, quer nada. A bunda dele nesse momento tá assim, ó. Ela tem muito na mão. Vai ser friend. Olha a cara que tá segurando o cocô. Ele tem realmente medo dela. Eu não gostaria que isso afetasse o nosso futuro juntos. O futuro é o casamento de vocês. O futuro pra vocês dois precisa ser dito e conversado. Você não pode chegar com os dois pés no peito, mas enfim. Tente aí conversar com ela e ver no que dá. É mínimo, você não conhece a pessoa. Eu tô ansioso pra hoje. Hoje é o dia em que eu vou pro Panamá pra encontrar com a Jasmine. É a sensação mais maravilhosa do mundo. É, sim. Essa é a melhor hora, quando você guarda os seus bonés. Pessoal, ele tem um segredo. Eu sei que não parece, mas eu acho que ele não tem cabelo. Nossa, o Sherlock! Meu Deus do céu! E aí, Dino? E aí, tio? Como Tudo bom? vai? Como se sente? Eu tô animado. Posso apostar. Meu tio se ofereceu pra acordar no meio da noite pra me levar pro aeroporto. Pô, legal da parte dele. Vambora, é isso. Não costumo correr esse tipo de risco. Próxima parada, Panamá. É isso aí. Mas aqui estou eu. Viajar pra me encontrar com uma mulher que eu só conheço pela internet e eu vou pedir a mão dela em casamento nessa viagem. Que linda frase de amor. Que vocês aprendam com ele a serem objetivos na vida de vocês. É possível casar sim com um web namorado em menos tempo que vocês imaginam. É só querer. O pessoal lá fala inglês, eles falam panamenho. Que língua eles falam? Eu não sei. A língua do amor.
O idioma é o espanhol. Tá bom. Não se sinta pressionado a fazer esse relacionamento dar certo. Seja um homem honrado, tenha boas intenções. Isso volta pra você. Só vou ser eu mesmo. E eu acho que as coisas vão dar super certo. Isso é o que ele pensa e o que a gente espera. Mas ela já provou que é pior ou equivalente a Big Ed, né? É muito ciumenta e liga pra ele em videochamada de 2 em 2 minutos. Ela não gosta que ele fale com ninguém. Falou com a atendente do restaurante e ela já ficou enciumada. Tá tudo aqui. Com quem você tá falando? Com a pessoa que tá entregando a minha comida. Deixa eu ver. Oi, tudo bem? Por que você falou com ela? Por que você perguntou o nome dela? Enfim, uma mulher. Imagina aí. pessoalmente como deve ser isso. Tô bem preocupado. Essa Pensando nas relação. inúmeras coisas que pode acontecer com ele. Muito obrigado. Não por isso. Será Eu tô o um nosso pouco próprio... abalado de ver ele indo. Será que esse é o nosso próximo Jorge, turma? Será? Tadinho tá chorando. Sai dessa, Ele tá tio. Deixa ele, já é mocinho. tá preocupado. O pai dele faleceu recentemente no Natal passado. Eu sou o tio pai. É o meu bebê. Ele é um parceirinho desde que vivia correndo por aí de fralda. Tadinho do tio dele. Carente, é o bebê dele, é o Stanley, que é bebê de 31 anos. Gosto de tomar uma mamadeira, preciso da minha chupeta. Que isso? Só que o Gino é mais, né, não usa as roupas que o Stanley usa e não mama na mamadeira, que é outro tipo de mamar já. É um bebê mais pra frente. Obrigado mais uma vez por me trazer, tio. Vai conquistar ela, sobrinho. Vai lá encontrar uma moça boa pra você. Eu ligo quando eu chegar lá. Me liga mesmo. Tchau, vai com Deus. Então, o tio de Gino viu ele partindo e voando. O tio dele olha para o avião e pensando consigo mesmo. Meu menino cresceu. Vá para o Panamá. Vai, Ginão. Eu tô torcendo pra essa história dar certo e no final tem vários menininhos correndo por aí. No caso, são vários vai-gininhos. Enfim, gininhos. Tô aqui no aeroporto, bem cedinho. Eu tô me dirigindo pro portão. Filha. Tá bom, desce. Olá. Amor, eu tô tão feliz. Eu nem consegui dormir. Me avisa quando você estiver no avião. Eu te aviso, já eu tô aí. Pô, legal demais. Isso, vambora, Gino. É isso. Agora, Gino. Agora vai. Só mais uma pergunta. Quem é o meu gringo lindo? Eu. É único, o dono do meu coração, da minha alma e em breve do meu corpo. Eu vou fazer amor com você como dois animais molhados. Eu vou dar um tapa na sua bunda. Pariu, vambora, Gino. É isso. É hoje, cara. É isso, hoje não, amanhã que chega lá. Igual, né, 2 cachorros molhados, homem na rua que vê 2 cachorros assim e joga um balde de água. Será que vão jogar neles também? Pra ver se separa? Maldade com animalzinho isso daí. Fica quieto. Deixa você ir, tá, amor? Imagina te amo. isso na Viva Voz, velho. Isso no Viva Voz, um monte de gente ouvindo também. Imagina você no aeroporto. Ai, cara, começando a cair a ficha. Vou poder sentir o cheiro dela. É cheiro de cachorro molhado, né? Beijar ela. Hoje é um grande dia. A ligação que eu e a Jasmine criamos nos últimos 9 meses é muito legal. Como nós vamos conseguir nos dar bem passando 24 horas juntos? Será que ela vai ser mais ciumenta pessoalmente? Eu tenho comigo que as coisas que você vive via internet... Gostei dos emojis que ela enviou. Que tipo de conversa são essas? Não. Você não quer saber, né? Potencializa muito pessoalmente. Não quero te soltar. A personalidade da pessoa aflora dessa forma. Pelo menos foi todos os casais que a gente analisou até agora aqui. Foi esse padrãozinho. Tudo era as mil maravilhas na internet. Do nada, quando eles se encontraram aí, virou aquela chama. Ou de amor ou de terror. Mas enfim, chama teve. Eu acredito que o que a Jasmine e eu temos é amor verdadeiro. É sim. Jasmine, eu tô indo. Até daqui a pouco. Vá, Ginão! Vá! Gino, menino bom. No aeroporto de Atlanta, na metade do caminho pro Panamá. Eu acabei de receber uma foto da Jasmine. Ela tá uma gata. Essa máscara que sexy. Não tô falando isso daí pra disfarçar, não. Ela é realmente a bonita. Mas acho que o Gino é realmente mais do que ela pode esperar. O rapaz tem bagagem. Bagagem até demais. Tá levando 2 cartelas de Viagra. Caiu esse daí que é o no golpe. Quero ver se ela vai aguentar. Vai nem levantar da cama. Esse aí eu tô sentindo que caiu no golpe. com ele em cima de mim, nunca se cansa. O rapaz é uma máquina. Vai ser uma prisão pra ela. Não vai ser feliz. 24 horas antes. Nossa, tem impressão diferente, né? Eu juro pra vocês que eu achei que ela tá pelada. Eu falei, meu Deus do céu, é sério que o programa vai mandar uma dessa? Do nada a Eva? Meu nome é Jasmine, tenho 34 anos e moro no Panamá. Acredito que eu intimido a maioria dos homens, porque eu sou gostosa, bonita e inteligente. Que isso? Autoestima. Nossa, olha lá, Confisa do nada. Meu Deus do céu.
Merece um cara à altura. Eu duvido que se o Big Ed tivesse aí ia intimidar o homem. Que é isso aqui? Camundongo. Camundongo ou rato? Além do mais, ninguém consegue domar as latinas. Não somos mansinhas. Para isso que eu diga, foi presa 3 vezes. Também sou mãe de 2 bebezinhos. O meu mais velho mora com o pai, o mais novo comigo. Ele tem necessidades especiais. Ele estava sofrendo muito com o lockdown aqui na cidade. Por isso, tomamos a decisão de que ele iria morar com minha mãe temporariamente no interior. Amém, que Deus abençoe. Esse ano foi muito difícil. Conhecer o Gino foi como uma terapia. Pô, o Gino tá diferente na foto aí. Não tá, não? Ó, tá coradinho. Aquele branco escritório, sabe? Saiu aí, aquele aspecto meio fotossíntese do computador. Ele é uma pessoa inteligente, ele é engenheiro. Eu estava de saco cheio de homens idiotas que só querem ficar uma noite. E eu percebi que esse cara está procurando alguém pra amar. É isso, olha só que partida. Meu Deus do céu, o Gino é bonito. Foda as coisas, né? Se desejar aos outros, sinto que eu fico pecando mesmo em pensamento. Se um dia eu fosse pular a cerca, valeria a pena pelo Gino. Mas somos muito diferentes. Eu sou super extrovertida, ele é introvertido. Como saudável, ele come porcarias. Não tem a menor noção de moda. Nossa, que isso, é estilo. É moda golfista. Nunca vi o Gino sem aquele boné ridículo. Mas eu amo ele mesmo assim. É aqui. Ai, nossa. Que quarto massa, vambora. Eu moro com uma amiga. Ele resolveu reservar essa suíte. Acabei de receber uma mensagem do Gino. Quem é o meu bebezinho? Quem é a minha bonita linda? Meu Deus. Quem é a minha latina gostosa? A gente inventou a nossa... Meu Deus! Meu Deus, vozinha! Não! Não! Vozinha não, cara! Ai, mano, mas essa linguagenzinha de casal, essa véio. Conversa de bebezinhos. Ah, pessoal. Essa suíte. Acabei de receber uma mensagem do Gino. Quem é o meu bebezinho? Quem é a minha bonita linda? Eu. Quem é a minha latina gostosa? Ah, mas eu falo assim com meus bichinhos, pô. É uma forma de demonstrar carinho, que... Mas casal é muito esquisito, mano. Porque eles falam, quem é a minha goitosa? Quem é o... Ai, cara. E eles falam num contexto mais sexualizado. Não tem nada a ver, mano. A gente inventou a nossa conversa de bebezinhos. Ah, pessoal. Por que não? É normal. Vocês não têm conversa de bebezinho, não? Que isso? Coisa mais normal do mundo. Não, pessoal, que cringe o quê? Vocês não sabem nem que é isso. Deixa eu ver uma coisa aqui. Vocês sem conversa. Aí podia colocar no original. Também. Pra ver como que é a voz deles. Não, acho cringe. Sou uma pessoa solitária. É a terceira. Votem. Com cachorro não conta, porque cachorro é impossível não ter conversa de bebezinho. Isso faz cócegas. Aí, ó, cachorro é fofinho demais, né? Viu? Vamos ver inglês aqui. O André é assim, mano. Tá de boa, tá mansinho. Isso faz cócegas. Cachorro é fofinho demais, aí, né? quando ele engrena no girai, ó. Vamos ver inglês aqui. Ai, que delícia, meu Deus. Who's my little baby? Who's my little baby? Who's my pretty bonita? Me, my pretty bonita. Who is my pretty bonita? Meu Deus do céu. A voz do Michael Jackson, né? Who's bad? Quem é o meu bebezinho? Eu, amor. E você é o amor da minha vida também. Os dubladores estão dando a vida, acho cringe, ficou com 49% dos votos. 36% sou uma pessoa solitária. E 14% acho fofo. Quem que falou que acha fofo aí? Duvido que vocês falem em público desse jeito. Vocês falam escondido. Quero abraçar ele, eu quero sentir o cheiro dele. Eu andei imaginando como seria fazer amor com ele. Eu comprei umas coisinhas. Espero que o Gino goste bastante disso. Quando se trata de... eu sou super aberta pra experimentar coisas. Que isso? Eu acho... sou super aberta para experimentar coisas. Eu acho, pelo estilão do Gino, ele é muito vanilinha, cara. Ele não sai do papai e mamãe tradicionalzão, entendeu? Eu acho que ele não tem essa de experimentar coisas novas, não. A não ser que ela propõe, talvez ele aceite.
Mas eu acho que dele mesmo não parte nada de novidade, não. Ah, ele passa essa vibe, não passa essa vibe? Ele tem aquela questão da insegurança com a careca dele. Eu acho que quando você tem algum ponto de insegurança que é muito assim, eu acho que, não sei, é meio difícil trabalhar outras coisas. A conversa tá muito além do que a gente esperava. Ele tá indo com 2 cartelas de Viagra, isso a gente já viu. Mas será que tá aí? Ah, falando uma questão pessoal, depende muito do meu parceiro, no caso, né? Nessa questão. Por quê? Porque tem gente realmente que tem essa questão de insegurança, ou que não se sente à vontade. Eu sempre respeitei as pessoas que não se sentiam à vontade. Mas as pessoas que tava ok, tipo, ok. Vamos ver o que a gente gosta de fazer junto, tá ligado? Ah, eu não sei. Mas eu tô falando assim, mesmo isso, o Edu, mesmo assim, eu ainda acho que ainda tá dentro do cardápio do comum, tá ligado? Né? Então, eu acho que depende muito da pessoa. Eu acho que o Gino passa essa energia muito vanilla. Não é uma pessoa que gosta de experimentar muita coisa, assim, diferente. Assim, me parece uma pessoa muito curiosa nesse sentido. Ele passa essa energia. Posso estar errada? Posso estar errada. Mas ele me passa essa energia, assim, muito conservador. Tá indo com acessórios também, sei lá, um cintaralho, uns foguetes aí de 3 pontas, uns negócios diferentes, será? Ela falou que topa. Eu não sei se o Gino vai me deixar dar um tapa na dele, mas eu vou tentar. Ele é muito É isso! Por que não? Que delícia, tapa na Vambora, é isso que a gente precisa. Vai pegando as dicas. Eu vou colocar no meu repertório. Ele é muito magrinho e eu não tô acostumada com homens delicados. Então, casado, tenho né? receio de 7 matar anos. ele de ataque do coração, sei lá. Bom, uma combinação Viagra é perigoso. Isso é uma... Viagra, a artéria entupida de tanto lixo que ele come. Realmente, uma bomba relógio. Vem me ajudar a decorar o quarto. Conheço a Jasmine há 10 anos. Minha preocupação é que ela não conhece ele de verdade. Ele esteja mentindo sobre alguma coisa e a Jasmine se irrita com qualquer coisinha. Ela parece ser muito passional. Parece ser uma pessoa que, se alguém pisar fora da linha, morreu pra ela. Pô, ela quase surtou porque perguntou o nome da menina, pô. Tu tá em dúvida? Tu tem dúvida, Uka? Eu tenho certeza. É ela que vai matar. As flores. Eu pensei em espalhar as pétalas, fazer um G de Gino, uns corações. Gino, ponto G, gostosão. Usar pétala de rosa pra colocar no chão é incomum, nunca vi, não. Tá lá no quarto? Onde? Na cama não, porque a gente vai usar. Eu espero que sim. Você tá preocupada com diferença de idade? No começo, ele meio que mentiu a idade. Ele disse que tinha 44, mas na verdade ele vai fazer 52. Nossa, daí não dá pra confiar mais não, viu? Meu Deus. Porque tem certeza que ele não mentiu a respeito de outras coisas. Por quê? Ele tem que me ligar por vídeo quando tá em algum lugar, quando tá no carro, quando chega em casa. Tem que me mandar evidência de um monte de coisa. Detetiva, né? Sim, detetiva. FBI. Você não confia nele? Confio nele, porque ele faz isso. Eu recebi umas mensagens quando a gente tava reagindo ao vídeo da Larissa. Eu não sei se vocês lembram quando eu falei do celular. Eu falei, você se submete a pegar o celular do teu parceiro ou da tua parceira, não é que você tem que ter a privacidade pra fazer isso daqui, mas é uma coisa que não precisa. Daí veio um monte de gente falar, nossa, o Cabone, mas se você quer privacidade, não entre num relacionamento e tudo mais. É disso daqui que eu tô falando pra vocês. Você tá num relacionamento, mas você tá tão insegura consigo mesmo que você tem que ficar dando prova de vida a cada, sei lá, esquina que você cruza. É isso daí. Desse tipo de obsessão que eu tô falando. Não normalizem isso, não. Essa mulher sofre. O Gino vai sofrer mais, mas ela sofre. Eu tenho problemas com confiança. Cheguei à conclusão de que homens, de um modo geral, traem. Você pode ser a esposa perfeita, ser muito linda, tratar bem o cara, nunca é suficiente.
Vocês concordam com essa informação? Que todo homem é galinha? E mulher não trai não, né, Anfisa? É isso que você quis dizer. Não dá pra generalizar, não. Tem gente que trai de fato, mas de maneira geral, qual que é a estatística? Não tem. Vocês acreditam nisso? Trai sim, geral trai. Que é isso? Que geral trai, pessoal? Tem muita gente que é trabalhadeira, trabalhador. Não é desse jeito aí não que vocês estão falando, não. Ele não entende nada. Tira esse cara daqui, vai. Eu acho que moleque e moleca trai. Depois de um tempo, eu acho que, sei lá, de maneira geral, eu generalizando, acho que as pessoas não têm mais essa ambição, não. Mas isso não vai acontecer comigo de novo, não. Falei pra ele, não pode ser gentil com mulheres, principalmente se eu estiver perto. Isso é coisa de psicopata. Nada de psicopata. Eu preciso ser o centro. Ser bem interessante ver o que vai acontecer nas próximas semanas. A Ana tá aí no chat. Você gosta, amor, de vozinha de criança? Quem que é a minha Aninha? É, não, mano, meteu aí. Ai. Quem que é gostosura? Ai, mano, eu acho meio difícil trair. Não, sobre homem trair, eu acho que tem muito essa questão do pensamento machista enraizado, né? Que meio que normaliza essa questão onde o homem parece que tem permissão pra trair e a mulher, ela não tem permissão pra trair, tá ligado? Como se a traição do homem fosse justificada a todo instante. Então cria esse pensamento de que homem é tudo safado, que homem trai e tal, mas depende muito da construção social desse homem e se ele enxerga isso como algo errado ou não, né? Porque tem muito homem que tipo, sabe que é errado, mas dane-se. E tem homem que realmente tem um pensamento mais ok, mais coerente com questão tipo, a traição não é legal, né? Mas assim, eu acho que essa questão, todo homem trai, é safado, eu acho que é uma construção dentro de uma realidade que a gente vive de que, né, questão onde a traição é mais ok, é vista de forma mais branda quando o homem faz do que com uma mulher, porque a realidade seja dita. Independentemente de gênero ou qualquer outra coisa do tipo, a pessoa tendo a oportunidade de trair e sendo, enfim, tendo a oportunidade ou impelida a isso por algum motivo, assim, tipo, a relação já não tá ruim, a relação já tá uma porcaria, né? Já não tá sustentando. Aí acaba surgindo uma outra pessoa e tem aquela questão do interesse, desejo e tudo mais, você acaba cedendo. Pô, você tá errado do mesmo jeito, independentemente do status da tua relação. Mas eu acho que independentemente de gênero, as pessoas, elas erram nos relacionamentos também, elas traem, né? Homem, mulher, tudo safado igual e tá tudo certo. Aquilo conversando com a Laura, chegar nesse ponto, acho melhor abrir a relação. Ou então, se você não tá disposto a abrir a relação, é melhor terminar, né? Porque tem gente que não se sente à vontade numa relação aberta. Porque se você já não confia na pessoa, numa relação onde tá você e a outra pessoa ali, né? Num fechamento, pô, são parceiro, tamo junto, é só nós, e mesmo assim a outra, ela tá numa situação difícil, ela não chega ao ponto de, pô, vamos trocar uma ideia, vamos conversar, nosso relacionamento tá ruim, né, vamos abrir, pode ser que não seja uma boa também, porque se a pessoa já tá meio desconfiada de você ali naquela relação, né, monogâmica, pode ser que ela se sinta insegura também numa relação aberta, sabe? Não sei. Talvez abrir o relacionamento não seja a solução para tudo, né? Porque a partir do momento em que tem essa questão da insegurança dentro de um relacionamento, ele vai existir numa relação monogâmica, vai existir numa relação aberta, entendeu? É sobre você e seu parceiro, no final das contas, ou parceiros. Agora, essas pessoas, elas estão dispostas a abrir para ver se isso meio que desafoga a relação, que às vezes está meio pesada.
Eu posso ser bem sincera, ô Drup. Mesmo numa relação aberta, existem condições, né, que todos os parceiros ali, eles devem estar de acordo, certo? Existe a possibilidade de você trair numa relação aberta também. Então... é isso. A pessoa vai trair, ela vai trair, velho. Entendeu? Mas enfim, bora lá, simbora. Tem uns tapas pra acordar. Estamos muito perto do Panamá. Conseguimos. Hoje vai ser um dia muito bom. Panamá! Ó, Ginão, muito bonita a cena do tio dele falando: vá, Ginão, vá ao encontro da sua amada. Nossa, tá calor. Preciso tirar um pouco dessa roupa antes de me encontrar com a Jasmine. A vinda do Gino me deixa muito ansiosa. Até agora, a gente só se comunicou pra se conhecer melhor. E agora eu tô interessada em contatos físicos. Pra quem não viu no comecinho, eles estão bem calientes os dois, tá? Estão bem íntimos. Ela falou que quer fazer amor como dois cachorros molhados. Ela usou literalmente essa palavra. E ela disse que quer dar um tapa na boca dele. Depois desse episódio, acho que eu vou... Acho que ela tem. Enfim, eu vou esperem encerrar grandes a live. emoções desse É que eu casalzão. tô doida pra ver eles se encontrando, mano. Porque até agora a gente só tá vendo eles na relação virtual à distância ainda. Ele lá, ela lá. Quero ver como que vai ser os dois se encontrando. Da p... Vambora. Boa noite, Drupinho. Obrigada aí pela companhia. Bom descanso. Ansiosa pra ver como ele é fisicamente. Chegou! Aparência física é muito importante, mas pra mim é a ligação que nós temos. Espero que seja igual quando estivermos juntos. Papo sério, quem chega com essa conversinha pra cima de Moá, de mandar um aparência física é importante, mas sabe o que é mais importante do que isso? É a ligação e conexão. Maria? Não, a Maria não tá conectada. É que ela não acha o cara atraente. É isso. Eu tô muito nervosa, mas eu tô preparada. Tô muito caso empolgada, dela, mas sim. com medo. Existem algumas coisas que podem nos atrapalhar, como o ciúme e a dificuldade de confiar da Jasmine. Não, tira a camiseta de dentro do cinto, por favor, Gino. Mais um Rick, não. Perfeito. Foi legal. Essa camisa dentro do... sei lá, passa uma vibe muito meu pai, tá ligado? Camisa dentro do cinto. Assim, dentro da calça, com cinto por cima. E olha que o meu pai nem usa mais esse outfit, né? Ele já tá mais despojado, meu pai. Mas quando ele era todo formalzão, meu pai antigamente, quando era mais novo, ele era todo formalzão. Aí ele tinha essa vibe assim de camisa social, camisa polo. Ai, chat, se vocês ouvissem meu pai fala tão bonitinho. Ele tem um português tão bonito. Vocês me veem falando assim errado, me veem falando gíria e tal. Perto do meu pai, eu tenho que falar direitinho, tá? Aí nos anos 80, usar isso daí, começo dos anos 90, né? As pessoas usavam dessa forma, não precisa mais. Tô falando pra você tirar o cinto, pode segurar a calça, normal com o cinto. Eu tô usando cinto agora. Mas, né, tira de dentro da calça, por favor. Eu imagino o meu futuro com a Jasmine ou ficar de coração partido se não der certo. Vai dar certo, vambora, é isso. Ai, Gino, vem logo. Ai, meu Deus. Não tô vendo ninguém. Essa porta, pessoal, olha só. O Gino vai ser o homem mais feliz ou mais fudido do mundo depois que cruzar essa porta. Vamos. Eita, é agora. Vamos! É agora. Ai, meu Deus. É você? Jasmine? Ai, minha Ai, meu Deus, é você mesma? Ai, meu Deus. Mano, como Deu que beijo na deve boca. ser, velho? Socro. Hoje não! Beijo com máscara, faz assim, ó. Na máscara. Máscara molhada. Já vai molhar tudo depois, mesmo conversa pela máscara. Finalmente posso te abraçar. Finalmente nos encontramos. Meu Deus. Vai, Gino, atitude, vai. Tira a máscara, vai. A sua. Ela vai entender que ela vai te tirar dela. Daí você dá uma lambida no cotovelo dela. Surpreende. Ela gosta de surpresas. Falou que tá bem aberta. Esse É tão diferente da filha. É real. Que... Finalmente nos encontramos. Eu reconheço. Ai, meu Deus. Amor, É verdade. Pra ficar aqui pra sempre. Vou. A atitude foi dela, cara, não foi dele.
É maravilhoso estarmos juntos. Tô muito feliz. Ela é super bonita, linda. Quer dizer, não me entenda mal. Eu sabia que ela era linda, mas vendo pessoalmente... Não vai se ofender, não. Pode falar o que você quer falar. Vai, Gino. Você falou aí na mensagem de voz, usando voz de bebezinho ainda, falando assim, quem que é minha linda? Quem que é minha gostosa? Agora chegou pessoalmente, mete a voz de bebezinho, vai. Que você se arrependa. Vai, Ginão, fale. Vai falar igual bebê agora. Quem é o meu bebezinho? Quem é o meu gringo bonito? Pior que falou. Nossa. O Gino é super bonito pessoalmente. Tão fofo. Melhor que nas chamadas Você é fit. perfeito. É? Nossa, que vídeo gostoso, olha isso. Olha isso, encaixou, hein? Como uma luva. Ela já tirou de escanteio e falou, não, espera, vamos guardar, né? Vamos guardar, senão acaba. Que isso, mordendo os lábios, desejando. Que é isso, pessoal? Que conexão é essa? Vamos pra casa. Vamos. Meu objetivo é ver como as coisas vão rolar. Se for tudo ótimo, eu vou pedir a mão da Jasmine em casamento. Quer sentar na janela? Eu quero. Até agora, Quem é o parece que temos da mais pudim? química Quem é meu dedinho? Vou Quem acabar é? com você hoje à noite. Ela é muito atacante, tô achando muito estranho. Que é isso? Só que ela é ninfomaníaca? Será? Uma leoa? Você não perde tempo. Tô ansioso pra ter intimidades com a Jasmine, mas é meio tenso pra mim. Por que, Dino? Fala pra nós, vai. O que aconteceu? Tô te vendo pessoalmente, nossa, você se cuida mesmo, né? Eu me cuido mesmo. Meu Deus. Olha quão atacante que ela é. Caraca. Ela pegou o braço dele, Sim, trouxe até a coxa, pegou a outra mão dela e segurou. Que é isso? Isso daí é assédio invertido. É muito visceral, é muito radical. Não, ela tá puxando ele pra ela, pô. Ele quer, ela tá chamando. Que isso? Faz alguns anos que eu não fico com uma Caraca, mulher por isso. velho, ele tirou a trouxe mão. alguns remedinhos. Tô torcendo pra dar tudo certo. Não Ele quero tirou a decepcionar. mão. Vamos mano. ter tantas primeiras vezes. Claro. Ele comprou Viagra de quilo na internet. Entregaram, sabe as caixas marronzinho? Ela tá muito querendo contato físico, velho. Tu viu a puxada de mão? Nossa, ela tá chamando muito ele pra cima. Só vem, tá ligado? E ele foi lá e tirou a mão, ficou com vergonhinha, chat. O taxista expulso. De correios, tudo sem bula, sem nada, tudo jogado. Aí comprou na internet e falou que precisa disso daí pra dar no tranco mesmo. Panamá é lindo. Você gostou, amor? É o paraíso. Uhum. E esse país lindo está te dando isso. Ai, papai do céu. Ai, papai. É aí, ó. Minha cultura não me permite fazer isso. É isso, os dois. Eu errei no sapato. Vem, amor. Eu nos vejo juntos pra sempre, construindo uma família. É incrível estar aqui com ela. Olha só. O primeiro dia é lindo, né? Eu vou precisar abrir esse parênteses. Tem a ver com o que a gente tá vendo agora. Vê se não é uma vibe Gino isso daqui. 1987. Os anos 80 foi realmente uma época mágica. Ó o Gino aí, ó, no meio. Ó, a camisa por dentro do cinto. Esse cara é muito bom, galera. Esse é o melhor de todos. Ele não mexe a cabeça fica flutuando enquanto o corpo faz tudo. Vambora! Meu Deus, que é isso, olha mano? Isso. Olha esse bigode. Gino, a origem. Por que com esse bigodinho, esse cara aí que deu close aí me passa uma vibe malte, mano? O malte nos anos 80, cadê? Anos 90, sei lá, ó. Olha isso. Ai, esse cara. O malte tem um bigodinho, olha esse bigode. né? Gino, a origem. Pessoal, vocês estão rindo, mas o pai da maioria de vocês aí, ó, tava nessa palavra, inclusive. Tá bom, pai com a mãe de vocês aí. Conheceram aí, certo? Oh, meu Deus. Gino ama Jasmine. Que lindo. Amor, deixa eu ver seus dentes. Tá. Nossa. Meu Deus, ai, meu até Deus. isso tá... Meu tubarãozinho. Quero que você experimente a cama pra ver se é bom. Tá. Vamos ver. É tão macia. Gostou?
Olha lá, que isso? Isso daí é teste sleep, né? Isso daí é teste jump. Coit teste. Os travesseiros são macios? Sim, muito confortáveis. Ai, meu Deus. E esse boné? Você não quer tirar? Ainda não. Nossa, velho. Tira aí, ô Gino! Pera, rapidinho, a gente já volta. Só uma coisa. Vocês... Ah... Manual. Acho que é... Tá, eu posso esperar. Nunca vi uma pessoa tão apegada a um boné. Só um não, ele tem uma coleção de boné. Mas hoje à noite, ele vai tirar tudo. Vai sim, vai ficar de meio de boné, você vai ver só. Olha só o que eu trouxe. Olha só o que ele trouxe. O que é? Ó, apresentando a escova. A cara teste de quem gravidez, gostou. hein? Uma escova de dente. Elétrica. Elétrica. Esse presente que eu trouxe é importante porque tentar escovar os dentes manualmente é difícil. Então, aquele negócio fica girando em alta velocidade, aí fica muito mais fácil de escovar. Exato. Eu sei que vocês queriam ganhar esse presente também, mas enfim. A Jasmine teve esse privilégio. Parabéns, viu, Gino? Meus parabéns. Presentão. Além disso, eu não sei se tem isso aqui no Panamá. Não tem nem. Pasta de dentes, não sabe que isso, não escova na hortelã. Isso aqui vem junto. Ah, São os refis. 3 refis da escova. Você pensa em tudo. Olha só, vambora. Meu Deus, olha o sarcasmo. Um refil. Obrigada, amor. Eu queria uma coisa inesquecível, mas uma escova de dentes? Ué, é inesquecível. Você nunca vai esquecer um presente tão bosta quanto esse. E nem estava embrulhada. Verdade. Ah, eu trouxe isso aqui também. O que é isso? Teste de gravidez. Eu juro por Deus que eu chutei. Eu juro por Deus que eu chutei. Eu não sabia. É que eu vi a caixinha azul. Eu conheço o teste de gravidez. Como nós chegamos à conclusão que nós dois estamos prontos, então você pode fazer o teste no final da minha viagem. Eu sempre quis ter meus próprios filhos, um menino e uma menina, se for possível. Vocês não entenderam. Ele foi romântico. Como assim? Vocês estão abismados? É um ato de amor. Não é o Paul, não é o Big Ed, não. É o Gino. Não foi tóxico. Ele fez diferente. Ele falou, você tá pronto, eu também tô. Vamos fazer bastante, né? No final da viagem a gente vê se a gente foi premiado, você faz o teste. E ele com ela tão pronto pra receber a vida. Uma criança. É só cringe, é só loucura da parte dele, mas tóxico não é. Seria maravilhoso pra mim. A essa altura eu sei que eu já tô um pouco velho. Que velho, que isso? Você tá na flor da idade, vambora, Gino. Mas eu tô pronto. Obrigada, amor. Ele quer ter filhos logo, mas ter um bebê apressadamente é maluquice. Será? Podemos ficar abraçadinhos. Claro. O Gino não sabe que eu estou tomando anticoncepcional. Ixi, aí é f***, viu, Gino? Uma média. Não. Poxa, eu vou... O bom que vai treinar bastante, né? Pô, pelo menos uma parte boa disso tudo. Já pensou de visita te leva um teste de gravidez. Irmão. Voltar para os Estados Unidos. Eu... Vá para os Estados Unidos. Eu vou ficar com Não. medo. Não fica aí, não. Eu tô com medo se alguém me traz um teste de gravidez, vem me visitar e fala, ó, vambora. Aí no final a gente faz o teste, eu vou ficar com medo, velho. Tá, porque ele vai ficar muito decepcionado. Vamos nos arrumar pra descer e comer alguma coisa? Vamos. É o seu celular? Ah, é. Ele tá aqui. Olha, eu tenho uma foto sua. Ah, sou eu. Qual a senha? Como assim? Pra desbloquear a tela. Começou. Ué, normal, né? De jeito que não. Toda vez nos vídeos que eu falo que eu critico isso daí, você fala, nossa, não quer que fosse no celular e não esteja no relacionamento. Olha lá. Não abro a sua língua. Começou. Me dá a sua senha. Ó a música de tensão. Guloso. 69 ponto vírgula. Meu rosto. Então mesmo quando eu estiver dormindo, se eu fizer assim, vai desbloquear? Vai sim. Ah, meu Deus, olha a loucura dela. Então quer dizer que quando você estiver dormindo, eu fizer assim no seu rosto, vai desbloquear? Caraca, irmão. Que medo. Ai, mano. É isso, só bora. Nossa. Caraca, mano. É isso, vambora, pessoal. Relacionamento, isso daí é normal. Você quer ver alguma coisa especial? Posso verificar se você está sendo um bom menino? Se eu tô sendo... Meu celular não tem senha, chat.
Se qualquer pessoa quiser mexer, vai mexer no meu celular. Bom menino. Sim, amor, é importante. Tá. Bom menino. Tá bom, vamos. Tá rolando uma química legal entre a gente até agora. Tá mesmo. Tô vendo Essa é uma a química reação, da né? tensão. É bomba atômica? O que que é? Arma de destruição em massa? Não é legal, mas de fato é uma química. Como é que não é? Mas tem um lado da Jasmine que me preocupa um pouco. Você vai Só um colocar pra mim? Vou. Ela pode ser uma pessoa ciumenta e controladora. Mas é só o primeiro Pode? dia e eu espero que ela pare com esse ciúme. Para sim, primeiro dia, imagina uns 5 anos no terceiro dia. Se a distância ela já tava assim, meu filho, de perto vai ser pior. O que te espera, Gina? Eu vou contar um conto deliciosamente violento. Seu restaurante? É, gostou? Adorei. Tem vista pro mar. Assim. Graças. Eu vou querer o wrap vegetariano. E o senhor? O hambúrguer daqui é bom? É. É? Então, não queria falar pra você. Deixa eu até falar baixo, porque senão o dono vai ouvir. Olha, é uma merda. Cara, isso aqui tá passada. Tava escrito no rótulo do hambúrguer que era pra manter refrigerado até 4 graus negativos. Eu fui medir que o termômetro tava batendo 5 positivos. Então, olha, eu não comeria, tá? É uma merda mesmo. Ah, então ele pode vir com maionese e tomate ele também? vem A com- cara dela. Sabe aquele Big Ed da outra temporada? A cara dela avaliando Então o ele pedido. fornece pra gente. Ai, não, velho. Vem do cabelo Colocando dele. maionese no cabelo. Ai, cara. Ai. Com queijo americano também? Sim. Por favor. O Gino é o americano típico. Ele gosta muito de carne. Parece um dinossauro, um T-Rex, devorando a comida. Ele tá mais pra Velociraptor, né? 5 segundos aí já estoura a corrente. E como eu sou vegana, não gosto disso. Excelente. Prova essa banana da terra. É gostoso, confia em mim. Talvez com um pouco de ketchup por cima fique bom. Nossa. Ai. Super panamenho, amor. A gente se ama. Gostou? Tem um gosto diferente. Gostei da batata frita. Você é muito fofo. Ela tá muito interessada. Ela tá realmente assim, no encontro. Ela tá Acharam um olhando pudim. pra ele, tá fitando com os olhos, tá interessada em saber o que ele tá fazendo, o que ele tá querendo. Tá sendo uma ótima anfitriã, não tá deixando climão, não. mano, Ou muito ela bom. joga demais, ou ela tá realmente interessada nele. Ketchup com banana. Oh, mas ketchup, na verdade, o ketchup ele mais serve pra encobrir o gosto das coisas do que pra implementar, né? O ketchup, tu coloca qualquer coisa com ketchup, vai ver que o gosto do ketchup ele predomina. Ele não serve pra poder. Aliás, eu acho que, se não salvo engano, acho que a função do ketchup, a princípio, né, quando ele foi criado, era justamente disfarçar o gosto de comida estragada. Mas banana, então, é porque ele queria disfarçar o gosto da banana, pô, porque ele achou que não ia gostar. A Caçuna VTuber, obrigada pelo follow, bem-vinda. Breno, olá, como que você tá, Xixi? Ketchup, ele só serve pra ajudar a comida seca. Banana. Foi, banana frita é mó gostoso, chat. Pelo amor de Deus, banana frita é a coisa mais gostosa que tem. Vocês já comeram banana frita? Nossa, delicinha demais. Não, sem ketchup, é claro. E no caso, olá, tudo bom? Ah, como que você tá, Xixi? E, tipo, no caso que ela tá comendo ali, é banana da terra empanada. É muito gostosinho, porque ela é muito, tipo... Ah, é gostoso, é gostoso, é gostoso. Eu não gosto de banana com comida, né? Misturar banana com comida eu acho meio esquisito. Tem gente que gosta. Meu pai, aliás, gosta. Mas a banana empanadinha é mó boa, pô. Não tá muito bem? O que aconteceu, Aka? Eu frito na manteiga de garrafa. Nossa, manteiguinha de garrafa. Manteiga de garrafa deixa tudo gostoso. Papo reto. Não, eu só não gosto. Né? Gostos e gostos. Foi aí que começou a nascer a peculiaridade do Maninho Pudim, pô. O Maninho Pudim come cada coisa absurda. Quem é Paul? Ah, você quer saber? Não precisa, não. Eu posso te mostrar. Eu vou abrir bem... É trap isso. Isso tá com uma... Tá me cheirando a armadilha. Tá me cheirando a armadilha isso daí, hein? Não sei por que
que ela chegou assim, eu vou te mostrar aqui quem é Paul. Olha só como eu sou sincera e honesta, não tenho nada pra temer, pra esconder. Eu tô achando que isso aí é trap, chat. Tô doente, me sentindo quente e tudo dói. Já tomou um remedinho, tá bebendo água, tá se cuidando, Aka? Tô sem... que dor! Meu Deus! Meu Deus, já tá bebendo água? Que dó, cara. Não tem nenhum remédio na sua casa? Meu Deus, cara. Que dozinha. Na sua frente. Olha lá o Paul do nada, meu Deus. Paul é uma amiga, Paulina. Tá bom. Essa é ela. Então o que eu quero que você faça agora Eu confio em você. é abrir as suas Ele mandou assim, eu confio em você. Eu falei que era trap isso daí. mensagens também. Eu falei que era trap. Que isso? Eu falei que ela tava muito amorosinha pra mostrar quem é. Nossa, velho. Nossa, vai perguntar mais, vai, ô Ginão. Ô, bicho burro, pronto. Abre a porteira agora, vambora. Quinha. Assim, eu tô com muita dosinha de você. Espero que você fique bem logo, tá? Espero que, enfim, logo logo você consiga tomar os remedinhos e ficar bem. Tá, Chuchu? Não sabe mexer, nunca mexeu nisso daí. Tem uma solicitação de amizade. Tem sim. Quem é essa Caraca, velho, mandou um quem é esta piranha. Ai, meu Deus, é isso. Vai, pergunta quem é Paul. Quem é Paul? Eu preciso me acalmar. 5, 6, 7. Vai no médico. Não tenta falar com o pessoal da sua casa. Fala que tu não tá bem, que tu não tá legal. Né? E se você for doente pra escola, tu não vai aprender nada, né? Tem dessas. 8, Ai. 9. Pessoal, guardem isso pro resto da vida de vocês, viu? Não faço ideia, na verdade. Eu não faço ideia. E bloqueia. Já apaguei. A solicitação de amizade não aceitou? Ótimo. Só a mão dele lá. Meu Deus, Me ele tá desculpa por começando pirar. É que você Tá, meu é amor, homem. mas você sabe que eu não preciso de mais ninguém. Eu já te falei. Jasmine me falou um pouco sobre os relacionamentos que ela teve. Ela já foi traída. Talvez não confie nos homens por causa disso. Com certeza, isso daí é um motivo crucial pra você pegar o celular de uma pessoa e fuçar nas solicitações, fuçar em tudo. É que a privacidade não entra no relacionamento. Você é um homem maravilhoso. Toda mulher merece um Gino. Mas você é meu, não é? Mio. Vamos brindar a isso. Um brinde a você, olhando pra mim, olhando pra você. Quem é meu bebezinho? Fofo, olha você no Panamá. Eu tenho uma surpresa pra você essa noite. Ai. Mal posso esperar. Tô com medo dela real. Eu não sei, ela parece que tá maquinando alguma coisa muito, sabe? Pessoa que sabe das coisas. Mano, isso parece muito filme de terror, velho. Papo reto. Aka, se você tá sentindo dor, só não tá realmente sentindo bem e tu precisa de remédio, tudo bem que tu vai preocupar ao teu familiar, mas sei lá, eu no seu lugar, assim, é porque eu moro só agora, mas assim, mesmo quando eu tô doente, meus pais, eles se preocupam comigo, tanto é que a minha mãe às vezes manda comida pra mim, né? Ela sempre, quando eu ficava com febre e eu ficava muito doente, ela vinha aqui, ela pedia pra eu ir na casa dela, e aí eu ia caramelo lá pra casa dela, né? Pais, familiares se preocupam mesmo porque querem o seu bem. Mas se você tá realmente mal, que nem o Edu falou, e ele foi assertivo, saúde em primeiro lugar, você precisa se cuidar. E se você ficar, assim, piorar, a tua avó vai ficar ainda mais preocupada contigo. Seus familiares, eles vão ficar preocupados com você. Isso é normal, isso é carinho, entendeu? Eles querem seu bem. Eu entendo o fato de você não querer incomodar, mas eu acho que você tem que se preocupar também com o seu bem-estar. Assim como a sua avó, que se preocupa com você, também se preocupa com o seu bem-estar.
Se alguém abrir as conversas da Pudim, vai ver as conversas dela com as amigas dela, vai sair correndo. Cara, pior que não. Eu quase não uso o celular pra nada. O celular tem Discord, que eu quase também... Eu não mexo o celular pra quase nada. O celular tem Discord. O celular tem as minhas redes sociais. E só. Basicamente, meu celular é uma ferramenta de trabalho para as lives, entendeu? E tem algumas coisas de trabalho, mas eu não tenho tantas conversas assim preocupantes, não. Não sei que tipo de coisa vocês pensam de mim. Sim, é verdade. Eu tô com medo dela. Tá muito determinada, não tá não? Toma o seu vinho e vamos pro quarto. Ali. Ali? Você paga o primeiro jantar. Tá bom. Eu sei que você gosta disso, eu sei. Tá desinibida demais, é muito atacante, né? Eu não dormiria lá, não. Nossa, é muito pra frente. Desculpa, viu? Eu sei que eu vim aqui pra visitar você, mas ó... Tá f... Eu esperava que a gente ia ficar aí um olhando pra cara do outro no primeiro encontro, ia falar coisa e tal, mas você tá simplesmente coordenando tudo e fazendo tudo, tá tudo tão perfeito. Eu tenho que desconfiar disso. Eu não dou gorjeta no Panamá. Mas isso é normal, se a garçonete atende a gente bem, dá uns 15% de gorjeta. E os panaminhos querem cobrar de nós e nós não temos esse dinheiro, então não. Mas ela foi super bem. Você tem alguma coisa com a garçonete? Do nada. Do nada. É isso, claro. Você não percebeu? Que isso, meu? Você tem alguma coisa com a garçonete? Não é que eu sou gentil. Elas trabalham pra caramba, né? Então... Eu parei de te ouvir 5 minutos atrás, então faz o que quiser. Caraca, velho. Nossa. Vacilou, hein, Gino? 2 coisas que você não faz nunca mais. Perguntar quem quer pão e deixar a gorjeta pra garçonete. Vai anotando. Você tava indo muito bem até agora. Você estragou tudo. Essa é a primeira vez que eu vejo o ciúme da Jasmine pessoalmente e eu fiquei bem assustado. Sabe o que parece? Parece que ela tá adestrando, tá ligado? E sabe quando você repreende um cachorrinho pra poder ensinar ele? Não pode. Não pode. Aí depois você, quando ele faz alguma coisa que te agrada minimamente, você vai dar alguma coisa pra recompensar ele. Eu acho que vai ser nesse pique, nesse naipe. Me sentindo meio constrangido. Paula Bracho, né? Não tem uma vibe assim? A usurpadora? Eu fiz o sacrifício de vir e gastar dinheiro no Panamá, porque eu quero passar o resto da minha vida com a Jasmine. Eu quero pedir a mão dela nessa viagem. Mas ela precisa começar a confiar em mim, senão essa história não vai dar certo. A Paola não era ciumenta? Mas tudo bem, mas ela sabe que a pessoa que vai e fala e bebe uma taça de vinho, é ela. É a atitude, é o vinho. É o que a Big Edna faz com o cigarro, né? Quando fala... Não vai rolar. Ela tentando tirar uma reação dela, tacando a mão no ombrinho, coitado, Gino, pelo amor de Deus, Gino. Meu Deus. Gino, se eu falar pra fazer uma coisa, você faz. Que relacionamento mais louco. Você tá maluco. É coisa de sei lá quantos anos de casamento pra estar numa dessa daí, pra você chegar no nível desse, de intimidade, de cobrança. Tivemos nossa primeira discussão porque eu tentei dar uma gorjeta pra garçonete. Não significa que eu quero me envolver romanticamente com a garçonete. Isso é ridículo. É loucura. É bom que você sabe disso. Ela, na verdade, tá lutando pelos interesses financeiros e econômicos de vocês. Você devia agradecer, viu? Larga-se lá. Como você tá se sentindo? Me dá um tempo. Isso não é bom. Será? Eu tava ansioso pra dormir com a Jasmine. E agora seria uma ótima hora pra tomar um daqueles remedinhos azuis que eu trouxe, porque levam um tempo pra fazer efeito. Toma, Gino! Toma! Até fazer efeito, vocês já resolveram o problema. Imagina, do nada, não resolveram nada, barracona armada, assim, ele com a mão assim, Com pau de selfie. Priorities. Certo, desculpa então, tá? E com a mão assim, ó, escondendo. Levantando assim, o lençol vai junto. E Ginão, viu? Mas pra falar a verdade, eu não sei se a Jasmine vai estar afim essa noite. Que isso? Água de cocô. Água de cocô. Que isso, mano? Que foi que saiu ali? Água de cocô. Água de cocô. Oh my God. Preciso carregar meu celular. Ai, será que ela vai dormir desse... Caraca, já meteu lingerie pra jogo. Eu falei com a minha avó. Se tá com febre, se você tiver se sentindo meio febril,
se preocupa em também se manter hidratada, tá? Bebe bastante água, porque isso ajuda, né? Porque você vai se desidratar um pouco enquanto tiver com um pouco de febre, tá? E é bom também pra dar uma ajudada na regulada da temperatura do corpo, isso é importante. A voz do cara toda açucarada. Imagina o cameraman. Desse jeito, eu fico imaginando a galera que trabalha aí nos 90 dias. Meu Me carregador. dá licença. Eu tenho que entrar aqui pra guardar a roupa. Isso daí é o demônio agindo, né? Na consciência dessa mulher pra seduzir esse homem. Você vai tomar banho? Hã? Você vai tomar banho? Agora não. Quer ficar abraçadinho? Nossa, que mulher louca. Tava gritando com ele agora há pouco. Deus, tava velho. ignorando ele, sendo uma anfísio do nada. Ela Meu vira com um Deus, hobby velho. azul. Você vai ver, vai tomar o ele vai entrar no chuveiro, ela vai sair, ela vai estar dormindo, de costa pra ele, e ele vai tentar alguma coisa, ela vai falar, não, sai. Você não foi um bom menino, que ela fala assim com ele. Esse rapaz vai sofrer na mão dela, totalmente louca, 8 ou 80. Sim, mulher louca. Quero tentar uma reconciliação e o melhor jeito é... Eu gosto disso e muito. Seu carregador é igualzinho. Precisa aprender a lidar com a fera que tem em mim. Vai tomar banho, Gino. Pelo amor de Deus, você não vai dar uma dessa. Meu Deus! Tira o sapato. Ah, meu sapato. Nossa, ele queria deitar de tênis. Pronto, já tirei. Tá nervoso? Nossa, o cara viajou com essa roupa. Aeroporto, um monte de germes. Nossa, Deus, você velho. tá tão gostosa e linda. Você quer, né? Quer dizer, Desculpa, você me meu quer, braço, né? meu ombro tá dolorido, eu machuquei. Ai, Desculpa. Ai, Ai, meu lesionou, Deus. não vai ter, hein? Jogador machucado. Você quer ficar Deus. comigo? Mano, o jogador mais fraco do time aqui, ó. Meu Deus do céu, cara. Na mesma cama? Eu quero sim. A cueca deve estar grudando, pessoal. Cara, ele todo bobo. Nossa, pior que é verdade, que o Luca tá falando é verdade. Ele não tomou banho até agora, ele chegou de viagem. Eles foram jantar, né? Nossa. Ó, deve estar queijinho lá embaixo, aquele queijo, sabe? Ai, vai tomar banho, ô, Gino! Deve tá só um Então me abraça polenguinho. e me beija. Nossa, essa mulher é corajosa pra cacete, ele não tomou banho. Não deu tempo de tomar o azulzinho, mas vai funcionar, vambora. Penny, vamos levantar? Tô um pouco nervoso. A última vez que eu dormi com alguém faz bastante tempo. Só me beija. Gostinho só, temperinho. Tá indo bem, Gino, é isso. Sei que essa noite pode definir o nosso relacionamento daqui pra frente. Talvez eu devesse ter tomado um daqueles remedinhos azuis. Amor, tira esse boné. Ah, não. Boné não, mano, já tá de sendo boné. tóxico. De boné, cara. Meu Deus do céu. Não tudo, velho, desse cara. Fica controladora. Não, isso não. Gino, pelo amor de Deus, né? Respeito. Ela tem que ter por você. Esse boné é você. Faz mulher mais até onde... Ai, gente. Ai, gente. Meu Deus do céu. Eu queria muito ter visto esse episódio, né? Isso que eu passei um pouquinho mais da hora. Porque, tipo, a gente assistiu eles à distância e tal. Eu queria ver como que seria esse primeiro dia deles juntos, nesse primeiro choque. Nossa, velho. Ai, mano. Eu falei pra vocês. Eu falei que esse 90 dias ia ser pique fé nas malucas. Imagina até o fim dessa temporada como que não vai ser. E amanhã, chat, amanhã é dia de conteúdo aleatório. Muito provavelmente a gente vai ficar fazendo... Vai assistir os videozinhos, todos os videozinhos que mandaram lá no canal de React. Amanhã, tipo, amanhã, mais tarde, né? A gente vai zerar os vídeos que mandaram lá nos canais de React, tá? Eu acho que meme não tem mais nenhum. Acho que a gente conseguiu zerar todos os memes. E a gente vai continuar os 90 dias pra casar o Gino e Jasmine. Esse casal aí que promete. Eu acho que esse daí vai entregar barraco, hein, chat? Eu tô sentindo que vai ter barraco. Daquele dos bons. Eu tô sentindo, ó.
Ah, não. Não, é o Gino que não tomou banho. Putz, esse cheiro aqui. Mas eu tô sentindo um cheirinho de treta também, de barraco. Mas, chat... Eu vou encerrando a live por aqui, tá? Eu gostaria muito de agradecer a presença de todos vocês. Amanhã, lá pelas 19 horas, né? 19, 20 horas no máximo, a gente tá em live de novo, tá bom? E amanhã vai ser só conteúdinho leve, conteúdinho bom. Mulher sortada, conteúdo de vocês, videozinho de vocês, né? E é isso, turma. Dito isso, bom descanso. Até mais tarde. Beijinho pra vocês. Aka, te desejo as melhoras, tá, Chuchu? Espero que você fique bem, tá bom? Espero que você consiga ficar em casa repousando em vez de ir pra escola, tá bom? Beijinho. Beijo, turma aí da Twitch, turma do YouTube, muito obrigada pela companhia. Dito isso, beijo,